programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, eu converso agora com a Luz Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade eu sofri um abuso, parte de um tio. E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como um menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro. O que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume, também fiz fralda descartável, até chegar ao magistério, fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época, como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí, então,
que eu peguei R$ 230, fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta. Como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas, são mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu falo, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender uma peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido. Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém tem a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5, 6 meses, eu já tinha mais de R$ 8.000 vendendo de porta em porta no fiado e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$ 5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo isso que você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual. Tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender. Elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você entenda
entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu. Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo, a gente não aprende empreendedorismo, a gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _ Mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares,
esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhados por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não? Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E as mães também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família. Fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, é uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação, a gente aprende a ir para o estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos. Então, eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino. Acompanho de perto também, sempre que possível, eu estou no campo com as crianças acompanhando. Faço reuniões de alinhamento semanalmente. Então, hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas?
A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então, hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende? Que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, mas e o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas plataformas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor. Eu precisei olhar na minha volta.
Eu vendi picolé, eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em uma lanchonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado.
Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, quarta-feira, 2 de outubro, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos faz hoje, às 2 horas, mais uma audiência pública sobre a regulamentação da reforma tributária. Ontem, a comissão também se reuniu. Foram discutidos os impactos da reforma sobre o Simples e a Zona Franca de Manaus. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos defendeu que não sejam retirados os benefícios concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus e alertou que, se isso acontecer, pode haver uma fuga de investimentos para outros países. Segundo ele, há algumas ameaças no texto que veio da Câmara dos Deputados, como crédito presumido de IBS e CBS para bens de consumo final, que baixou de 100% para 55%. Há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus. Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%. O representante do Sebrae ressaltou que a reforma tributária traz benefícios para as empresas optantes pelo Simples Nacional, mas defendeu a extensão da alíquota zero para esse setor. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? IBS e CBS, porque hoje, no texto da Lei Complementar 123, tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da Cesta Básica de Alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição, né? Colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante. O auditor fiscal da Receita Federal afirmou que a extinção da substituição tributária do Simples Nacional aumentou a competitividade desses empresários. É muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo. O Senado Federal se destacou na última avaliação sobre governança, gestão e sustentabilidade feita pelo Tribunal de Contas da União. A Casa teve um ótimo aproveitamento nos índices de sustentabilidade ambiental e social que, pela primeira vez, foram avaliados. A avaliação feita desde 2014 pelo TCU é uma forma de medir a eficiência administrativa do setor público e estimular a adoção de boas práticas de gestão. São avaliados, por exemplo, critérios como liderança, gestão de pessoas, compras, contratações e orçamento. Para o levantamento deste ano, o tribunal analisou mais de 200 mil dados de quase 400 organizações do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de universidades públicas e empresas estatais. É difícil se comparar, por exemplo, com grandes organizações estatais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque tem muito mais recursos, né? E tem muito mais capacidade de mobilizar recursos do que os órgãos da administração direta. Mas entre os órgãos que são cabeça de poder,
né, o Senado, a Câmara, a Presidência da República e o Supremo, ficamos com a melhor pontuação. Isso é um orgulho para a gente, né, é um reconhecimento do esforço que os servidores do Senado têm feito para melhorar o nível da sua gestão, o nível da governança, que é uma maneira também da gente respeitar, né, aquilo que é o orçamento público que é colocado pelo povo brasileiro para que nós possamos funcionar. A novidade este ano foi que o TCU começou a avaliar também as ações relacionadas à sustentabilidade ambiental e social, uma determinação prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse critério, o Senado teve o melhor resultado, 95,5%. Sem esse item, o desempenho do Senado no Índice Integrado de Governança já mostraria uma melhora expressiva, saltando dos 49% obtidos na última medição, em 2021, para 71%. Mas com o novo critério, o aproveitamento do Senado chegou a quase 75%. Práticas de gestão de resíduos e eficiência energética, oficinas sobre violência doméstica e curso de liderança para mulheres negras foram algumas das ações responsáveis pelo resultado alcançado pelo Senado. Na verdade, a ação na área de meio ambiente, na área de responsabilidade social do Senado, é muito antiga e muito consistente. A gente já tinha um desempenho muito bom, só que o índice não media isso. Agora que ele mediu, pegou a gente no momento de maturidade. Foi essa a novidade. Essa avaliação ela funciona como uma espécie de espelho. A gente olha, né, e verifica onde é que é possível você melhorar um pouco, né? Não é razoável a gente imaginar que vamos lá atingir 100%, porque tem práticas que não são recomendáveis para organizações como o Senado, mas são recomendáveis para outro tipo de organização. Então, nem tudo que está prescrito lá, nem tudo que é uma boa prática para o conjunto de todas as organizações públicas é uma boa prática para o Senado. Mas a gente sempre pode olhar aquele indicador, verificar, né, onde é que a nossa nota ficou um pouco menos boa, digamos assim, né, e selecionar coisas que fazem sentido para a nossa realidade e que a gente possa colocar como um plano de melhoria, como um projeto, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso nível de gestão e governança. Nestas eleições municipais, o número de novos eleitores jovens aptos a votar pela primeira vez aumentou em quase 80% em relação às eleições de 2020. No total, são 20 milhões de jovens eleitores que podem ser decisivos para a eleição de prefeitos e vereadores em todo o país. Cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 24 anos poderão votar nestas eleições municipais. O número representa 12% do total do eleitorado. Um público significativo e que deve ser levado em conta em todo o processo eleitoral. Uma parcela notável do eleitorado brasileiro, da cidadania apta a votar e que tem interesse em fazer valer a sua vontade. Ele sabe que pode, a juventude, jovem nessa condição, que pode fazer valer os seus interesses. Só de novos eleitores, ou seja, aqueles que tiraram o título pela primeira vez, são 1.800.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, um aumento de 78% em comparação a 2020. Participar desse processo democrático é super importante, afinal a gente está decidindo a nossa vida, né? As pautas que são relevantes para a gente e também o nosso futuro. O aumento desse eleitorado tem um impacto não apenas numérico, mas também simbólico. A conexão do jovem com a política ela tem muito a ver com o contexto em que ele vive. Enfrentando desafios como desigualdade, crise climática, problemas de segurança, o jovem percebe que o voto é uma ferramenta importante para moldar o seu futuro, moldar o seu ambiente, a sua comunidade. E mais do que isso, eles entendem que, embora o mundo seja digital, o palco principal é nas urnas. É lá que as grandes mudanças acontecem. Para alguns jovens, o engajamento político se dá bem antes do dia das eleições. É o caso de estudantes do Colégio Ateneu, da rede pública de Sergipe. Lá, eles desenvolveram um projeto em que os candidatos são sabatinados dentro da própria escola. Um evento que tem virado tradição e já tem vaga garantida nas agendas de campanha. Para mim, a democracia não é sobre apenas votar. É sobre participar ativamente da sociedade. O voto é um direito fundamental
E para fazer uma escolha consciente, é essencial entender as propostas e os problemas da nossa sociedade. Mas não é só como eleitor que o jovem vai participar dessa eleição. Muitos vão trabalhar como voluntários da Justiça Eleitoral. Dos mais de 1.900.000 mesários escalados para o dia 6 de outubro, 206 mil têm entre 18 e 24 anos. É o caso de Lenneton, que com apenas 18 anos já vai tomar conta de várias sessões eleitorais na função de administrador de prédio. Decidi ser voluntário para garantir habilidades, organização, trabalho em equipe e responsabilidade, além de trabalhar ativamente na democracia e participar do processo eleitoral. E para engajar todo esse público no processo eleitoral, o TSE utilizou como estratégia de comunicação o lançamento de campanhas específicas, em linguagem e formato adaptados às redes sociais. Acho que quando a gente olha para a sociedade como um todo, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma propensão maior dos jovens a se ligar com os temas políticos, né, a se interessar pelos temas políticos. Depois a gente foi vendo isso diminuindo e as redes sociais são hoje uma forma fundamental de religar o jovem com a sociedade, com a política, que é o futuro, que vai determinar o futuro do nosso país. Fazer uma campanha ou várias campanhas como o TSE fez, que foram replicadas pelos TREs, em plataformas que dialogam direto com os jovens, como, por exemplo, o TikTok, com linguagens visuais e textuais acessíveis, né, a esses jovens, colocando inclusive jovens para falar com outros jovens, vídeos, né, que geram ali uma identificação com esse público mais jovem, sem dúvida surte algum efeito. Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre alguns mitos que são divulgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre eleições? Confira na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. Na última semana antes das eleições municipais, as dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, consegue saber em qual candidato o eleitor votou. Mito ou verdade? Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. Hoje são, em média, 155 milhões de eleitores aptos a escolher prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito
que será analisado pelo juiz eleitoral. Ah, e só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que realmente pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Houve um tempo em que representação política do Brasil era algo bem elitista. Mas isso tem mudado. Grupos vulneráveis como indígenas e quilombolas vêm participando cada vez mais da disputa política. São guerreiros, gente de fibra, brasileiros que resistem a barreiras como o isolamento e a discriminação. Os povos indígenas e quilombolas têm se mobilizado para participar da política e garantir direitos. O número de candidaturas vem crescendo e já é notado por especialistas, como o consultor do Senado, Amael Moreira. A gente tem observado, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições federais, um crescimento gradual de candidaturas indígenas. E isso está atribuído a uma maior conscientização e mobilização desse movimento, também da atuação muito importante de atores institucionais na promoção dessas candidaturas. No caso indígena, são 2.508 candidaturas entre vereador, prefeito ou vice. Um crescimento de mais de 10% em relação ao pleito de 2020. Os candidatos pertencem a 169 etnias. Os povos que apresentaram mais candidaturas são os Caingangue, Ticuna e Macuxi. Segundo o articulador dos direitos indígenas, Marcos Terena, as conquistas de hoje foram sonhadas lá atrás. Nós sonhamos com isso muitos anos. Mário Juruna, Aniceto, Daniel Cabixi, Manuel Chacriabá, Dona Vilinda Bacairi, todos sonhávamos com esse momento. Esse cenário de representação política indígena vem com uma modalidade de escapar, de liberdade, sair daquele contexto dos currais eleitorais tão comuns no interior do Brasil. Quanto aos quilombolas, a identificação no registro da candidatura é uma novidade, como explica a Anael. Essa é a primeira eleição em que é possível se declarar o pertencimento a uma comunidade quilombola. Então, a partir dessa eleição também a gente começa a construir uma série histórica para essa população. Ele vê como positiva a ideia de se aplicar cotas específicas para indígenas, como já existem hoje para mulheres e afrodescendentes. Também elogia as campanhas da Justiça Eleitoral em apoio à participação político-eleitoral de grupos vulneráveis. É uma questão mais sistêmica que está relacionada à violência estrutural que essas populações sofrem, não só na candidatura, mas no exercício do direito ao voto e também no exercício do mandato. Então, para combater esses desafios, é importante que a gente tenha representatividade e, para ter representatividade, nós precisamos de mais incentivos para que ela possa ser efetiva. A Justiça Eleitoral tem sido muito ativa em promover campanhas de conscientização para que os povos indígenas e comunidades quilombolas tenham dimensão de seus direitos políticos e também possam exercê-los. Então, a gente tem campanhas de alistamento eleitoral, possibilidade de inserção de sessões eleitorais no âmbito de aldeias. Para a coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Thelma Taurepang, é hora de ocupar espaços em prol do desenvolvimento das comunidades indígenas. Através das nossas lideranças, das manifestações do movimento indígena, que compreendemos que nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços. Nós precisamos estar dentro desses espaços porque nós precisamos de uma política pública afirmativa. Começou o prazo para que até 48 horas depois do encerramento da votação, ou seja, dia 8 de outubro, nenhum eleitor possa ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante. A prisão de candidatos fora de situações de flagrante já está proibida desde o dia 21 de setembro. Veja algumas ações que são consideradas crimes no dia da eleição.
o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer tipo de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais.
estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos, não era só da questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe, trazendo suas necessidades. Eu acho que até a Constituinte ela acabou sendo muito detalhista e minuciosa, porque a gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa Constituição democrática e perene, quero garantir tudo. Foi uma luta que expressou em vários momentos a participação consciente. A Constituinte chegou a ter momentos em que tiveram milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas. Tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura. Transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui
colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando, né, os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da Federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da Federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. De 6 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro, todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual,
pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria está funcional, não atende ou nem sequer completa, são números que não estão habilitados ainda, não existem, não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado de fato atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1000 mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números normalmente da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho, então foi um pouco mais de me certificar isso. Só do período. E é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi a última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas, o nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo
temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei. Já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de Vigilância Sanitária, só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro, eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas e, inclusive, formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. E que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo, essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das amostragem pessoas. Domiciliar, né? E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis da gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até
subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou, não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com elas. Tá? E quanto a questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim econômica. Como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui existe uma questão do Twitter que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também, nessa pesquisa, o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já
Cada eleição vem uma nova, um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco ou muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive, para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né, exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né, depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né? Busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%. Em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, com que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro. A questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8h, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024.
partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Nós temos outros problemas bastante sérios. Por exemplo, um problema que muitos pecuaristas também estão drenando as áreas úmidas do Pantanal, e isso ocasionou com que essas áreas ficassem mais secas ainda do que ficariam se não houvesse drenado. E com isso também há um acúmulo de biomassa maior. Então você vai ter um acúmulo de biomassa maior que também fica suscetível aos incêndios florestais. Cada ano que passa, os desastres estão tendo maior magnitude, maior severidade e acontecendo com menor espaçamento de tempo, ou seja, com mais frequência. E estão tomando dimensões gigantescas, como está acontecendo no Pantanal. E, infelizmente, é uma catástrofe que já foi anunciada. Desde quando a Amazônia começou a pegar fogo, vários cientistas já alertaram sobre isso. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando, então, do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então, havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma. E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada do nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos. Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, mobiliário, material de expediente. Então, isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TREs. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios
fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica. Então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos. Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente, os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas, das escolas, então a recuperação foi bastante rápida, dá para dizer, porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos... Aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto. E isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes. Gabriela, em um momento da sua resposta, você comentou em prazos. E nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança, eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro,
o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo, para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões, 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre, com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada. Como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que não... Nós sabemos que, com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e, como tal, a sua sessão e seu local de votação. No aplicativo e-Título, que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil e é um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos. E ele pode ser baixado no Android, no iOS, tranquilamente. Pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim. Que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias
oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja feito um transporte regular que atenda esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que, se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo, né, participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa. Então, eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo podemos dizer que hoje em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, né, para evitar que se suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Né? Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa em termos de abstenção para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial, né? Ela vem sendo recebida a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então, essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então, a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando, assim, que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade. Temos o apoio da segurança pública, então, assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então, isso também é uma das atividades do tribunal, essa conscientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então, essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver... Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais?
Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer. A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas. Assim, um investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica que nós aguardávamos da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar por outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto? Sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, as formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral. Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no assunto de Estado Especial Eleições, gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo, que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente, porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado
nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos, que sejam para todos, sejam inclusivos. Então, que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, comparecendo nas urnas, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. As consultorias que analisam a influência da inteligência artificial no mundo dos negócios estimam que até 70% das atividades laborais vão ser afetadas pela IA. O PIB mundial poderia crescer anualmente até 1,2% em consequência da adoção de ferramentas de inteligência artificial. Mas esse avanço tecnológico seria acessível a empresas de todos os segmentos da economia? Quais as consequências para os trabalhadores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Flávio de Barros Vidal, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença, para conversarmos desse tema, que é um tema de tecnologia, mas que nós sabemos que vai afetar muito o mundo dos negócios. E eu queria logo perguntar para o senhor, é uma panaceia? As pessoas hoje falam muito de inteligência artificial como algo que vai aumentar a produtividade das empresas, abrir novos negócios. A compreensão sobre isso está correta? E, de fato, o que é inteligência artificial no mundo dos negócios? Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, por estar aqui. A gente tem que começar a separar um pouco esses mundos, né? Hoje, uma visão minha, pessoal, né? Observando esse cenário, eu trabalho há mais de 20 anos, né? Na área de inteligência artificial, como acadêmico de tecnologias e inovação, certo? Mas a gente vê hoje em dia uma grande quantidade, né, do uso do termo inteligência artificial, não vou dizer de maneira errada, mas equivocada, tá? 90% do que nós vimos aí, né, numa aproximação minha até grosseira, certo? São de atividades que envolvem mais aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, que é muito mais amplo, certo? Com resultados voltados na automação dos processos. É um conjugado. Então, as pessoas deram o nome de inteligência artificial porque acho que na questão marketing, né, é algo que vende. Né? Hoje, ele é um ramo de negócio. Nós temos empresas, né, que antigamente nós falávamos que eram bilionárias, hoje são trilionárias, que fornecem soluções. Né? A OpenAI é uma dessas, né, muito conhecida pela sua ferramenta, o ChatGPT, e entre outras. Então, tipo assim, não vou dizer que está errado, mas existe um certo equívoco ou uma glamorização do uso do termo, né, de uma maneira assim mais comedida da minha parte, para não falar em questão de certo ou errado. Mas no futuro nós podemos imaginar que toda empresa deverá buscar alguma ferramenta de inteligência artificial, e aí eu falo da, entre aspas, verdadeira inteligência artificial? Bom, ainda nós não chegamos lá na verdadeira inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro, a gente tem um termo técnico que nós chamamos AGI, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial generalista, ou general, que é nós seres humanos, né? Nós conseguimos pensar, tá? Hoje, as empresas já deveriam, vou falar no meu ponto de vista, já estar usando isso, né? Pela questão da velocidade, da questão dos aspectos que, infelizmente, essas automações, né, elas geram melhores resultados em larga escala do que um funcionário, por exemplo, né, fazendo as tarefas, minimiza-se erros, tá? Você consegue ver a capacidade de processamento de todas as informações e execuções que você precisa, né? Fazer um trabalho que a gente chama de um trabalho mais linear. Imagina o seguinte, uma situação hipotética, um funcionário chega às 8 da manhã para trabalhar. Pô, geralmente ele está descansado, né? Ele vai fazer um trabalho, né, que ele vai começar às 8, na hora do almoço ele já está um pouco mais cansado e 6 da tarde já está exausto. A gente vê isso em alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos recentes com o pessoal da Fiocruz, que, por exemplo, patologistas, eles avaliam células, né, de organismo, no caso das células renais, com uma qualidade pela manhã e outra tarde, geralmente degradada. Então, nós colocamos para ele suporte usando inteligência artificial mesmo, certo? Usando aprendizado de máquina profundo, que ele mantém a linearidade do trabalho, né, de forma que ele fica mais eficiente. Né? A máquina não cansa, certo? Ela não tem esse cansaço que o ser humano tem. Né? Então, tem esses diferenciais. Então, é esperado que hoje as empresas já estão usando algum tipo de automação, né, nesse nível. Se ainda não estão usando, é até um pouco preocupante, né? Eles já deveriam estar. No futuro,
É esperado, é natural. Mas isso. então nós poderíamos dizer que há uma ameaça aos empregos ou não é bem assim? O senhor deu o exemplo aí, né, de o auxílio para um patologista, aquele profissional que está analisando exames. Em todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Pois é. Tem duas vertentes aí que eu observo, tá? Uma, a questão das pessoas que tiram o proveito disso, do ponto de vista para melhorar os seus processos, para poder transformar a sua empresa economicamente viável ou competitiva, né? Nós vemos isso, essa tendência. Geralmente as empresas investem na capacitação, de forma que o funcionário ele evolua dentro da chegada de novas tecnologias. Tem uma outra tendência para um outro lado, que são aquelas pessoas que veem, que a gente ouve teorias apocalípticas do fim das profissões, desde, né, a Revolução Industrial, passando pela era da Revolução Automobilística, das automações surgindo nos anos 40, 50 e tudo mais. E o emprego não acabou, né? E o emprego não acabou. Eles mudaram, eles se transformaram, né? A gente tem estudos que as taxas de emprego, elas tendem a diminuir. A gente vê esses resultados ao longo dos tempos, né? Mas, lógico, existe aquele efeito de pessoas que não conseguem a sua recolocação, né? Então, cada caso é um caso, mas o que eu observo né? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro, né? Tem recurso financeiro envolvido, você tem que investir, né? E geralmente as pessoas que não têm uma formação de nível superior, por exemplo, ou emprego de nível, né, médio ou nível básico de educação, elas não investiram ou não têm muito condições de investir uma subida. Depende, por exemplo, de uma empresa dar esse suporte. A gente, várias vezes a gente lê, olha, tal profissão XYZ vai acabar. Ela vai acabar, não vai existir mais no futuro. Tudo bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão para o olho da rua? Não, espera-se que elas migrem de um lado para o outro. Porque surgirão também novas profissões. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, o profissional que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento de inteligência artificial. Esse seria um novo campo. É um campo hoje em dia que tem, né? Basicamente ainda no Brasil é pouco, certo? É raríssimo, tem nas universidades, as universidades, principalmente as universidades federais, nós desenvolvemos isso há mais de 40 anos. Nós temos professores, né, que trouxeram essa tecnologia, né, o uso dessa época, dos anos 60, 70, né, desenvolvem desde essa época, né? Ainda nós não temos empresas que desenvolvem do nível que nós temos lá fora. Nós somos 40 anos atrasados. Eu gosto de falar isso, né? Que hoje a gente fala-se muito, né, da inteligência, acho que é um termo até que os políticos usam, né, do sul global, né, inteligência artificial do sul global. Eu falo, olha, vocês tinham que ter pensado isso há 30, 40 anos atrás, como os outros países fizeram, né, não só agora, que todo mundo está lá, nós estamos atrasados. Então a gente observa, né, que de certa forma vai ter, né, em algum momento essa oportunidade. Né? Por enquanto, nós formamos essas pessoas, né? Nós formamos mestres, doutores, né? Especialistas nessa área, que podem trabalhar. Infelizmente, ainda tem muito êxodo, né? Um termo assim bem apocalíptico, né? Vamos assim dizer, desses profissionais ultracapacitados, muito bem treinados, que as universidades brasileiras produzem, ele não é para fora. Vários alunos meus estão lá fora. Uma das áreas que se diz pode ser muito beneficiada com a inteligência artificial é a medicina. Vocês na Universidade de Brasília, para darmos um exemplo, desenvolveram um processo de inteligência artificial para leitura de exames médicos. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esse desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Brasília, para depois nós imaginarmos como é que isso pode se expandir na indústria da medicina, que hoje é uma indústria. Sim. Hoje nós temos uma indústria forte, que, né, nós temos, próximo até mesmo aqui do Distrito Federal, né, região do estado do Goiás ali, indústrias farmacêuticas na área de medicina também que investem nisso. Bom, isso foi uma das dezenas de coisas que nós já fizemos na área de inteligência artificial, mas foi uma situação que era no início da pandemia, que eu me recordo, nós fizemos uma aluna de doutorado minha, sob minha orientação, e estava testando uma metodologia que a gente chama de fundação, né, foundations, né, de técnicas de inteligência artificial que nós estávamos estudando, né, e estava surgindo aqueles boatos, olha, tem um novo vírus que veio da Ásia, da China, que está aqui na Itália matando muita gente, que está no Reino Unido, algumas pessoas, no Canadá. E eu entrei em contato com uma professora
do Canadá, né, da Universidade Canadense, né, era até recém-professora contratada, falou, olha, eu consegui essa base de imagem, eu disponibilizo para vocês tentarem. E nós fizemos um modelo, né, customizado, que a gente chama, adaptado, para poder realizar essa tarefa, que era fazer a parte da tese de doutorado da Ana Paula, que era minha aluna de doutorado à época. Isso foi em 2020, pré-pandemia. Então, a ferramenta estava pronta em 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. A pandemia começou oficialmente em fevereiro, março, ali que março. Fechou tudo, né? E isso as pessoas não sabiam que a gente desenvolvia esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu já desenvolvo nesses últimos 20 anos. Temos coisas aplicadas não só à saúde, mas na parte de perícia forense. Hoje a Polícia Federal usa as técnicas que nós desenvolvemos, né? Os meus alunos são peritos da Polícia Federal, papiloscopistas, né? Alunos de mestrado e doutorado. E nesse caso desse desenvolvimento que foi relacionado à Covid, o que a inteligência, como a inteligência auxiliava o profissional, o médico? Ela ajudava, né, a fazer o exame rápido, né, porque não existia um padrão ouro, que eles chamam na medicina, para definir, olha, isso aqui é Covid. Mas ela tinha uma ferramenta que ela tinha capaz de eliminar as outras, vamos dizer assim, doenças que eram semelhantes à época, que era o H1N1, a pneumonia bacteriana tradicional, para o padrão da, vamos assim dizer, da Covid, né, que tinha um padrão completamente assim, confuso, difuso. E os médicos radiologistas da época não tinham essa informação, era muito novo, né, a informação não tinha circulado. Então, na época, nós desenvolvemos esse modelo, eu conversei, foi um comitê que teve na universidade que falou, olha, o que vocês têm que a gente pode ajudar na pandemia? Eu falei, olha, nós desenvolvemos esse modelo aqui, ele é um método, né? Nós implementamos, ele funciona com, na época, 92% de acurácia, né, de precisão, e a gente quer testar isso e começar a desenvolver e melhorar isso. Então, nós fizemos, junto com a parceria até com o professor Rafael, que deu a equipe, né, forneceu a equipe para desenvolver, porque tem uma coisa, é um desenvolvimento metodológico, né, da inteligência artificial, que eles chamam, né, mas era aprendizado de máquina, que é o termo mais adequado, e depois ele implementou e desenvolveu o sistema para a gente poder testar e aprimorar. Certo? Só que foi uma coisa preocupante. Nós fizemos o sistema, nós liberamos para as pessoas testarem vários, né, na época, centros de pesquisas, hospitais, eles foram testados, ficaram admirados, né, com os resultados, nossa, funciona, e ele exclui bem quando é confuso, né, aquelas coisas, vai ajudar. Só que aí, o que aconteceu? Como nós desenvolvemos e deixamos aberto, nós descobrimos que a gente mapeava tudo, as pessoas não sabiam, a gente estava rastreando o que todo mundo estava fazendo, dado a necessidade de saber quem estava usando, né, para controlar. Nós começamos a descobrir que no interior do país, principalmente no interior de São Paulo, tinha laboratórios que estavam laudando baseado nesse sistema, que era uma demonstração. A gente já não tinha feito os estudos em humanos, todo o protocolo científico tinha que ser feito. Então, a gente foi obrigado a tirar do ar. Assim, esse exemplo que o senhor dá me faz lembrar o seguinte, nós temos hoje no segmento da saúde grandes conglomerados econômicos e que estão investindo em desenvolvimentos de inteligência artificial para auxiliar em diagnóstico e em exames. Isso pode representar, por exemplo, uma produtividade maior para esse setor, no sentido de evitar internações, de diminuir custos. A inteligência artificial nesse segmento da saúde teria esse objetivo, essa consequência? Sim, teria essa consequência benéfica. Sim. Né? Recentemente, há 3 semanas atrás, se eu não me salvo engano, eu tive com a comissão da Dinamarca, que envolvia uma deputada, acho que era o diretor do equivalente ao sistema de saúde deles, né? Onde eles estavam mostrando para a gente, e a gente mostrando para eles uma troca de informação, estavam os diretores do SUS no evento, aqui na Embaixada da Dinamarca, né? Onde eles mostravam o nível que eles estão lidando com as coisas, né? Um dos professores, o professor Bruna, que estava acompanhando a delegação, né? Ele trabalha com a especialidade de diabetes. Hoje, o controle da diabetes, tudo bem que na Dinamarca é um país muito pequeno comparado com o Brasil, certo? Mas hoje a tomada de decisão a nível político e a nível baixo, né, por exemplo, a distribuição de insulina dos equipamentos é feita pelos mecanismos que eles desenvolvem, né, usando inteligência artificial. Né? Nós pensarmos nas empresas de um modo geral, dos diversos segmentos, a inteligência artificial seria mais útil, por exemplo, nos processos, ou no desenvolvimento de produtos, no chão de fábrica, ou em tudo. Como é que o senhor entende que a inteligência artificial pode auxiliar a produtividade das empresas, o incremento de negócios? Em todos os setores, certo? A gente pensa naquela questão de substituir o homem,
né? A gente sempre pensa nisso, mas não, a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza isso, né, na robótica para otimizar processos, para dar capacidade de decisão para setores, por exemplo, que trabalham o que a gente chama de malha aberta, que não realimentam. Aqueles sistemas de solda, por exemplo, automotiva, né, que vai sempre no mesmo ponto, ao longo do dia ele começa a desalinhar. Né, de tanto repetir, porque tem um impacto ali, certo? A gente usa técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial que corrigem isso, sem necessidade de interferência humana, muito mais rápido, muito mais preciso. Você acelera um processo que já era automático, né, e você diminui tempo de manutenção, melhora a confiabilidade, né? Por exemplo, troca de peças. Né? Hoje em dia, as empresas, principalmente empresas aéreas, ela tem um sistema de tomada de decisão que ela, observando o contexto do uso das aeronaves, né, decolagens, partidas, né, que se chama de ciclo, né, a ciclagem das aeronaves, para poder fazer a troca preventiva, né, de peças, para evitar, né, menos tempo de hangaragem, né, de ficar no hangar essas aeronaves, por exemplo. Então, tipo assim, ela é usada em todas as etapas, inclusive nas etapas de... Por exemplo, a gente vê muito... A gente recebe essas demandas na universidade de pessoas interessadas em desenvolver robôs para aplicar na bolsa. Tem empresas que trabalham nisso. Ou seja, no mercado financeiro, para ser rápido, para poder juntar informação, coletar informação. Ou seja, a inteligência ajuda na tomada de decisão de investimento. E hoje nós temos sistemas que rodam totalmente autônomos. Que eles fazem a compra, venda de ações autônomos. Tem empresas, startups trabalhando nisso, que estão fazendo o cliente dinheiro. Não precisa nem esperar o consultor dizer para ele. Na nem própria precisa. máquina, ele a máquina já toma decisão, vende, compra no tempo certo, na velocidade certa, no momento oportuno. Não tem aquelas dificuldades, né? Que os operadores de bolsa têm que ter um feeling, né? Até tal valor, mínimo, máximo, aquela coisa. A inteligência já trabalha pegando aquela questão pregressa de todo o comportamento esperado e já faz a compra ou a venda daquele possível lote. E tem tido resultados interessantes. Bom, o senhor deu exemplos aí de aplicações muito práticas que envolvem grandes empresas, né? Sim, envolvem sim. grandes empresas, empresas de investimento, o senhor deu o exemplo da aviação. O pequeno empresário, ele também poderá ou deverá desenvolver mecanismos de inteligência artificial para o seu negócio? Olha, eu acredito que sim, certo? Hoje em dia, a gente pega muitos exemplos da pandemia, né? A pandemia trouxe um modelo, né, vamos dizer assim, de uso das tecnologias muito diferente, né? Os deliveries, né? Como é que o pequeno, né, empresário, por exemplo, do ramo de comida, entretenimento, como é que ele sobreviveu nesse período. Então, eles perceberam, por exemplo, que as plataformas de entrega, né, parceiras, que eles chamam, né, ajudaram muitas empresas pequenas a se manter viva. Né, a famosa marmita, né, que eles iam vendendo. Né? É natural que essas automações cheguem nesse nível. Nós, a academia, desenvolvemos, né, a gente fala que a gente está lá empurrando a fronteira, mas nós temos como subprodutos, né, dessa empurrar a fronteira do conhecimento, novas tecnologias que são acessíveis, né, que se tornam baratas. Né, que essas empresas passam a ter acesso, né, que o investimento não seja tão alto. Então, sim, as empresas hoje em dia eu acredito que assim, é quase impossível não estarem usando algum tipo de tecnologia derivada, pelo menos, dessa área para conseguir melhores resultados, para sobreviver. Porque a gente fala aqui, muitas vezes do desenvolvimento que a própria empresa faz de uma solução para... Mas eu imagino que o que o senhor está colocando é que, assim como hoje, qualquer pequeno empresário pode comprar, por exemplo, um software de orçamento, um software gerencial, ele poderá também ter acesso a soluções já hoje ele já do pode. mercado. Já existem soluções disso. A gente fala na parte de desenvolvimento de software que é muito caro. Desenvolver um software particular é muito caro. Certo? A pessoa, várias vezes, ela desiste, dado os custos que é manter uma equipe de desenvolvimento, manter o ciclo de vida, que é muito caro. Né? Um software não é só fazer, você tem que dar manutenção, atualizar, gerar novas funcionalidades para ele ficar, vamos assim dizer, funcional. É muito caro. Hoje nós temos várias empresas que fornecem ferramentas de baixo custo, que a pessoa contrata numa escala, vamos assim dizer, menor. Ela não precisa ser um mega empresário, né, para usos, para atender a demanda dele, muito mais em conta, que é viável. Agora, e as empresas que vão fornecer isso? Nós já temos um mercado sendo desenvolvido de empresas que serão fornecedoras de solução de inteligência artificial no Brasil? Temos. Isso aí nós vemos várias startups que trabalham nisso para atender nichos específicos. Né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma empresa, uma startup que é derivada de alunos, chamada Loop Inc.,
né, que os alunos são alunos do curso de engenharia de computação nosso, que eles desenvolveram tecnologias de automação usando inteligência, né, para atender mercados específicos, nichos específicos. Por exemplo, eles desenvolveram uma fechadura inteligente, né, de baixo custo, que vai para o mercado. Salvo engano, eles venderam recentemente a startup deles para uma empresa, acho que é mexicana, um grupo mexicano de investidores, né? Então, tipo assim, eles produzem esses nichos. Existem muitas empresas, existe um mercado muito forte de startups, né, que estão sendo desenvolvidas não só por ex-alunos, mas por investidores, né, que criam as startups, investem nessa área de tecnologia voltada para automações e inteligência artificial, trabalhando em conjunto, que movimenta um mercado bilionário hoje no Brasil. Bom, o senhor está dando exemplos de ações que a universidade faz no sentido de formar melhores profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial. Agora eu faço uma pergunta em relação ao profissional de um modo geral. A nossa educação profissional, tecnológica, ela está preparando de forma correta as pessoas que vão entrar no mercado, no sentido de que, nesse novo mercado, eles vão ter que lidar com inteligência artificial? Aí eu não falo de quem vai desenvolver a inteligência artificial, mas do engenheiro, do mecânico, do comerciante. Sim. Esses profissionais estão sendo formados nessa nova perspectiva ou o nosso sistema educacional ainda precisa evoluir? O nosso sistema educacional, ele é polêmico, porque nós temos um problema sério. Hoje em dia eu posso falar no meu ponto de vista, né, como docente. Há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília. E nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande, nesses 15 anos, na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles vem comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito, não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase, né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade, que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular. Eles não sabem usar o computador tradicional, teclado, mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim, certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos é, construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ela está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X, certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe. Em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, eu falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e citar referências bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu, mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios, eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança, né, do tipo de emprego, e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro em nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa.
Porque aquilo eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando a onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada, e o uso com parcimônia deve surgir, é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes. Né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda, né, essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe a inteligência artificial adquire a consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto. Né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo. Né? É uma pena. Né? A gente observa isso nas pessoas. Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia. Se eu soubesse futurologia, eu divulgaria os números da Mega Sena, né? Vamos assim dizer. Né? Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Eu falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Toda proposta consagrada na Constituição veio num processo de construção da sociedade brasileira. Seja ela mulheres, seja ela políticas de jovens, para a juventude, a política da educação, a política setorial de empresários ou trabalhadores rurais ou sindicais. Quer dizer, nós colhemos o que a nação trouxe. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. As pessoas passavam pela gente e via que a gente tinha feito alguma coisa em benefício do povo, da população, né? Isso é muito importante.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres tentam tirar a própria vida mais ou menos 2 vezes mais do que os homens. Nós vamos conversar sobre suicídio e gênero com a psicóloga Valesca Zanello. Ela que é pesquisadora na área da saúde mental e gênero e professora da Universidade de Brasília. Olá, Valesca, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O que acontece? Por que as mulheres querem se matar mais do que os homens? Então, tem várias questões envolvidas, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado do Felipe Baeri, onde a gente pesquisou a questão da tentativa também do suicídio feminino e as diversas orientações sexuais. Então, alguns fatores são comuns a essas mulheres. O primeiro deles foi as masculinidades agressoras. O que significa isso? A agressão tanto por omissão quanto por ação. Então, as diversas violências que são infligidas contra as mulheres e que são invisibilizadas, desde a ausência do pai, abuso, né, dentro de relações amorosas, violências no âmbito público, então assédio sexual. Em segundo lugar, apareceu o ideal estético, o quanto que é muito difícil para as mulheres se sentirem sempre aquém daquilo que é colocado para a gente como esse ideal, inclusive a questão racial. Então, o racismo fazendo uma interseccionalidade, promovendo um sofrimento bastante intenso, né? E o terceiro lugar foram as relações amorosas. O que apareceu nessa pesquisa é que, sobretudo, o fim de uma relação amorosa é um gatilho para a tentativa de suicídio. E isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende, algo que eu venho estudando aí nos últimos quase 20 anos. Ou seja, como é que o amor é identitário para as mulheres. Não se trata só de ter alguém, se trata de que nós mulheres, a gente aprende a terceirizar a nossa autoestima. A gente aprende que só é desejável se tem alguém nos desejando, que é um pouco, tem a ver com a metáfora que eu criei do livro, né, que eu publiquei, que é a metáfora da prateleira do amor. A gente pode até falar um pouco sobre ela. Deixa eu só te perguntar primeiro, quando você fala na invisibilidade, né, assim, essa própria questão mesmo, né, do sofrimento, dessas tentativas de suicídio, também é um pouco invisibilizada, né? Que a gente ouve muito mais dizer que os homens se matam mais e não ouve dizer que as mulheres tentam mais, né? Esse sofrimento não é visto pela sociedade. Totalmente. Inclusive, detratores, né, do movimento feminista ou da luta das mulheres pela igualdade. Então, esse é um discurso muito utilizado. Os homens se matam muito mais. É verdade. Mas por quê? Porque até na hora de tentar se matar, a masculinidade é letal. Eles escolhem modos mais radicais, ou seja, até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, o machismo é letal para todo mundo, né? No caso das mulheres, o fato delas escolherem modos, em aspas, menos letais, faz com que, muitas vezes, a própria equipe de saúde ou a família desconsidere. Então, diga assim, aquilo ali é só para chamar atenção, ela tomou medicamento, que é muito comum, né? A tentativa de autointoxicação. Então, ela não queria, não leve a sério esse pedido de socorro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando uma mulher tenta o suicídio, a gente precisa levar a sério, a gente precisa ter uma rede de apoio e a gente precisa buscar ajuda. E como que se busca ajuda, né? Você é psicóloga clínica, né? Atendeu muitos anos, assim, onde que a mulher procura e ela é ouvida quando ela procura? Então, é muito importante buscar a ajuda de um psicólogo, se necessário, dependendo do caso, da crise. Muitas vezes vai ser necessário também se trabalhar junto com um psiquiatra, mas, sobretudo, buscar grupos de mulheres. Uma das coisas que eu venho apontando nas pesquisas, né, nos últimos anos, é o quanto o letramento de gênero é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, a gente dá nome a sofrimentos específicos, que são
promovidos por essas diferenças, essas desigualdades de gênero. Para as mulheres num país sexista como o Brasil, sobretudo as violências sexistas, né? Muitas vezes tidas como naturalizadas. Bom, o letramento dentro de um grupo, ele é promovido pela politização do sofrimento, que não é fazer ativismo, não é isso. É perceber que aquela violência que eu sofro não é ligada só à minha biografia, à minha história de vida. Ela é partilhada com outras mulheres, ou seja, ela tem a ver com violências estruturais e que a gente precisa ter uma resposta que não é só individual, ela é coletiva. Então, saber que outras mulheres passam pelas mesmas coisas também dilui esse sofrimento e, mais ainda, se pensa coletivamente em modos de resistência. E existe um risco também, assim, de quando a mulher procurar ajuda, até para profissionais, assim, dela ser também, né, de não ser escutada, de ela ser revitimizada de certa forma? Com certeza, Roberta. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive numa sociedade que é histórica e culturalmente sexista, então profundamente sexista. A gente tem vários índices de violências contra as mulheres que apontam para isso, e os profissionais de saúde, de um modo geral, como no judiciário, como qualquer profissão, né? A gente não é filho de repolho, a gente vai reproduzir os valores da cultura na qual a gente se socializou. Por isso que o letramento de gênero é importante também para esses profissionais. É muito fácil a gente fazer uma psicologização ou uma psiquiatrização. O que é a psiquiatrização? É tentar, então, responder somente com medicamento e silenciando o sintoma, o mal-estar daquela mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher que está numa relação abusiva, vítima de violência, que ela não sabe se ela vai acordar com um bom dia, um soco na cara, se ela não consegue dormir, isso é um transtorno do sono? Ou isso é um sintoma que é uma tentativa de sobrevivência? É sobre isso, tem um sentido esse sintoma. Como é que a gente vai abordar isso? No caso da psicologização, é quando se faz uma leitura do sofrimento daquela mulher, enfatizando só a biografia dela, a questão individual, o que é bastante problemático também, porque ela passa a pensar que o problema é só ela. E está dentro de uma sociedade, né? Mas a gente vê a própria história, né, da saúde mental, né? Assim, a histeria era um problema feminino, né? As mulheres teriam inveja do falo, assim, já foi tudo construído com uma visão específica, né? A própria palavra histeria vem de histeron, que quer dizer útero, né? Foi criado na Grécia, e se acreditava que a mulher tinha essa crise histérica, que ela ficava meio doida, vamos colocar assim, quando o útero dava uma passeada no ventre dela. Os corpos das mulheres sempre foram usados e continuam sendo para justificar, em aspas, o suposto enlouquecimento. Quando a gente sabe que é muito difícil ter sanidade mental como mulher numa cultura tão violenta contra as mulheres como a nossa. E aí, então, essa questão, como você falou, do letramento, né? Assim, então, se o psicólogo não está te entendendo, procura outro? Com certeza. De preferência, algum que tenha uma perspectiva de gênero e que consiga enxergar ou ter crítica, né, a esses aspectos que a gente tem falado. Eu acho que um ponto importante também, naquilo que você falou anteriormente, e que eu queria complementar sobre a psiquiatrização, é que a gente tem, então, o uso extremo de medicamentos para tratar também de questões culturais. Então, não sou contra o uso do medicamento, ele é pontual, às vezes é muito importante para essa mulher dar conta de manter a vida dela, mas quando o medicamento serve só para suprimir o sintoma de um sofrimento maior, sem se fazer nada além disso, aí é problemático. E você mostrou então a prateleira do amor, o que é isso? Então, foi uma metáfora que eu criei para falar daquilo que eu chamo de dispositivo amoroso. Quer dizer o seguinte, que a gente como mulher, a gente aprende não só a se comportar de uma certa forma, mas a gente aprende a sentir de uma certa forma. E eu considero o principal fator de vulnerabilização para nós mulheres a forma de amar que a gente aprende. Então, a prateleira, né, para a gente entender de uma maneira imagética essa ideia, é como uma prateleira de supermercado. Então, quando você está passando, geralmente você pega o produto que está na frente. Essa prateleira nos localiza como mulheres em lugares diferentes. Então, essa prateleira ela é mediada por um ideal estético, que no Brasil também é historicamente construído, sobretudo do começo do século passado para cá,
que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira e menos chance você tem de ser escolhida e mais de ser objetificada sexualmente, dessubjetivada, ou seja, você perde o caráter de pessoa e passa a ser coisa. A chancela de sucesso na prateleira é ser escolhida e se manter escolhida. Então, a gente aprende uma forma de existir como mulher, onde a gente precisa estar com alguém, estar numa relação romântica para sentir que a vida vale a pena. Então, isso é profundamente daninho. Por quê? Na verdade, a prateleira cria uma simetria onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres e lucram com esse dispositivo. Então, qualquer perebado tem chance de, enfim, ficar com alguma mulher. Às vezes não bem localizada na prateleira, mas dificilmente vai ficar sozinho. No caso do suicídio, como eu falei, o principal fator que apareceu de uma maneira muito evidente era o término de uma relação. Porque terminar uma relação pelo dispositivo amoroso que a gente aprende não é simplesmente perder uma pessoa, é perder algo que é identitário. Então, assim, essa mulher é colocada em xeque como mulher, né? Que fracasso de mulher você é. Então, é sobre isso. Tem um número divulgado pelo Ministério da Saúde que as maiores taxas de suicídio em mulheres é na faixa dos 40 aos 69 anos. Então, será que é por isso, né? Elas estão indo para o fundo da prateleira? Assim. Eu acho que esse é um aspecto também. E ainda tem aí a questão do ninho vazio. Então, são mulheres que, quando mães, já criaram seus filhos que estão vivendo a vida deles. Então, assim, o que dá sentido para além do que eu chamo de dispositivo amoroso e materno? Quer dizer, o quanto que é possível e é necessário se reinventar e se repensar para além desses dispositivos, que é algo que eu venho trabalhando e pesquisando nos últimos anos para ensinar, interpelar essa nova geração, sobretudo meninas, nas escolas, outras formas de ser mulher. Porque a expectativa é que elas, né, se encaixem. Quando elas não se encaixam, vem esse sofrimento. Não sobra nada. Então, acho que esse é um ponto. Não é ser contra o amor, não é ser contra a maternidade, mas que é possível você se nutrir afetivamente de outras fontes. É possível se realizar de muitas formas. E a gente, para poder desejar isso, a gente precisa aprender que é possível. Que isso é uma coisa da socialização feminina, né? Os homens, eles encaram essas questões de outra forma. Eles também são pais, eles também têm relações amorosas, mas eles lidam com isso de outra forma. Essa é uma frase do meu livro, que já circulou muito nas redes sociais, mas que eu acho que diz muito, onde eu aponto no meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, essa ideia de como é que na nossa cultura, nesse processo de socialização, os homens aprendem a amar muitas coisas e se realizar de muitas formas, e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. É um preço muito caro para a gente. E elas ficam, né, sempre em torno disso, dos homens e da família, como você falou, a questão materna, os filhos e o cuidado, né? Cuidar das pessoas, da casa, dos bichos, sempre cuidando. E suportando relações abusivas, né? Exatamente para evitar esse término. Essa questão do cuidado também apareceu nessa pesquisa sobre o suicídio e de maneira ainda muito mais forte nas mulheres heterossexuais. E é importante dizer que na pesquisa com os homens, também apareceu para os homens heterossexuais como ter uma namorada, uma mulher, uma esposa é um fator de proteção para a saúde mental deles. Por quê? Porque eles lucram com esse investimento que a gente faz. Enquanto a gente cuida deles, por eles e para eles, os homens cuidam da vida deles. E as mulheres conseguem pedir ajuda, assim, enxergar, elas cuidam dos outros, mas elas conseguem se cuidar, elas conseguem perceber o sofrimento nelas mesmas e ver que elas estão pedindo, precisando pedir? As mulheres pedem mais do que os homens, até porque isso não nos coloca em xeque identitariamente. Mas muitas vezes elas se sentem culpadas de precisarem ser cuidadas e de não estarem tão disponíveis quanto, em aspas, supostamente deveriam para cuidar dos outros. E como que elas lidam, quando elas pedem ajuda, elas sabem se enxergar, elas percebem onde que está pegando ou isso também muito é difícil? Mais. Assim, esse autoconhecimento é muito mais fácil ocorrer por parte das mulheres do que por parte dos homens. Porque a proteção, vamos colocar assim, para aquilo que é considerado como mais sensível, vulnerável, é mais acessível para a gente. Porque não nos coloca em xeque o nosso valor, a nossa identidade.
Mas só que elas se culpam, né? Elas não percebem que muitas vezes é uma coisa da sociedade, é essa que é... Elas se culpam por precisarem de ajuda e não poderem, naquele momento, ajudar tanto quanto elas gostariam. Isso se dá em muitas esferas, né? Eu fiz pesquisa recentemente, o artigo está para sair, sobre a questão de mulheres obesas, né? O que é chamado de mulheres obesas. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, buscam a cirurgia bariátrica porque elas precisam cuidar, sentem que gostariam de cuidar mais dos filhos, gostariam de estar mais disponíveis para cuidar dos pais idosos. Então, assim, a gente não viu isso entre os homens, entendeu? O cuidar também é ensinado para a gente como algo identitário. A gente aprende a sempre priorizar as necessidades, desejos e anseios dos outros em detrimento dos nossos. Os homens, ao contrário, eles aprendem a priorizar, sobretudo, antes de mais nada, eles, depois, quem sabe, se sobrar alguma coisa para os outros. Quando a gente fala de suicídio, né, essa tentativa de tirar a própria vida, mas a gente percebe que, na verdade, no fundo, não seria propriamente uma vontade de morrer ou de acabar com a vida, é uma vontade de acabar com o sofrimento. Sim. Né? E aí, então, o importante é isso, é perceber que é possível acabar com esse sofrimento. Sim, com certeza. Tem uma piada, mas é uma piada muito séria, que rolava muito quando eu estudei em filosofia, que dizia o seguinte: meus professores que eram existencialistas, que se a gente... onde a gente pudesse desaparecer sem dor, sem nada de repente, e que você pudesse usar em qualquer momento da sua vida, provavelmente a humanidade não estaria aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, primeiro, que não é uma coisa totalmente fora da realidade humana, que pode acontecer em certos momentos da vida de todo mundo, mas que, aparecendo e sendo recorrente, você precisa estar atento e buscar ajuda. Agora, e essa questão também das mulheres tentarem e, às vezes, não conseguirem. Existe um estigma social, né? A pessoa que já tentou tirar a própria vida, como ela é recebida, ela é compreendida, as pessoas percebem que aquilo é um pedido de ajuda? Isso depende muito da família. E aí o prognóstico também depende dessa família, né? Tem família que vai achar uma frescura, mas tem família que vai levar a sério, vai buscar ajuda. Por isso que o esclarecimento através dos meios de comunicação é tão importante, né? Levar conhecimento é algo subversivo e pode ajudar muita gente. E falar, né? Falar sempre é positivo, né? Falar sobre o sofrimento, sobre o que está passando. Totalmente. E a abertura também da família para acolher, para prestar atenção, né? Dificilmente uma pessoa tenta tirar a vida e ela não deu muitos sinais antes. Então, para os pais, né, que vão estar assistindo o programa, ficar atento a esses sinais. Chamar o filho ou a filha para conversar. Se você não conseguir, levar para um psicólogo. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Se você não conseguir, conversar você mesmo, né? Sempre é bom conversar. Porque, assim, o problema da comunicação é que se você não teve pais que, enfim, tinham uma comunicação possível, aberta, nomeando emoções, é muito difícil você aprender isso sozinho, né? Por isso que, geralmente, também, quando a gente tem pais que buscam terapia para uma criança, geralmente os pais terminam na terapia. Então, às vezes, é preciso quebrar um ciclo, né? E, às vezes, é difícil fazer isso sozinho. E dentro, né, da família, assim, as expectativas, né, dos filhos, meninos e meninas, também são muito diferentes. Ah, totalmente. Aí a gente vai ter um impacto de gênero muito grande, né? Inclusive trazendo diferenças para essa socialização para meninos e meninas. Por exemplo, na pesquisa com os meninos, a questão do ambiente familiar e, sobretudo, a figura do pai, reproduzindo a homofobia, sobretudo aí em relação a meninos gays ou bissexuais, foi muito grande. E com alto impacto na saúde mental, inclusive na ideação suicida. E com relação às meninas também, assim, essa expectativa de que elas sejam cuidadoras, que elas se atentem mais para os outros, que, né, a própria questão de carreira profissional, tudo isso vem desde de pequeno também. Ah, com certeza. Mas para as meninas o que apareceu foram aquilo que eu falei, as masculinidades agressoras. Então, assim, muitas vezes, né, o pai ausente, abuso sexual, violências que, infelizmente, no Brasil são muito comuns. Espera-se que elas absorvam isso. Do gênero? Sociedade. Não, é impossível não absorver. Assim, a socialização é o que te transforma de bicho humano
num ser membro daquela cultura. Então é igual falar, por exemplo, português, é para sempre. Só que, obviamente, você vai aprendendo outras coisas, se você viver em outra cultura, pode ressignificar aspectos daquela cultura da onde você veio, mas te marca, você se transformou num ser humano. Então o processo de socialização não depende de você querer concordar, tem profundos impactos na forma como a gente se comporta e na forma, principalmente, como a gente aprende a sentir. As emoções são culturais, elas são fruto dessa socialização. E existem culturas que lidam com essas questões de forma diferente atualmente? Assim, olha, indígenas, a questão da cultura faz muita diferença em todos os aspectos, né? Inclusive, tanto nessas questões que eu estava apontando, da questão do cuidado, a questão do amor. Por exemplo, a gente tem no Brasil mais de 300 etnias indígenas. Em muitas delas, o parir é ligado à mulher, mas o cuidar é coletivo. A gente tem na nossa cultura ocidental, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, uma hiperconcentração nas mulheres, baseado na ideia de que pelo fato de a gente ter um útero, a gente é naturalmente cuidadora, que é a invenção que ocorreu na história do Ocidente do instinto materno. Então, assim, essa cobrança, né, se paga um preço muito caro. O sistema usa um trabalho invisível que nem é reconhecido. Então, esse instinto materno, ele está aí ligado, conectado também com a culpa materna? Total. O que a gente vê, e tem uma autora muito importante, que é a Elizabeth Badinter, tem um livro sobre isso. Ela fez uma pesquisa sobre o mito do amor materno, mostrando isso, como é que houve um aumento da culpabilização das mães. Eu posso te dizer, eu tenho quase 30 anos já de formada, que eu nunca encontrei uma mulher mãe que não sentisse culpa. Então, assim, quando ela cuida muito, ela se sente intrusiva, quando ela cuida menos do que ela acha que deveria, ela se sente negligente. Só que, independentemente de você ter filho ou não, porque a maternidade é o ápice dessa culpa, nós, mulheres, nós somos socializadas para nunca dizer não, para a necessidade, para o desejo do outro. Então, é um grande desafio, né? Como se priorizar, como cuidar de si mesma, como fazer essa mediação do que você dá e do que você recebe e do que você se dá também. E aí, então, voltando de novo, né, o nosso tema aí do suicídio, então, você está nesse sofrimento, quem estiver, né, sofrendo assim, dor, né, como o ar que nos cerca, mas a partir do momento que você se dá conta disso, busca ajuda para o seu sofrimento, procurar alguém para conversar, um terapeuta que te entenda e te atenda. Sim, tem o CVV, acho que tem vários hoje grupos que recebem pessoas que têm ideação suicida. O importante é não guardar para você, porque tem muita gente com sofrimento parecido. Então, só o fato de você poder falar sobre esse sofrimento já é bastante libertador. Com certeza. Então, lembrando aí, como a Valesca citou, né, o CVV, o número 188, disponível aí, ligação gratuita, também tem chat, tem internet, quem quiser falar, eles estão lá disponíveis 24 horas por dia, né? Além do, né, assim, a terapia, a medicina mesmo, às vezes é necessária, né? Sempre é bom procurar aí alguma ajuda, né? E nós agradecemos, então, Valesca, muito obrigada pela essa conversa, esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Seja bem-vindo, senador Fabiano Contarato. Muito obrigada pela presença. Senador, pesquisas recentes de opinião pública concluíram que o tema mais importante para os eleitores em 2024 é a segurança pública. Como é que o senhor avalia a questão? Eu acho que essa é uma constatação que condiz com a realidade brasileira. A Constituição Federal de 88, no artigo 144, determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, a população está subjugada na violação do seu direito de ir e vir, na violação do seu patrimônio, na violação da sua dignidade. Você tem um aumento de feminicídio, você tem aumento de crimes contra a dignidade sexual, de crimes contra o patrimônio, você tem a evolução tecnológica que também faz com que a criminalidade e o crime se expanda de outras formas que antes não tínhamos. Então, esse é um sintoma e um recado muito claro que a população está dando para nós parlamentares, porque não basta estar na Constituição se esse bem jurídico tutelado, que tem que ser tutelado pelo Estado, está sendo, de alguma forma, violado com a aquiescência do próprio Estado. Em uma entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o senhor disse que se o seu partido, o PT, não pautar temas como segurança pública, a direita vai pautar e da pior forma que puder. Como é que o senhor acredita que a direita trata o tema da segurança pública? Olha, trata de uma forma que eu não acho muito positiva, porque ela lida com um espírito de multidão, mas no sentido de causar pânico. Então isso não é positivo. Nós temos exemplos de que leis que emergiram num sistema de conflito na sociedade, ela não correspondia efetivamente ao que a sociedade queria. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a lei dos crimes hediondos. A lei 8.072/90, ela foi até intitulada no meio jurídico de lei hedionda. Por quê? Porque ela não definia o que era hediondo. O que era crime hediondo? Isso é elementar. Ele simplesmente, o legislador, para atender a um clamor entre aspas, público, editou essa lei para dar essa resposta, mas fez de uma forma muito ruim. Então, ali teve violação na própria Constituição Federal, que alguns dispositivos dessa lei foi declarada inconstitucionalidade, e ela não atendeu a sua finalidade, porque ela poderia muito bem ter falado, constitui crime hediondo todo aquele que atentar, etc, etc, etc. E não, ele simplesmente elencou, considera-se crimes hediondos para efeito dessa lei, e colocou lá os artigos que ele bem entendeu. Então, você tem aí, eu recentemente, segurança pública, o que passou aqui me deixou, assim, extremamente estarrecido, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal por 25 anos, e eu sei que a criminalidade, você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Esse é um efeito que tem que ser feito, isso não tenho dúvida que tem, mas você tem que ter políticas também públicas para redução da desigualdade, para saneamento básico, para iluminação pública, para educação pública de qualidade, para saúde pública de qualidade, que são direitos e garantias que já estão na Constituição, no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88. Então, vou dar dois exemplos que passou na Comissão de Segurança Pública. Aumentou-se lá a pena do crime de estelionato. Ora, estelionato está no artigo 171, que é um crime praticado contra o patrimônio, mas é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos. E o que a Comissão de Segurança Pública fez? Queria aumentar para 19 anos de reclusão, se a vítima fosse idoso, por exemplo. E eu até questionei no dia, foi publicizado isso, que eu falei assim, olha, o principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o abre alas do Código Penal é nos crimes contra a vida. Primeiro vem o homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Crime patrimônio
posteriormente. Então você pega um crime que é praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, coloca 19 anos de reclusão, sendo que a pena do homicídio é de 6 a 20. Então como que fica a proporcionalidade, a razoabilidade? Depois, com muita discussão, eu consegui reduzir de 19 para 12, que também ainda num número muito elevado. Eles aumentaram também, na Comissão de Segurança Pública, furto de cabo de energia. Eu até falei no dia, olha, é mais uma vez o Estado criminalizando a pobreza. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, são pobres, pretos e pardos. Quando o crime que maior reprovabilidade quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando ele desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Aí eu pergunto, fiz essa provocação na comissão, qual o percentual da população carcerária no Brasil hoje composta de crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? Você não tem. Por quê? Porque o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a cor da pele, e é cômodo para nós, políticos, aumentarmos a pena naquele segmento que é muito mais fácil de você dar uma reprovabilidade penal. Então eu falei assim, por que a gente não aumenta a pena da receptação, do receptador? Porque você vai falar em furto de cabo de energia, quando com a desigualdade social que nós temos no país, se você pegar... E isso nós temos que saber, porque é nossa função. Se você pegar na própria Constituição Federal, você fala, a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, lazer, vestuário, etc, etc. Você tem esse mísero salário mínimo. E eu não estou justificando o crime nem a criminalidade, longe de mim. Eu acho que qualquer pessoa que viola qualquer bem jurídico tem que ser penalizado e penalizado com rigor da lei. Mas eu não posso admitir que esse Congresso, que esse Senado legisle de forma contundente apenas contra um segmento social. Senador, em vários momentos o Senado respondeu à sociedade com o aumento de pena para vários crimes. Perfeito. Agora está em estudo o aumento de pena, por exemplo, para o feminicídio. Pelo que o senhor diz, o aumento de pena, ele talvez não seja a melhor resposta para a criminalidade. Para alguns crimes, por exemplo, de feminicídio, estupro de vulnerável. Eu sou autor de um projeto que passou na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, para tipificar o estupro de vulnerável virtual. Porque existia dentro do direito que a necessidade de contato físico entre o autor e a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Até que o STJ veio numa decisão inovadora falando que não há necessidade, é dispensável o contato físico. Então eu coloquei isso no projeto de lei e foi aprovado. Colocando o seguinte, se uma pessoa faz uma videochamada, por exemplo, com uma criança, e ali determina que ela tire a roupa ou que ele pratique um ato libidinoso diverso da condição carnal, vai ser caracterizado o crime de estupro de uma forma virtual. É o legislador acompanhando a evolução e o sistema tecnológico. O que eu quero falar é que, efetivamente, nós temos que dar uma reprovabilidade muito maior para determinados crimes, não tenho dúvida. Agora, eu não posso aquecer com essa reprovabilidade atendendo apenas a um segmento, como é o caso ali de furto de cabo de energia ou de um estelionato, quase equiparando a pena do homicídio, que é o principal bem jurídico que é a vida, com um crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Senador, voltando para a entrevista que a gente falou no começo aqui, que era a entrevista que o senhor deu ao Estadão, por que o senhor acredita que o seu partido não pauta a segurança pública como um tema de interesse da sociedade? Eu acho que o partido ele peca nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta à população e aí com muito mais seriedade, sobriedade. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei, se ele praticar determinado ato infracional, por exemplo, equiparado como crime hediondo. Não é razoável. Eu fui delegado de polícia e presenciei um rapaz de 17 anos praticando um homicídio qualificado. A pena era se fosse maior, era de 12 a 30. Ele pega, no máximo, 3 anos de internação. Não tem como. Nós devemos tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu proponho que você não precisa reduzir a maioridade penal, porque é uma cláusula pétrea. Nós não temos o poder de fazer isso. Mas você tem como falar que em determinadas circunstâncias, ato infracional praticado com violência, grave ameaça à pessoa, nos equiparados a hediondo,
o período de internação tem que ser um pouco maior. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Perfeito, é isso? Perfeito. Eu acho que nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei, e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos, e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Mas o que nós não podemos é deixar apenas como está hoje na legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é até 3 anos. Eu tive um exemplo prático na minha vida profissional como delegado de um homicídio qualificado praticado por um adolescente de 17 anos, que se fosse um maior, pegaria uma pena de 12 a 30 anos, como era um adolescente de conflito à lei, 3. E nesse caso, a juíza, no processo, no procedimento contra ele, deu 1 ano. Então, veja, qual é a resposta que você passa? Porque isso vai fazer com que a população se seja vulnerabilizada naquele direito à sua liberdade de ir e vir, ao seu patrimônio, à sua dignidade. Aí ela quer efetivamente uma resposta. E às vezes a resposta que ela quer não seja a mais adequada, como essa elevação, vamos dizer assim, indiscriminada para qualquer crime. Não é isso. Mas nós temos que dar tratamento diferenciado para condutas diferentes. Então é isso que eu acho que a gente... Mas isso sem falar no sentimento de impunidade também, que uma situação dessas traz, né? Não tem dúvida. Eu fui delegado de trânsito, ninguém ficava preso por crime de trânsito. O motorista está alcoolizado, ou batendo um racha, ou tendo feito uso de substância entorpecente, matava um chefe de família ou um jovem, e mesmo se fosse condenado a 8 anos de reclusão, como manda o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503/97, ele não ficava nenhum dia preso, porque o Código Penal determinava que os juízes tinham que substituir a pena nos casos de crime culposo. Até que eu fiz uma emenda aqui, e hoje é lei, eu tenho orgulho de falar isso, que hoje, se o motorista estiver alcoolizado, quer seja pelo em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância efeito psicoativo, e que ele ocasiona a morte de alguém, essa pena de 8 anos não poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Ele vai cumprir pena efetivamente lá. Porque eu acompanhei a dor dessas mães que perdiam seus filhos. E ela me fazia pergunta que eu não tinha como responder. Como o motorista foi devolvido o carro, a habilitação, e no final ele não ficava nenhum dia preso. Hoje, graças a Deus, graças a esse projeto que já virou lei, hoje ele determina a cadeia para motoristas que matar ou lesionar no trânsito estando em estado de embriaguez. Senador, e esse prazo de 5 anos, em que medida o senhor acha que ele pode viabilizar a recuperação dos adolescentes? Agora a gente está falando sobre a punição. Perfeito, né? perfeito. E sobre a resposta à sociedade, a resposta ao sentimento de impunidade que existe na sociedade. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é a reabilitação dos jovens em conflito com a lei. Perfeito, Renata. Eu vou dar um exemplo que eu votei para a derrubada do veto do presidente da República na saída temporária, para responder a questão da readaptação com convívio sociofamiliar. Se você pega um homicídio doloso por disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno, isso no crime doloso, é condenar no mínimo. Vamos supor que o juiz condenou a 9 anos, o tribunal do júri condenou a 9 anos de reclusão. Quando ele cumpre 1/6 da pena, ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias que ele trabalha, ele tem a remissão de pena pelo trabalho. Então, 3 anos equivale a que ele cumpriu 4. 1/3 da pena ele sai em livramento condicional. No final do ano, todo presidente tem que emitir um decreto de indulto ou comutação de pena. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis aquela mãe que perdeu um filho por disparo de arma de fogo numa condenação de 9 anos, aquele criminoso não vai ficar 2 anos preso. Isso é razoável? Não é razoável. Por isso que eu falei, não sou favorável à saída temporária.
Por quê? Porque já existem outros instrumentos que estão afetos à readaptação ao convívio sociofamiliar, como todos esses institutos que eu falei, remissão de pena pelo trabalho, o direito de estudar, o direito de trabalhar, o livramento condicional, o indulto, a comutação de pena, a progressão do regime de cumprimento de pena, já são todos institutos que já existem tanto no Código Penal, mas também na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que já estão voltadas para esse requisito. Porque todo crime, nós temos um preceito primário, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário. O preceito secundário é correlato à sanção penal, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ali na individualização da pena, ele tem essa dupla função. Qual é a função da pena secundária aqui? É de readaptação ao convívio sociofamiliar e de punitiva pelo mal praticado, de reparação pelo mal praticado. Agora, eu não tenho como falar para uma família de uma vítima de disparo de arma de fogo que o cara que matou o filho dela por esse disparo de arma de fogo não vai ficar 2 anos preso. Como é que... Porque isso não passa a sensação, passa a certeza da impunidade. E aí vai para a população esse espírito de vingança. E aí vem o legislador e adere a esse comportamento e aumenta de forma indiscriminada a pena, como se fosse resolver o problema da criminalidade. Não é assim. Acho que nós podemos exercer esse protagonismo pautando de forma responsável, chamando a academia, chamando o movimento social, chamando todos os atores envolvidos nesse fenômeno social que é o crime e a criminalidade, para que a gente possa debater de forma responsável, mas não de forma alheia à realidade. A gente tem que botar o pé no chão e entender qual é a realidade do Estado brasileiro. Senador, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou uma queda contínua no número de adolescentes em medidas socioeducativas desde 2016, quando havia quase 27 mil adolescentes com restrição de liberdade. Hoje são cerca de 11 mil. É uma queda brutal. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que quando você tem um governo que investe em políticas públicas, e eu falo isso em total isenção, porque eu venho da educação pública. Eu não estou falando isso, Renata, longe de mim, por vitimismo, longe de mim. Mas o meu pai, ele era motorista de ônibus. Meu pai, ele dirigia ônibus na Grande Vitória, ele dirigiu ônibus por 40 anos. Minha mãe era semi-alfabetizada, parece que eu estou vendo ela desenhando o nome, porque ela tinha uma grande mágoa por meu avô não deixar ela estudar. E não podia, porque não tinha situação financeira. Nós somos 6 filhos e eu sou o filho mais novo. Eu sempre estudei na escola pública. Eu sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem um governo comprometido com políticas públicas, e aí eu falo isso com despido de qualquer interesse. ProUni, Pronatec, Projovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Brasil, Cidades Conectadas, Brasil Sorridente. Você tem um leque de opções para dar dignidade à população brasileira e principalmente à população que mais precisa. Quando que um jovem tinha a oportunidade de fazer um curso de medicina se não fosse na escola, na universidade pública? Eu dou exemplo no Espírito Santo. No Espírito Santo eu sou egresso da escola técnica, que hoje é Instituto Federal. Nós só tínhamos um. Passou a ter 26 com o governo do presidente Lula. Então eu tenho que entender que o crime como fenômeno social, quando você faz um aporte dando dignidade à população, principalmente essa população que está sendo vilipendiada em seus direitos elementares, porque isso não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 6º da Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, direito ao lazer, direito ao vestuário, direito ao trabalho, direito à previdência social. Mas esses direitos estão deitados eternamente em berço esplêndido. Então, quando você tem um governo que tem esse olhar mais cuidadoso, com empatia para a redução da desigualdade, é preciso a gente entender que a gente tem que diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então, quando você tem um investimento, e aí eu falo assim, um investimento em todas as áreas, iluminação pública, saneamento básico, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, estímulo ao primeiro emprego. É claro que esse fenômeno social do crime com criminalidade, a tendência é reduzir. Então eu faço essa reflexão de que hoje essa redução significativa se dá efetivamente quando você faz
implementa políticas públicas para a redução da desigualdade. Seria um colchão de proteção social. Perfeito. Porque não há consenso ainda entre os especialistas sobre o que provocou essa queda tão vertiginosa. Não, mas eu tenho a plena convicção de que quando você tem a possibilidade de ver uma pessoa que nunca teve o básico, como o saneamento básico, ou iluminação pública. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo e nós fomos 6 filhos, você imagina. Meu pai, minha mãe, 6 filhos. A minha tia, irmã da minha mãe, morava com a gente. E um outro irmão da minha mãe, que era deficiente físico, cadeirante, corcunda, de 6 em 6 meses passava na minha casa. Nossa residência não tinha energia. Eu lembro que a gente usava lamparina. E eu lembro que quando eu passei na escola técnica, minha mãe chorando, falou assim, meu filho, se for necessário a gente vende nossa casinha para você estudar. Quando você vem dessa base e quando você vê um governo que implementa políticas públicas para dar condição para aquele jovem, quantos fabianos estão aí pelos rincões do Brasil? Quantas Renatas que estão por aí que queriam ser jornalistas, médicas, dentistas, psicólogas, que não têm oportunidade? Então, eu acho que tratar o crime e a criminalidade ou a questão da segurança apenas num viés punitivista, isso eu acho que é muito simples, é uma visão simplista, imediatista. É não querer encarar efetivamente o problema do crime e da criminalidade como um fenômeno social. E todos temos direito na redução desse fenômeno. Todos temos direito na redução desse fenômeno social. O seu projeto, ele chega na esfera do cuidado, né? Com o adolescente em conflito com a lei. O senhor está prevendo atividades externas, o senhor está prevendo avaliações, reavaliações a cada 6 meses, o senhor está prevendo uma participação mais ativa do Ministério Público e da Defensoria na avaliação de cada caso e cada ação que os jovens sofrem dentro de instituições. O senhor pode explicar um pouco que ótica de cuidado é essa que o senhor está querendo criar? A gente tem que entender que um dos objetivos primordiais do Estatuto da Criança e do Adolescente é promover o bem-estar da criança e do adolescente. A educação pública é uma determinação constitucional. Então, quando você fala em saúde pública, porque é muito triste você ver, eu estou sentindo isso como senador. Eu nunca exerci um mandato político, nunca. Eu fui delegado e professor. Então, eu fui eleito pela população capixaba, a quem muito me honra, e quero agradecer a população capixaba, como senador. Então, quando você vem para cá e que você fica instigado a implementar medidas que vão nessa direção, para você dar vez e voz a essa determinação que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo o bem-estar de todos, promovendo o bem-estar da criança e do adolescente, você tem que ter um cuidado de não fazer uma alteração legislativa apenas colocando o viés da punição. Não, eu estou falando, olha, eu vou tratar de forma diferente, comportamento diferente. Se você pratica um ato infracional equiparado a crime hediondo ou praticado com violência grave ameaça pessoal, o seu período de internação não vai ser esse de 3 anos. Vai ser até lá, porque aqui eu tenho a função do caráter retributivo pelo que você fez. Mas, além disso, a minha principal função é de readaptação ao convívio sociofamiliar. Daí a importância de você estimular e implementar essas medidas que o projeto elenca, que você muito bem falou. Então, eu acho que o que falta, às vezes, em nós políticos, é termos essa empatia no sentido de que eu não preciso ficar tendo um comportamento exacerbado apenas, né? Eu lembro que quando eu era delegado, eu lidava com 2 dores. A dor da família da vítima de um crime, mas a dor da família do autor do crime. Quantas mães que chegavam lá desesperadas porque eu estava autuando em flagrante o filho dela. Mas ali eu estou representando o Estado e eu tenho que entender que quem praticou um determinado ato, seja ele adolescente em conflito com a lei ou maior que seja imputável, tem que ter uma reprovabilidade pelo próprio Estado para não passar, não a sensação, mas a certeza da impunidade. Diante da queda contínua do número de internações, o senhor tem esperança de que o sistema possa agora melhorar? Eu tenho sim. Eu acho que quando você tem aí, e aí eu quero enaltecer o comportamento da Defensoria Pública, o comportamento do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, das varas da infância e juventude, né? Você tem profissionais ali de caráter interdisciplinar. Você tem aí conselhos tutelares que têm essa vocação para entender, porque não é fácil você
você alterar uma legislação numa área tão sensível, né? Você alterar e falar assim, nossa, nós temos que aumentar o período de internação, porque é uma discussão que causa um desconforto. Mas eu tenho que entender que essa é a função do Estado, porque se o Estado avocou para si a persecutio crimes, para evitar a justiça privada, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, eu tenho que dar, eu, enquanto Estado, seja através do Executivo ou do Legislativo, tenho que dar essa resposta de uma forma muito mais contundente, mas não deixando de ter a empatia e um caráter humanizador. Eu acho que esse é o grande desafio de um político, é ele saber mensurar, né? Eu sempre costumo brincar com a minha equipe que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei que ele é fenomenal, mas daquele jeito eu não vou conseguir passar. Daí a possibilidade da arte da boa política de você convergir com os divergentes. E aí ponderando, olha, isso vai aqui, vai ali. Dou o exemplo que eu fui o autor, com muito me orgulho, do piso da enfermagem. Eu previa lá 10 salários mínimos vinculados a 30 horas. Mas eu sabia que daquela forma não ia aprovar. Então a gente vai negociando, tirou as horas, mas aí vai colocando até chegar num valor adequado, né? Engraçado que eu fico assim, me toca muito esse projeto que eu fui autor dessa lei do piso da enfermagem, porque precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas no Brasil para a gente ver o valor desses profissionais. E isso me fez lembrar o que um filósofo chamado Victor Hugo fala. Tem uma frase maravilhosa, que ele falava assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem ideia muito boa, mas não é o tempo daquela ideia. Do piso da enfermagem, precisou vir a pandemia para vir a ideia no momento exato, no momento adequado. E aí foi aprovado a lei federal, alteramos a Constituição Federal, determinou fonte de custeio e hoje é lei o piso da enfermagem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno.
Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá! Doenças pouco conhecidas, sem tratamento, sem remédios, muitas sem cura, outras mortais. Vamos falar das doenças raras, que acometem milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu as dificuldades dos pacientes de doenças raras no país em conseguir tratamento para essas enfermidades. O Senado tem uma subcomissão específica para tratar de questões relacionadas às doenças raras e tem realizado audiências públicas. Na primeira, discutiu políticas para atenção integral e destacou o Dia Nacional das Doenças Raras. Hoje a gente tem um lugar aqui no Senado muito especial para os raros, que é essa subcomissão, capitaneada por a nossa senadora, que é a nossa inspiração nessa pauta, que é a senadora Mara Gabrilli. 29 de fevereiro é um dia raro, né? Então, é o dia 29 de fevereiro, é o dia instituído mundialmente para a gente falar sobre as doenças, para a gente falar sobre os avanços, sobre as necessidades e especialmente sobre a conscientização, fazer trabalhos de ações e iniciativas de conscientização. Quando se fala em doenças raras, o quadro é complexo. Algumas são conhecidas, outras, entretanto, sem diagnósticos específicos. E os desafios são muitos. A Organização Mundial da Saúde define doença rara, aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Mais de 70% delas têm origem genética. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo. A grande maioria afeta crianças, mas atacam também adultos e idosos. No Brasil, são cerca de 13 milhões com alguma dessas enfermidades. Nós não temos um plano nacional completo para enfrentamento das doenças raras. É um plano que visa sustentabilidade e ter um orçamento. E para isso temos que ter uma Secretaria de Atenção Especial para as Doenças Raras com o próprio orçamento. Nós não podemos mais tratar as doenças raras, né, na margem das outras doenças. Estamos falando de mais de 13 milhões de pessoas, mas a verdade mais de 40, 50 milhões, porque a família toda adoece. A Comissão do Senado discutiu novas tecnologias para tratamento das doenças raras, com enfoque específico na neuromielite óptica, doença que pode levar à cegueira e à paralisia total. A doença neuromielite óptica afeta a medula, que leva a um acometimento. Em poucos dias o paciente pode ficar sem andar. E também tem um risco, uma coisa que diferencia o surto da neuromielite óptica, pode ter risco de mortalidade. Não é uma doença que a criança nasce com isso, mas pode desenvolver em qualquer idade. 60% dos pacientes ficam cegos de um olho, pelo menos, o que está descrito ali como homorose, e 50% plégicos em 5 anos. Além disso, metade dos pacientes tem capacidade moderada e 1/3 tem mortalidade em 5 anos. Senhores, muitos cânceres não têm essa mortalidade. E mais uma particularidade da neuromielite óptica. Ela afeta muito mais as mulheres e, principalmente,
as mulheres negras. 9 a cada 1 homem com neuromielite óptica, nós temos 9 mulheres com neuromielite óptica. E mais comum em mulheres negras e pardas. 9 vezes mais frequente em mulher, na mulher preta e com piores determinantes sociais de saúde. Eu venho da Bahia. A Bahia, dentro do cadastro nosso da BNMO, é o estado que tem mais pessoas com neuromielite óptica, por uma questão também, como já foi dito aqui, mulheres pardas, né, não brancas. Então vamos saber mais sobre a neuromielite óptica. É uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e sem cura atualmente. A causa é desconhecida e é mais comum em mulheres de meia idade, de 30 a 40 anos. Pode causar deficiência visual e progredir para a paralisia total e até levar à morte. A gente não sabe ainda, do ponto de vista científico, se isso é determinado por algum fator imunogenético relacionado a alguns fatores, proteínas, chamada HLA desses pacientes, ou se é determinado pelos famosos determinantes ou condicionantes sociais de saúde, porque muitas vezes a população não branca, a população preta ou parda, ela tem uma dificuldade maior de acesso a situação, acesso à saúde, né, a prestadores de saúde para o diagnóstico. E isso leva a um erro e um atraso do diagnóstico, principalmente dos pacientes que começam com essa síndrome tão chamada de área postrema, que é a síndrome de náuseas, vômitos incoercíveis e emagrecimento, perda da visão, e leva muitas vezes esse paciente a fazer um diagnóstico errado de esclerose múltipla, que é outro espectro dessa doença. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Então, como vou permitir que isso aconteça todo dia e ninguém vai preso? Porque isso é crime. Isso é crime. Vimos aí confundida com a esclerose múltipla. E o tratamento errado pode agravar o quadro da doença. E pior, na confusão dos diagnósticos, os pacientes com neuromielite óptica podem ser ainda mais prejudicados. Essas duas doenças, elas podem andar com aspectos clínicos parecidos, mas a neuromielite óptica ela é muito mais grave. E pior, o tratamento para esclerose múltipla, que hoje tem um protocolo de condutas terapêuticas do SUS, essas medicações pioram se o diagnóstico for neuromielite óptica. Então, o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado é de suma importância. A neuromielite óptica, por muitos anos, foi considerada uma variante da esclerose múltipla. E, inclusive, isso é um dos motivos da nossa audiência pública, os pacientes com neuromielite óptica utilizavam o código de doença, o CID de esclerose múltipla. Só que descobriram um marcador específico, um anticorpo, a aquaporina 4, um anticorpo que define a neuromielite óptica. E olha que importante, alguns tratamentos da esclerose múltipla podem piorar a neuromielite óptica. E aí separaram a doença. Enquanto que a esclerose múltipla, o código de doença é CID-G35, a neuromielite óptica virou CID-G36. E aí o que aconteceu automaticamente? Os pacientes com neuromielite óptica perderam todos os direitos. Perderam o direito de auxílio à doença, perderam o direito de se aposentar, perderam o direito de ter isenção de imposto de renda, perderam o direito de ser reconhecido como portador de uma doença grave. Parece uma coisa simples, viu, pessoal? Mas a gente fazer diagnóstico diferencial lá na ponta, sem ter um arsenal de exames, diagnósticos para nos dar suporte, não é muito fácil. A gente realmente, quando a gente vê um quadro desse, a gente pensa logo em esclerose múltipla, mais do que neuromielite, né? Então, essa nossa discussão aqui também serve para alertar não só os gestores do SUS, mas também os colegas que estão na ponta, para que a gente possa ter mais cuidado com o diagnóstico diferencial, que a diferença é muito tênue na prática. E mais dificuldades. Quem sofre de neuromielite óptica não consegue acesso ao SUS para fazer o exame necessário. Para essa doença hoje no Brasil, o paciente não tem acesso ao SUS, a um exame que é um exame acessível, que não é de alto custo, que é um exame de sangue simples para diagnosticar a neuromielite óptica nesses pacientes. Então, se a primeira pauta era aumentar os direitos de acesso ao paciente, a segunda é a urgente incorporação do teste do anticorpo anti-aquaporina para definir o diagnóstico dos pacientes com neuromielite óptica. É uma doença que os surtos, ou seja, os sintomas são mais graves que a esclerose múltipla. Então, a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos, acesso à oportunidade diagnóstica e acesso à oportunidade de tratamento. E as críticas não param por aí. Produtos e procedimentos médicos que poderiam ajudar os pacientes da neuromielite óptica não são considerados pela Conitec, órgão do Ministério da Saúde,
responsável por esses registros. Não temos um PCDT para neuromielite óptica no Brasil. Para efeito de comparação, a esclerose múltipla tem um PCDT com 10 medicações disponíveis. Medicação oral, medicação injetável, medicação de aplicação subcutânea. A neuromielite óptica não tem um PCDT. Tivemos a recente submissão de uma medicação endovenosa, uma vez a cada 6 meses, para a incorporação da neuromielite óptica e a negativa da Conitec. E, nesse sentido, foi dito que uma das questões que dificultam a incorporação é que a gente não tem uma linha de cuidado e a gente não tem o teste do anticorpo. Então, isso também é uma urgência, a incorporação do teste do anticorpo para a neuromielite óptica. Existe 2 medicamentos off-label que tratam essa doença. Então, não seria a obrigação da própria Conitec ser demandante de um protocolo clínico que avalia que tem de tratamento para essa doença? Segundo ponto que a Conitec falou sobre limiar de custo-efetividade. Está aqui a doutora, sabe, o doutor. Nós estamos falando de uma doença ultra rara. O ex-ministro Queiroga deixou claro no decreto, doenças ultra raras não entram no limiar custo-efetividade. É complicado, né? Se a própria Conitec não respeitou o decreto, então vai ficar difícil, desculpa, a gente entender. Terceiro ponto. Desde quando a linha de cuidado é uma obrigação na Conitec na prática para incorporar um medicamento para doenças raras? Se isso é uma obrigação, 90% dos medicamentos que temos hoje incorporados para doenças raras não tem um protocolo. Aliás, se vamos falar de obrigatoriedade de um raciocínio bom, tem que incorporar diagnóstico daquela doença, protocolo completo e depois o tratamento medicamentoso. Então, nada está sendo feito da forma correta. E na luta para conseguir tratar a doença, muitos pacientes, isso pode sair ainda mais caro para o Estado. As pessoas que têm anemia não têm acesso à saúde e o que acontece? A gente precisa judicializar para ter acesso ao tratamento. E eu fiz esse levantamento no site da Jus Brasil, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem 3.009 processos de pessoas com NMO contra o Estado. Tem 2.243 processos de NMO contra planos de saúde. Então, um medicamento que tem um preço X, ele acaba tendo um preço 3x. Qualquer doença rara, degenerativa progressiva, que demora diagnóstico mais de 5 ou 6 anos, podem ter certeza que gasta muito mais o paciente não tratado da forma certa do que o paciente tratado da forma certa. E nós estamos tendo um estudo na Casa dos Raros, em Porto Alegre, estamos fazendo esse estudo e vamos comprovar que o gasto é muito menor quando você tem um plano de manejo adequado ou um diagnóstico precoce. Então, se estão falando de gasto, custo-efetividade, impacto orçamentário, então vamos fazer o estudo. Porque o Ministério da Saúde até hoje não faz um estudo de quanto custa o paciente raro. Vamos pegar grupos de doenças e nós vamos ajudar. E como a doença não espera, o caminho é buscar tratamento alternativo. Muitos pacientes usam rituximab, que é um tratamento off-label, uma medicação off-label, mas que tem sido usada ao longo dos anos, porque até então nós não tínhamos medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da NMO. A gente tem medicamentos estudados para NMO, com alta eficácia. Por que não incorporar? Por que não ter disponível no SUS? Né? Nenhum argumento vai ser plausível se a gente pensar que hoje a gente não tem medicamentos no SUS, porque o rituximab e a azatioprina, que eram os medicamentos até então usados, são considerados off-label. O médico, para que a pessoa não fique sem medicação, bota o CID da G35. Foi uma forma que os médicos acharam de não deixar esses pacientes sem medicação. Então, isso é um dado muito importante, principalmente porque não existem dados sobre NMO no SUS. E o Legislativo tem projeto de lei no Senado para ajudar os pacientes com essa doença. A proposta reconhece aos doentes de neuromielite óptica o direito à concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, além de isenção no imposto de renda. Aqui a gente pode, com a ajuda dos nossos colegas senadores e senadoras, fazer com que esse projeto seja pautado o mais rápido possível, porque
eu acho que basta pautar, porque ninguém será contra esse projeto aqui. Em nome de todos os pacientes e suas famílias que estão aqui, a gente precisa botar esse PL para votação. Até 2004, as pessoas com NMO, elas eram consideradas uma vertente da esclerose múltipla. Então, elas tinham os direitos garantidos. Quando a doença se torna uma doença autônoma, se perde todos os direitos legais. Então, a gente precisa reaver essa questão para que as pessoas... São 20 anos e nada mudou. Melhoria no acesso aos serviços de saúde, regularização de medicamentos, recuperação de direitos sociais. As muitas demandas dos pacientes com neuromielite óptica. O que é mais importante aqui é a aprovação da linha de cuidado e do diagnóstico desses pacientes. A gente tem cerca de 700 pacientes com suspeitas dessa doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 400 deles positivos para sacoporina, e esse diagnóstico só foi feito através de linhas de pesquisa específicas. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então, o que a gente espera dos senhores como gestores e determinantes das nossas políticas públicas era uma maior celeridade para o desenvolvimento de linhas de cuidados adequadas para esses pacientes, que evitem atraso no diagnóstico, que proveia métodos diagnósticos adequados ao SUS, que provê 70% da nossa população, e principalmente a população mais acometida por essa doença, que é a mulher de 40 anos, de cor de pele preta ou parda. E com um diagnóstico precoce que não ocorra, por consequente, atraso no tratamento, seja ele com as medicações mais novas ou com as medicações antigas, mas a gente precisa o diagnóstico precoce para todos os pacientes. Em resumo, eu acredito que para essa doença rara, para essa doença grave, é fundamental o aumento do acesso aos direitos, o CID G36 da neuromielite óptica ser considerado garantidor dessas questões previdenciárias, auxílio-doença, que haja uma criação de linha de cuidado em urgência para a incorporação do teste da aquaporina 4 como método diagnóstico para a neuromielite óptica e a construção de um PCDT, que a Conitec receba e veja a importância de uma doença órfã que não tem tratamento, sem acesso público, sem acesso pelos planos de saúde, para construir a história e modificar a vida dessas pessoas, desses adultos jovens, dessas mulheres negras, desses pacientes em geral que têm essa doença autoimune como diagnóstico. 86% das pessoas que estão cadastradas hoje na Catalogação Nacional de Pessoas com NMO, da BNMO, precisam do SUS. 86% usam o SUS. A gente precisa urgentemente colocar NMO em todos os pontos que são necessários nesse país para que a gente tenha os direitos garantidos, para que a gente tenha a linha de cuidado garantida, para que os remédios off-label sejam trazidos para a gente, porque a gente está adoecendo de outras coisas por estar tomando medicamentos que não são específicos para a patologia que temos o diagnóstico. A situação de desespero de quem se sente desamparado e o desabafo de médicos que atuam na linha de frente. A gente se sente mais impotente ainda quando a ciência já descobriu. A gente sabe que um remédio para um paciente que perdeu uma visão não vai perder o outro olho. Para um paciente que está com dificuldade de andar, se a gente instituir esse remédio, ele pode não ter um novo surto e não ir para a cadeira de roda. Só que existe, está aprovado na Anvisa e a gente não consegue dar acesso a esse paciente. A minha pergunta aqui é: o medicamento foi solicitado, o inebilizumab recentemente, foi negado, com justificativas que a gente quer entender. E a gente rodou uma carta pública, a gente solicitou uma audiência pública também e não tivemos esse pleito atendido. E a questão que fica é: por que estão nos negando? Sendo que para várias outras doenças que, se a gente buscar aí na história desse Brasil, em uma história recente, há medicações muito mais caras, porque é questionado sobre o valor, aí é questionado sobre linha de cuidado, porque não tem a linha de cuidado. Mas quem é que tem que construir essa linha de cuidado? É quem está dizendo que está negando para a gente o medicamento, porque tem que ter uma linha de cuidado. Então, existe, então, um rito, existe, então, uma linha sucessória de atividades, de protocolos a serem seguidos. Ok, a gente está aqui para ajudar, para apoiar e para acreditar e confiar nisso. Mas e aí? Quem é que vai agora pegar e meter a mão na massa, literalmente, para fazer isso? Estamos elaborando e já em fase de votação de um consenso brasileiro de especialistas em neuromielite óptica. E após esse consenso, a gente quer submeter nas revistas científicas e motivar que a Conitec aceite que é obrigação do SUS fazer o diagnóstico
e prover o tratamento. Porque eles não podem argumentar que eles não vão dar o tratamento porque não tem no SUS um simples exame de sangue que é necessário para o diagnóstico. É necessário que exista uma linha de cuidado e que a Conitec acate as nossas decisões. É desesperador para nós médicos que estamos na trincheira vermos os jovens com 30, 40 anos tendo que ficar desempregadas ou com perda da vida produtiva e sendo cuidadas por outros familiares por falta de acesso a um diagnóstico e um tratamento adequado. A impressão no Brasil é que quando a gente tem um protocolo, por exemplo, como já existe da esclerose múltipla, é mais fácil aprimorar. É mais fácil incluir uma nova terapia, é mais fácil modificar um exame, mas o primeiro passo numa doença que não tem um diagnóstico no SUS, não tem um tratamento no SUS, parece que é o mais difícil. O que a gente ouviu, né, da Conitec é que a gente tem, que o tema tem relevância, que não há dúvida da eficácia dessas novas medicações on-label para a neuromielite óptica, mas que não há espaço na lista desse ano para essa discussão. E isso conflita com a urgência de uma doença, que quando o surto ocorre, em uma semana o paciente pode estar cego, em uma semana o paciente pode estar dependente de uma cadeira de rodas, em uma semana o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória e para óbito. A gente está cansado de não ter assistência, de judicializar o que não precisa, de não ter, de bater em porta e não conseguir nada. Então, sinto muito mesmo por tudo isso que acontece e é para isso que estamos aqui todos unidos para que a gente consiga chegar em lugares que a gente não chegou até agora. Neuromielite óptica, uma doença grave que afeta a todos na família. Depoimentos de quem convive com a doença. Culturalmente, essas mulheres, elas cuidam da família. Elas cuidam da mãe, elas cuidam da avó, de filhos, às vezes 3, 4 filhos. São chefes de família. E se essa mulher, ela é afetada e ela não tem um diagnóstico de forma célere, porque não tem o teste no SUS e não tem o tratamento correto, porque não está também disponível no SUS, ela se torna uma pessoa improdutiva, por diversas razões. E aí quem é afetado? Toda essa família, que depende dela. Eu trago a história de uma mãe lá do Ceará, que tem NMO, tem 34 anos, e quem leva essa mãe, que hoje está 100% cega, é uma criança de 8 anos, para fazer o tratamento. E eu estou falando de uma realidade, lá no Ceará. Então, tem uma criança de 8 anos que perdeu a infância dela, porque a partir de agora ela foi promovida a ser cuidadora de uma mãe. Por quê? Porque essa mãe não conseguiu chegar no acesso rápido ao diagnóstico dela e ela não conseguiu, demorou, que a gente chama de saga, né? Na BNM a gente chama da saga do diagnóstico. Foi uma saga tão grande que essa mãe se viu em uma situação de hoje estar cega 100% e ter uma criança de 8 anos que é quem leva ela para ser atendida. E aí eu pergunto, né? Como que a NMO não afeta a criança? Ela afeta a mãe dessas crianças. A paciente, antes de ele viver, ele precisa ter dignidade. No momento que eu deixo um paciente 5 anos na fila do SUS, um crime que ninguém está fazendo nada. Um crime que estou permitindo que esse paciente morre ou degenera nos olhos da família. A mãe deixa de trabalhar, deixa de contribuir, ela fica mais doente que o próprio filho, enquanto ela está esperando o primeiro atendimento. Então, a gente está falando aqui de uma doença que ela vai arrasando, ela vai debilitando, ela vai, como no meu caso, cegando. Tive a oportunidade de voltar a andar, isso foi incrível, porque naquele momento eu também tive o acesso ao tratamento rápido, que o meu diagnóstico foi demoradíssimo, foram 2 anos. Mas hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos, que não me permitiram mais seguir a minha carreira, o trabalho de jornalista, o trabalho de relações sociais, que foi sempre que eu desenvolvi. E, principalmente, naquela ocasião, a minha filha tinha 10 anos. Ela também quase virou uma cuidadora, mas ela não virou porque eu tive apoio. Mas o que eu vejo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse Brasil são mães, são pessoas que não têm essa estrutura e as crianças estão com vidas extremamente dificultadas. E nós não estamos falando aqui só de medicamento. 95% dos pacientes não têm tratamento, das doenças não têm tratamento medicamentoso, mas tem como mudar a qualidade de vida do paciente através de um plano de manejo correto. Encurtar a jornada do paciente, diagnóstico precoce, fazer um trabalho integral dos profissionais de saúde para atender de uma forma integral
Hoje o paciente fica pipocando de um serviço para o outro, leva 5 anos para passar por uma equipe multidisciplinar. Enquanto está esperando o especialista correto, ele não está em casa brincando. Ele está sendo internado várias vezes por ano, fazendo procedimentos errados, exames desnecessários para chegar a um especialista, quando tem sorte, né, de chegar a um especialista. E a mãe está tomando medicamento para depressão, porque ela não dorme. O marido já deixou ela em casa, 72%. Nós fizemos a pesquisa na Febre Rara, 72% das mães viraram solteiras após descobrir doença rara com os filhos. O marido, infelizmente, larga, deixa ela sozinha, sem trabalho, sem nada. Então, isso também custo-efetividade. Cadê o custo disto? Durante a medicina, a gente é formado para atuar individualmente, o Herval com cada paciente dele. A neurologia ensinou para a gente que, às vezes, o nosso papel, quando ele é coletivo, ele é ainda mais poderoso. Então, estar numa audiência pública como hoje, trazendo o que a gente vive com vários pacientes há mais de 10 anos, faz mais sentido ainda o que é ser médico. Então, eu agradeço essa oportunidade e eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja aprimorando um protocolo e uma linha de cuidado já existente para todos esses pacientes aqui com neuromielite óptica. É isso. Cuidado integral aos pacientes, às famílias. Pesquisa e tratamento acessível. A doença não espera. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Nós temos outros problemas bastante sérios. Por exemplo, um problema que muitos pecuaristas também estão drenando as áreas úmidas do Pantanal, e isso ocasionou com que essas áreas ficassem mais secas ainda do que ficariam se não houvesse drenado. E com isso também há um acúmulo de biomassa maior. Então você vai ter um acúmulo de biomassa maior que também fica suscetível aos incêndios florestais. Cada ano que passa, os desastres estão tendo maior magnitude, maior severidade e acontecendo com menor espaçamento de tempo, ou seja, com mais frequência. Estão tomando dimensões gigantescas, como está acontecendo no Pantanal. E, infelizmente, é uma catástrofe que já foi anunciada. Desde quando a Amazônia começou a pegar fogo, vários cientistas já alertaram sobre isso. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre,
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso.
Também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evitam a judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso.
se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era, é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre o concurso de juiz nem está na lei, está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras.
É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica, de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então, as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo, porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa, a pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação. Aí tem, às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas. Tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado. Mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei.
A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, é exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter, assim, algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da... Diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público, entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional, a lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos, agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro, então já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está medindo, está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe,
como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Ninho, Laninha e atividade criminosa de ateasfero. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética.
A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O surf é declarado patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos alunos de todo o Brasil, literalmente, procurando ter uma experiência ou aprender realmente esse esporte. Câmara dos Deputados debate ensino superior para indígenas. O difícil não é entrar, o difícil é sair formado. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha. Eu sou esse Rio Grande imenso, querência que eu quero bem. Quanta inspiração me vem, sou o corcóvio do potro, só não sou mais do que os outros, nem menos do que ninguém. Conheça a cidade de São Luís pelo olfato, a Ilha do Amor e seus cheiros. Sentiu a presença de caranguejos sem sequer ter visto um. Logo, localizamos eles. Oi, pessoal. Que tal saber o que os parlamentos têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Olha só que bacana! O surf foi declarado patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. O objetivo é promover o esporte nessa cidade, que já é sinônimo de mar. Aloha! Num dia bom para surfar, o mar está clássico, com muitas séries e sem marau. A gente não está no Havaí, mas vamos combinar? O Rio tem tudo a ver com esse esporte. Temos muitos mares ideais no Rio de Janeiro, em especial a Praia do Arpoador e a Praia do Recreio e Macumba. Temos ondas que são consideradas próprias para a iniciação, né? O tipo de onda. A Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei para tornar o surf um patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. A iniciativa quer contribuir para o desenvolvimento do esporte no Rio. É um esporte que está em contato com a natureza, né? Então você está na praia e tal, o pessoal gosta de vir muito para a praia aqui no Rio de Janeiro e agrada, né? É uma coisa que a pessoa se sente bem, vindo pegar onda de manhã cedo, faz bem, é saudável. Quem acompanha essa onda já ouviu a história de que foi a Praia do Arpoador a porta de entrada do surf no Rio de Janeiro. Isso nos anos 50. De lá para cá, o esporte só vem crescendo na cidade. Agora, principalmente depois de a gente ser no esporte olímpico, a procura aumentou total. A gente tem galera de Minas, de Brasília, nós temos alunos de todo o Brasil, literalmente, procurando ter uma experiência ou aprender realmente esse esporte. A cirurgiã Gabriele veio buscar sobre a prancha o equilíbrio emocional que precisa para trabalhar. Aqui é um momento que eu consigo relaxar, consigo ver um pouquinho, né,
o mar, a vida. Então, assim, eu acalmo um pouco minha mente para conseguir no trabalho dar 100% de mim. Por essas e outras, todos concordam que o surf é tudo de bom e merece ser patrimônio cultural do Rio. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. No dia 20 de setembro, milhares de gaúchos participam dos festejos pelo Dia da Revolução Farroupilha. Por todo o Rio Grande do Sul, a data é comemorada com desfiles, acampamentos tradicionalistas, apresentações artísticas e outros eventos nos quais a cultura gaúcha é exaltada. Os festejos remetem ao aniversário da Revolução que começou no dia 20 de setembro de 1835 e foi a mais longa guerra separatista da história do Brasil. A resistência da proclamada República Rio-Grandense diante do Império do Brasil, que durou quase 10 anos, é lembrada com orgulho pelos que se identificam com o gauchismo e com os valores farroupilhas de liberdade, igualdade e humanidade. A motivação para a revolta era sobretudo a economia, ligada aos impostos cobrados sobre o charque, que enfrentava maior taxação fiscal do que o charque estrangeiro. Os farrapos defendiam maior proteção do charque gaúcho contra a concorrência platina e redução dos impostos de importação do sal. Além de idade para reforçar os laços comunitários e o orgulho da entidade gaúcha, promovendo a valorização das tradições que caracterizam o povo do sul do Brasil. E vai por conta do parceiro agora. Sou as vestes de um gaúcho, eu sou a bombacha e sou o lenço. Eu sou esse Rio Grande imenso, querência que eu quero bem. Quanta inspiração me vem, sou o corcóvio do potro, só não sou mais do que os outros, nem menos do que ninguém. O tradicionalismo gaúcho envolve práticas, costumes e modos de vida que remetem ao cotidiano da região. A participação da família no tradicionalismo é vital para a continuidade e a valorização da cultura regional, garantindo que as tradições sejam mantidas vivas e adaptadas às novas gerações. Eu comecei a frequentar o Aras de um cliente nosso, que isso eu tinha meus 6 anos, e isso ali despertou um amor em mim pelos cavalos e pela tradição, e ali eu pude ver como é linda a tradição gaúcha e até hoje eu sigo cultivando ela. As atividades campeiras também é um legado da família, seja no preparo do churrasco ou no lazer, com o tradicional jogo de carta, que estão sempre presentes no Rancho da Amizade, que é montado há quase 10 anos pela família Bush. Minha filha Eduarda começou a andar a cavalo, era uma mini gente que nem os outros, e hoje está aí uma moça e há muitos anos aí não abandonou e gosta. Isso é bem gratificante. A gente tem um lugar aí para receber os amigos, a família e tudo mais, né? É bem gratificante e muita felicidade de poder fazer isso. As comemorações também ocorreram na Câmara Municipal de Caxias do Sul. As atrações ocorreram em plenário, durante as sessões ordinárias e no espaço Rancho do Bardoso, ambos localizados no subsolo da casa. Aqui no Legislativo Caxiense ocorreu a segunda roda de chimarrão e poesia de poetas e músicos de Caxias do Sul e de toda a região. E as minhas velhas retinas, atrás de si, guardam ânsias de uma saudade tão grande que põe amargos na boca. O Rancho do Bardoso recebeu esse nome em homenagem ao servidor público Vilmar Silvério Pinto. Nascido em 13 de julho de 1934 em Vacaria, ele faleceu em 22 de março de 2008, sendo que foi o funcionário na função de motorista da Câmara Municipal. Conforme relatos de servidores e vereadores, no mês de setembro era comum vê-lo com uma cuia nas mãos e trajado com bombacha e lenço, convidando os colegas a participarem de almoços e atividades tradicionalistas.
O risco que o uso do cigarro eletrônico representa para a saúde foi o tema abordado pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o médico Romualdo José Ribeiro Gama, durante o grande expediente em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado. A preocupação vem aumentando conforme os chamados vapes se popularizam, principalmente entre os jovens, mesmo que a comercialização desses produtos seja proibida no Brasil desde 2019. Existe uma celeuma no sentido que o cigarro eletrônico dá menos prejuízo do que o cigarro tradicional. Mas, ao contrário, existe uma adesão muito grande, principalmente entre adolescentes, em que usando o cigarro eletrônico, como tem aroma, como eu citei a doença da pipoca, que tem o gosto, o cheiro da manteiga, eles aderem muito mais ao cigarro eletrônico. E, evidentemente, que isso aí vai facilitar muitas doenças. Além das tradicionais que a gente sabe sobre câncer, outras doenças, inclusive com alteração do DNA. Entre os dados apresentados pelo médico está o seguinte: em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde e o Estudo Nacional sobre o Uso de Drogas entre Adolescentes, aproximadamente 1 em cada 4 jovens brasileiros com idades entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarros eletrônicos, o que representa 24,6%, números maiores que os de 2022, quando a estatística era de 20,3%. Isso também aumenta a apreensão dos deputados estaduais. A gente ganha em imposto por um lado e gasta 3 vezes, 4 vezes mais para tratar das pessoas, porque quem tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por resto da vida vai depender do sistema com oxigênio, com internações e comprometimentos da sua vida, não podendo até mais trabalhar muitas vezes. O objetivo foi expor aos parlamentares estaduais o receio com os impactos que o projeto de lei 5.008 de 2023, que tramita no Senado Federal, pode trazer. O PL pretende permitir, com regras, a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Apesar de não ser uma atitude da Assembleia Legislativa do Paraná, mas eu acho que a gente pode mover os nossos deputados federais e senadores para que sejam contra isso lá em Brasília. Isso aí realmente seria contra a saúde não do paranaense, mas a saúde do Brasil. Nós temos uma interlocução, com certeza, aqui com o doutor Romualdo, com o apoio do nosso deputado Alexandre Cury, Tercílio Turini, Fábio Oliveira. Nós estamos pensando, o nosso Romanelli também, fazer um documento para a Câmara Federal e o nosso senadores para que não aprovem esse projeto. Esse projeto é temerário e nós podemos conversar, inclusive, com a nossa bancada federal e Senado, para que ele não prospere na casa, na alta casa aí da legislativa do Brasil. O ensino superior para indígenas foi tema de seminário aqui na Câmara dos Deputados. Um encontro nacional de estudantes indígenas reuniu em Brasília universitários de todo o Brasil. Para eles, a educação diferenciada para os povos originários é de extrema relevância. As dificuldades para chegar às universidades começam nas aldeias. Isabel Munduruku, da Universidade Federal do Amazonas, denunciou que a atual seca dos rios no Amazonas poderá impedir o acesso de muitos indígenas ao ensino superior. Para a gente, no estado do Amazonas, o Enem ele é uma das únicas alternativas que a gente tem para adentrar a universidade. E os estudantes do nosso estado ficarão sem fazer o Enem, porque eles precisam sair dos territórios, precisam sair das suas aldeias para fazer um vestibular nas cidades, nos municípios, e eles não têm como sair. Então, tudo isso para a gente requer um olhar muito específico, um olhar diferenciado. Um dos maiores entraves para os indígenas nas universidades é a língua. Muitos estudantes não dominam o português, destacou a professora Altaci Cocama, do curso de Letras da Universidade de Brasília. É tão sufocante, tão pesado esse português acadêmico, que muitos de nós não conseguem permanecer, passamos a ter problemas psicológicos de tanta cobrança, porque nós nos achamos incapazes de entender o que está escrito em quantos autores teóricos, epistemologias.
Na pós-graduação não é diferente. Somente na Universidade de Brasília são mais de 50 indígenas fazendo mestrado e doutorado. A Ilha Tapajós faz pesquisa para a articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente, enquanto pesquisadores, enfrentamos uma grande dificuldade para ter os nossos objetos de pesquisa validados, porque os não indígenas criam métodos, criam metodologias que impedem com que a gente possa pesquisar a nossa metodologia a partir da nossa perspectiva. Mas não entendem que nós trazemos a inovação para a universidade. O sistema de cotas para o ingresso no ensino superior e a Bolsa Permanência para que os estudantes possam se manter nas universidades são fundamentais, mas não bastam, disse Neto Potiguara, que faz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As universidades não estão preparadas e não foram preparadas para receber. Então, assim, o difícil não é entrar, o difícil é sair formado. Então, que futuro nós queremos dentro de uma universidade, seja em uma graduação ou em uma pós-graduação? São 46 mil universitários indígenas no Brasil. Esse número representa apenas 0,5% da população universitária brasileira. A maioria dos cursos está voltada para as necessidades dos territórios. Quando a gente pensa universidade e aí pensa essa juventude nas diversas áreas do conhecimento, nos diversos cursos, né? E hoje os que são mais buscados pela juventude indígena estão na saúde, no direito, nos projetos de bem viver e na educação. Então, esses são as áreas mais procuradas, porque se tem a urgência de potencializar a vida nos territórios. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, pediu a realização do evento. Ela afirmou que a presença indígena na academia enriquece o ambiente com a diversidade cultural e de pensamento. Quando nós entramos, a nossa luta não é somente para formar, mas é para sair inteira, é para indigenizar, é para reflorestar o pensamento. Eu sou a primeira mulher indígena a fazer doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, vou defender o mês que vem, e a importância da nossa presença nesses lugares para pensar a nossa existência, que está correlacionada com as questões climáticas, que está correlacionado com a cultura brasileira, que está correlacionado também com o direito territorial. Sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, a cidade de Paris trocou experiências sobre acessibilidade com o Senado do Brasil. Paris, a cidade mais visitada pelos turistas de todos os continentes, não foi construída dentro dos modernos conceitos de inclusão e acessibilidade. Conciliar os espaços públicos para que sejam receptivos às pessoas com deficiência, respeitando o patrimônio histórico e arquitetônico, é o desafio diante das autoridades competentes. Responsável pelo setor durante as Paralimpíadas, a vice-prefeita da capital da França recebeu a visita da senadora Mara Gabrilli. É muito importante dizer que eventos como os Jogos Paralímpicos, eles ultrapassam os benefícios do esporte, que são referências importantes para pensar em políticas públicas. Com esse objetivo, me reuni com a dona Anne Arrage, que é a vice-prefeita de Paris, responsável pelas ações que garantiram a acessibilidade na cidade durante as Paralimpíadas. Foi um encontro muito produtivo, com trocas enriquecedoras sobre a garantia da plena participação das pessoas com deficiência na cidade. E assim, é óbvio que todas as cidades têm seus grandes desafios. No Senado Federal, a tarefa tem sido encaminhada pelo Núcleo de Responsabilidade Social, que há mais de uma década vem empreendendo ações inclusivas, encaminhando propostas e soluções efetivas de acessibilidade. A vice-prefeita engajada ficou empolgadíssima quando eu mostrei toda a reforma que a gente realizou no Senado e na Câmara Federal, para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a todo e qualquer espaço do nosso Congresso. Numa homenagem aos 412 anos de São Luís, a TV Assembleia do Maranhão embarcou numa jornada sensorial, onde cada canto da chamada Ilha do Amor
se revela através dos 5 sentidos. A matéria que você vai ver agora fala dos cheiros da cidade. Do litoral à parte continental, tem a São Luís que vemos, que ouvimos, garça, que saboreamos, e a São Luís que exala seu cheiro bem característico. Uma diversidade de aromas que desperta todos os outros sentidos. Que tal começar pelos cheiros dos mercados e feiras da cidade? Entre as variedades, as ervas e temperos ganham destaque. Quando já chega aqui na loja, a pessoa já sente cheiro bom. O Celso é dono de uma loja de temperos no Mercado Central e mostra, entre tantas especiarias, uma que foi criada por ele. É o tempero seco, na hora que a gente chega pela manhã já vai fazendo. Aí ele exala mesmo, ele vai quase 3 metros, 4 metros para frente. Esses temperos são a base de alguns dos pratos mais saborosos que encontramos nos restaurantes e sabemos isso pelo cheiro da comida. Memória olfativa de quem vive na ilha. Consegue identificar qual o tipo do peixe quando sente o cheiro? Pescada, né? Pescada. É um cheiro bom, né? É cheiro bom. Essa pescada que é da costa aqui do Maranhão não tem igual, né? É bem agradável. Rapaz, aquela ouriça ali é cheirosa, né? Bem ali atrás. É, bem cheirosa. É bem cheirosa, a ouriça ali. É agradável. Para além do cheiro que atrai olhos e paladares, tem aquele que às vezes nem imaginamos de onde vem, mas que nos preenche com uma sensação única. O cheiro do mato, do mar. São Luís é uma ilha cercada pela natureza. Existem algumas áreas em que encontramos apenas a vegetação. Em outras, o mar com areia. Mas em quase toda a ilha, temos o mangue. Essa região onde há o encontro dessas duas partes. E nele encontramos muito mais do que o cheiro da marisia. Aqui são vários os odores. Convidamos a professora e bióloga Flávia Moschel para nos ajudar a perceber os vários cheiros do mangue. Ela, por sinal, tem o olfato apuradíssimo. Sentiu a presença de caranguejos sem sequer ter visto um. Logo, localizamos eles. Olha aqui, tá? A professora também mostra as flores que nascem na vegetação local, muito visitadas por abelhas tiúba. Flores que exalam um perfume leve e adocicado. Esse aqui são poucas, mas cheira um pouquinho aqui. Vê se você sente o cheiro. Exatamente o cheiro, É cheiro de argila, inseto. Não para por aí. Cavando um pouco da lama do mangue, a professora extrai um pouco do que está no solo. Dali, vem outros cheiros. O material orgânico que chega, que são os nutrientes, essas folhas, né? Tudo isso aqui, né, vai ficando lá no fundo. Os caranguejos, os grandões, os menores, as coisas, eles escavam. Quando escava, o ar penetra, que foi o que eu acabei de fazer. Eu escavei, o ar penetrou. Quando o ar penetra, né, então esse material que fica reduzido, e ao reduzir ele fica lá no ciclo dos enxofres, o ferro longo, as cadeias longas, eles oxidam. Quando eles oxidam, o que é oxidar? Degradar. Eles degradam. Então as folhas, tudo começa a degradar rapidamente. Esse paraíso aqui que a gente só tem a agradecer a Deus, né? Todos esses aromas fazem parte do dia a dia da Luzia, que vive na beira da praia há cerca de 30 anos. Ela tem o prazer de sentir o cheiro do mangue e do mar todos os dias.
esse cheiro bom que a gente sente. Só a gente entrar ali, a gente já sente aquele cheiro, aquele aroma, assim, aquela... A gente fica até pasmo de ver essa paisagem, aquilo tudo é maravilhoso aqui para nós, aqui nessa beira de praia. Esses cheiros tão próprios de São Luís inspiram memórias e sentimentos. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Deu até para sentir um cheirinho de mar, não foi? Parabéns, São Luís! Você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação aqui é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau, pessoal! Meu nome é Larissa Sena, eu sou de São Paulo, sou estudante de Direito e eu vim falar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer o espaço. São lugares que normalmente a gente vê pela televisão e a gente acha que não tem uma proximidade com a gente, mas quando a gente está aqui a gente vê que isso foi feito para o público, é um espaço que a gente deve ocupar, que a gente deve ter certeza de como funciona, quem são as pessoas que ocupam. Então, eu acho muito importante a gente visitar, conhecer. Tem muitas visitas, a visita guiada é ótima, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, venham conhecer. Representa a democracia. Acho que é algo que a gente lutou para conquistar e até hoje se manteve. Então, acho que estar dentro dessa casa é isso. Eu sabia que a gente, qualquer pessoa pode vir aqui participar de reuniões, né? E ver de perto o que está sendo feito pela população. Eu achei a visita muito interessante, legal, e eu acho que eu não esperava todas essas coisas, porque eu acho que eu nunca gostei tanto assim de política, mas é algo interessante, diferente e muito histórico. Além de ser muito bonito, acontece, tipo, tudo que acontece em nosso dia a dia vem de lá, vem tipo das votações e tudo mais. O que me trouxe a Brasília foi conhecer tanto a cidade quanto as maravilhas do entorno, foi conhecer a Chapada dos Veadeiros e agora na volta resolvi ficar um dia aqui para conhecer mais da história da capital e a história do nosso país. Essa exposição eu achei incrível porque a gente sempre vê na TV esses lugares e aqui a gente pode ver como realmente funciona e eu acho isso muito importante para nossa história, para nossa cultura. Então eu estou gostando muito de conhecer Brasília. A arquitetura é maravilhosa, uma arquitetura muito moderna e não deixa de ser moderna porque ela é bem preparada. E não deixa também da gente sentir mais próximo virtualmente, né? Mais próximo dos políticos, das pessoas que a gente precisa confiar e a gente precisa receber em troco o retorno da confiança. Quem trabalha no poder público, quem é funcionário público e vive as políticas públicas, poder chegar aqui, encontrar o local onde elas são discutidas, aliás, elaboradas, discutidas e aprovadas é fantástico. Porque a gente sabe que é daqui que nasce e sai as políticas públicas para o Brasil todo, né? O desenvolvimento do nosso Estado está aqui nesse local, nas mãos desses políticos que a gente colocou eles aqui. Todo cidadão brasileiro deveria conhecer esse espaço, saber, discutir, debater, questionar. Parte daqui é a nossa formação política. Então é muito bom a gente conhecer onde isso tudo acontece. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla.
muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número 1, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Veja nesta edição. Mostra de Filmes em Brasília levantou o debate do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. O presidente do Senado fala sobre a oportunidade que o Brasil tem de se tornar uma potência em desenvolvimento econômico sustentável e também da necessidade de ajuda mundial para a conservação dos nossos biomas. Há já um acordo, inclusive celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação. Isso até agora não foi feito. Crise ambiental no país. Chefes dos 3 poderes anunciam medidas para o combate às queimadas florestais. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. E a contribuição dos jovens senadores deste ano para a proteção do meio ambiente. O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, chama a atenção sobre a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Uma das iniciativas que reduzem esses lançamentos à atmosfera é substituir o automóvel pela bicicleta. Tema da mostra Ciclocine, que aconteceu na capital do país.
O nosso país é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E reduzir o uso de combustíveis fósseis é uma das metas no combate ao aquecimento global. O uso da bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades pode ajudar muito nisso. Foi o que abordou uma série de filmes curtas e longas metragens na mostra Ciclocine, evento parte do Fórum Mundial da Bicicleta, que há 10 anos começou no Brasil, já passou por 8 países e agora voltou a acontecer aqui. Um saludo desde Medellín, Antioquia, Colômbia, para todo o Brasil. É um evento extremamente importante de conexões, da gente conhecer os trabalhos de organizações de outros países, realizado por organizações da sociedade civil. Ele é sempre gratuito, ele é sempre inclusivo, a gente busca isso, a gente conseguir integrar todos os aspectos que a bicicleta, que são tão incríveis, trazem. Então, a gente conseguiu trazer alguns filmes bem interessantes, nacionais e internacionais. A gente tem um filme sueco que chama Bike vs Cars, que foi feito em 2015, parte da filmagem foi feita em São Paulo, então a gente vai conseguir aí ver o quanto a gente avançou. Eu entendo que isso também é um ponto importante. Entre outros filmes, a mostra também trouxe o holandês Mama Agatha, sobre uma mulher ganense de 59 anos que dirige um programa de treinamento de bicicletas para mulheres migrantes e refugiadas no sul de Amsterdã, e o Elo Perdido, Brasil que Pedala, documentário que retrata lugares onde a bicicleta resiste como alternativa de transporte para milhares de trabalhadores. Grande parte do público veio pedalando, dentro da proposta do evento, que é estimular as pessoas a deixarem o carro em casa. Andar de bicicleta é um carro a menos, Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. Uma cidade como Brasília, que é totalmente plana, viável andar de bicicleta, a gente percebe que as pessoas ainda ficam nos seus carros ao percurso de bicicleta. Assim como se você estiver andando a pé, você tem que se adaptar. Escolher um horário que não tem muito sol. Se você estiver de carro, você tem que se adaptar. Passar em lugares que não tem trânsito. Bicicleta é a mesma coisa, tem que escolher rotas alternativas, lugares com ciclovia e assim por diante. É possível, países mais evoluídos já fazem isso, então é legal que a gente faça isso também aqui no Brasil. O que a gente faz pra gente de bom, a gente tá fazendo pro planeta, Então acho que pedalar é uma ação maravilhosa pra gente, porque a gente não tá gerando nenhuma emissão de gás, então a gente também não tá respirando esse gás, a gente tá se movimentando, a gente tá fazendo um exercício, a gente tá conhecendo um lugar num ritmo, num movimento humano. Então tudo isso traz benefício para nós que é impossível não trazer para o planeta, Usar mais a bicicleta é muito bom, não só para quem pedala, mas para todo mundo, porque a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente para deslocamentos de até 8 km nas cidades. Então, o fato de mais pessoas utilizarem a bicicleta desafoga as vias, Então, você tem menos congestionamentos, por consequência, você também passa menos tempo no trânsito, você melhora a qualidade de vida não só do ciclista, mas da cidade como um todo, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Mas a tarefa nem sempre é fácil. Não basta ter a bicicleta e a vontade de fazer essa substituição. A gente precisa investir de verdade na infraestrutura e na segurança viária, estimular mais pessoas a pedalarem, conforto para quem já pedala. As vias precisam ser calmas. A cidade ela é feita para a gente transitar. Precisa de estacionamento para bicicleta, Não é só você ter via para a bicicleta passar. Não adianta nada eu chegar no lugar e não ter um local seguro para deixar minha bicicleta. Precisa muito de redução de velocidade, de fazer com que nós humanos a gente tenha o comportamento adequado. O Brasil já é signatário de acordos internacionais que tratam de sistemas seguros, de visão zero, da gente ter zero morte no trânsito. As ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito são evitáveis. O que me traz aqui é saber da importância do cicloativismo, a importância da gente ser visto, da gente ser lembrado e da gente ser existente no planejamento das cidades, que infelizmente tira a vida de muitos ciclistas por não ter o nosso espaço respeitado. Então o cicloativismo é uma coisa muito importante
importante e que merece uma junção desse nível, desse tamanho, e trazer um evento assim é muito importante para a gente conseguir ter esse respeito e fazer parte do trânsito de maneira segura, né? Teve gente que veio de muito longe, como esta colombiana que estava aqui com o marido e o filho de 4 aninhos. Nuestro objetivo principal como familia era llegar a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta para compartir lo que es la movilidad sostenible y promover el viaje en familia en bicicleta. Ese es nuestro objetivo principal. Salimos de Colombia hace 3 meses, hicimos Colombia, Venezuela y todo el norte de Brasil hasta acá. A cicloviajante fez críticas à infraestrutura dos locais por onde passou. Tenemos vías en buen estado, pero tenemos lugares donde no tenemos la berma, el espacio para el ciclista. No solo nosotros como familia, sino en general el ciclista. Y es peligrosísimo, es muy difícil rodar porque no tenemos alternativa, es decir, es el único camino, teníamos que pasar por ahí. Y es difícil, es poner en riesgo nuestra vida, es poner en riesgo la vida de los integrantes de nuestra familia porque no tenemos una vía, un acostamento que nos permita rodar seguros y que los conductores identifiquen como el espacio para el ciclista. O Brasil pode se tornar uma potência mundial em desenvolvimento econômico sustentável, mercado de crédito de carbono e energias limpas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele ponderou: precisamos de auxílio financeiro dos países desenvolvidos para que a conservação das nossas florestas aconteça. A perplexidade já se identifica. O país que é líder na produção de café, de soja, de açúcar, de gado bovino, de frango, de celulose, de suco de laranja, ou seja, uma potência do agronegócio, e há milhares de pessoas passando fome com dificuldade de alimentação, né, de básico de alimentação. Isso já é uma perplexidade, isso é inusitado. Então, no meio ambiente é a mesma coisa, temos grandes e importantes biomas, o principal deles o bioma amazônico, ou seja, um grande ativo nas nossas mãos, que impõe uma grande responsabilidade, e que podem se transformar em ativos que gerem o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem que compreender que, nesse momento, nessa quadra histórica, nós temos uma oportunidade singular, pelo tamanho que temos, pelas riquezas que temos, pelos biomas que temos, e pela compreensão mundial de preservação do planeta, e até que, enfim, me parece que há isso como prioridade em todos os eventos, todos os momentos, se discute sempre isso, ou seja, isso foi estabelecido como uma prioridade. O Brasil tem uma oportunidade singular de fato, se tornar uma potência mundial a partir desses conceitos de desenvolvimento econômico sustentável, de mercado de crédito de carbono, de energias limpas, de novas tecnologias de geração de energia. Então, eu considero que é uma grande oportunidade para o Brasil. Mas, verdade seja dita, é muito bom também ter a oportunidade de recompor alguns conceitos, né? O Brasil, a despeito da liderança mundial que tem no agronegócio em diversos setores, toda essa liderança e todo esse desenvolvimento se dá em cerca de 20% do nosso território. 66% do território nacional brasileiro é em estado natural, portanto preservado, o que revela que o Brasil não é um país com sanha de devastação a qualquer custo, né? Como países desenvolvidos da Europa fizeram na Revolução Industrial, desmataram suas florestas, se industrializaram, aumentaram o produto interno bruto, aumentaram suas riquezas per capita, e agora existe no mundo a preservação ambiental. Perfeito, nós estamos no mesmo planeta, todos nós temos que ter essa responsabilidade. Mas é muito importante que essa responsabilidade se dê com a contrapartida dos estados que se desenvolveram à base de sacrifício ambiental, com a compensação aos países em desenvolvimento, para que preservem as suas florestas, os seus biomas, os seus rios. E há já um acordo, inclusive, celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Portanto, não é uma responsabilidade só do Brasil, essa é uma responsabilidade de todos os países, que para além do discurso, que é o discurso de defesa do meio ambiente, do qual nós todos temos que aderir e estar juntos, mas para além do discurso, ter realmente efetividade na compreensão e na contribuição, para além também do Fundo da Amazônia, né, outras formas de compensação para que haja aqui essa preservação ambiental. E eventos como a liderança do BRICS, a liderança do G20, a sede da COP30 em Belém no ano de 2025, são oportunidades que o Brasil tem de chamar a atenção
do mundo, de que nós temos essa tônica, essa lógica, que o governo federal tem essa lógica, o Congresso Nacional tem essa lógica, mas que nós precisamos da ajuda mundial para que isso aconteça. No final das contas, nós precisamos garantir que as pessoas que vivem nos biomas, vou citar o bioma amazônico, que uma família que vive num bioma amazônico não precise cortar uma árvore para poder se alimentar. A partir do momento que nós tivermos uma mobilização social dessas comunidades para a preservação, esse vai ser o mecanismo mais eficiente da preservação das nossas vegetações, dos nossos biomas, do que qualquer outro tipo de programa de aparelhamento de órgãos de persecução criminal, de órgãos ambientais, qualquer coisa do tipo. É a compreensão da sociedade de que aquela floresta em pé ela é mais valiosa do que ela derrubada. E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de recursos, precisa de planejamento, precisa ter vontade de instituições para que isso aconteça. Mas vejo uma grande oportunidade do Brasil, e nós já estamos concretizando isso no Congresso Nacional, com projetos como a regulamentação do mercado de crédito de carbono, um projeto acerca da transição energética, um projeto que aprovamos agora, foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, a lei do hidrogênio verde. Então, nós temos o etanol, que é um produto nacional de alto valor ambiental, porque ele é sustentável. Então, biocombustíveis de todas as ordens. Então, nós temos realmente uma oportunidade muito boa para o Brasil se apresentar ao mundo como um país que tem grandes riquezas naturais, grandes riquezas minerais e que todo esse desenvolvimento econômico está aderente a essa preservação ambiental e, com isso, atrair os recursos que nós precisamos para desenvolver no nosso país. Antigamente, uma pessoa não tinha nenhum pudor em abrir a janela do carro e jogar uma latinha de Coca-Cola na rodovia, né? Ou um negócio de cigarro. Então, a torneira ficava aberta a todo instante, ninguém se preocupava muito com isso. A gente se acostumou a ver cenas de indústrias, eu me lembro de Cubatão, né? Aquelas chaminés escuras saindo das fábricas, a gente se acostumou com esse tipo de realidade. Hoje isso é intolerável. Quando a gente vê uma cena dessa, especialmente o público mais jovem, tem já uma ojeriza a esse tipo de atitude, e isso é digno de nota, isso é maravilhoso, isso é formidável, que houve uma evolução de consciência ambiental que ainda está longe do ideal, mas que é bem melhor do que tínhamos 20, 30 anos atrás, e é o caminho que nós temos para ter um planeta melhor, com contenção do aquecimento global, cujo prognóstico era muito ruim, de aquecimento de 1,5 graus em 100 anos, e nós temos que conter isso. Então eu vejo com muito otimismo a humanidade, os brasileiros, as instituições dentro desse esforço comum de ter desenvolvimento econômico sustentável. Veja agora o que foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Uma pesquisa do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas mostrou uma perda de 60% da vazão do Rio São Francisco em 3 décadas. O estudo ainda constatou uma redução de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica somente no período de 2012 a 2020. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste são as mais afetadas pelo déficit hídrico no Brasil, especialmente em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais e na Bahia. Grande parte do país completou 100 dias sem chuvas em agosto. Os dados são do CEMADEM. O monitoramento revela que na faixa que se estende do Acre e Amazonas até São Paulo e o Triângulo Mineiro, a seca começou ainda no segundo semestre de 2023. Alguns municípios vivem a condição por 12 meses consecutivos. O governo federal assinou um decreto de criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para reforçar o enfrentamento às queimadas no país. O grupo vai compartilhar informações e propor ações de curto, médio e longo prazos. De acordo com dados do Monitor do Fogo MAP Biomas, os incêndios florestais já atingiram cerca de 11 milhões de hectares do território brasileiro só nos primeiros 8 meses do ano. Além dos milhares de focos de incêndios diários pelo país, muitos locais que não estão queimando acabam recebendo muita fumaça e fuligem transportadas pelos ventos, principalmente do norte para o centro-sul. Há denúncias de que parte das queimadas sejam criminosas. IBAMA e Polícia Federal investigam os casos.
Diante do cenário alarmante, no dia 17 de setembro, os chefes dos 3 poderes da República se reuniram para uma análise da situação e o compartilhamento de responsabilidades. Uma das medidas anunciadas pelo presidente Lula foi a abertura de mais de 514 milhões de reais extras, autorizados fora da meta fiscal do ano pelo STF, para intensificar os combates aos incêndios. Com o recurso, vai ser possível a compra de equipamentos e a contratação de mais pessoal, por exemplo. Ele reconheceu que o país não está preparado para essa crise climática. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Há uma movimentação no planeta e, se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito estufa. O presidente do Senado acredita que há uma orquestração para incendiar o Brasil e afirmou que já há legislação para punir quem comete crimes ambientais. Todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do Poder Legislativo, na nossa opinião, devem ser no sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas, identificar e punir essas pessoas com a segurança pública envolvida dos estados e da União, e com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são fundamentais para a aplicação de uma lei penal que existe no ordenamento jurídico e que coloca à disposição dos órgãos de persecução criminal os instrumentos suficientes para poder combater esse tipo de criminalidade. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo. No dia 16, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros, acompanhou de perto o trabalho de combate ao incêndio de grandes proporções que tomou conta do Parque Nacional de Brasília desde o dia anterior. Uma fumaça densa cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtornos, como o cancelamento de aulas em escolas e universidades. Está muito quente, a umidade está muito baixa, então, assim, são fatores que deixam, todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. O presidente do ICMBio disse que a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, A senadora Leila protocolou um projeto de lei para endurecer penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Você sabe o que é biopirataria? Dá uma olhada nessa animação que preparamos para explicar para vocês. Biopirataria é a exploração ilegal de recursos naturais e biológicos e de conhecimentos tradicionais dos povos da floresta para a obtenção de lucro financeiro, fazendo com que a biodiversidade deixe de ser um bem comum local e se torne propriedade privada. Alguns exemplos são o tráfico de animais, a comercialização de princípios ativos de plantas e o aprimoramento de informações da população indígena sem autorização do Estado. Além de gerar prejuízos econômicos a um país, esses tipos de crime também causam impactos ambientais, já que a extração dos recursos naturais em desacordo com as regras pode colocar em risco a biodiversidade de uma área. A Convenção da Diversidade Biológica é um documento
com normas sobre o uso e a proteção da biodiversidade em cada país signatário. Até maio de 2023, 168 países haviam assinado e ratificado a convenção. O programa Jovem Senador traz todos os anos 27 alunos do ensino médio para terem a experiência de trabalhar como um senador da República de verdade aqui em Brasília. Veja agora no Ecoar o que a galerinha da edição 2024 anda pensando sobre o meio ambiente. Uma juventude preocupada com o futuro e engajada pela preservação do planeta. Essa foi uma das mensagens passadas pelos jovens senadores da edição deste ano. Das 3 propostas apresentadas e aprovadas por eles, uma delas proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos em povoações, áreas urbanas, vilas, escolas, serviços de saúde, mananciais de captação de água e unidades de conservação. A contaminação por agrotóxicos é aplicado por meio aéreo, é problema grave e preocupante no Brasil. Reportam-se eventos recentes de contaminação e afirma-se que a nuvem de veneno, segundo estudos e perícias internacionais, pode alcançar entre 10 quilômetros e 30 quilômetros da faixa de voo onde os produtos foram aplicados. A minha intenção legislativa foi sobre o meio ambiente. Essa pauta de cuidarmos do meio ambiente é uma questão muito importante porque nós não estamos mais em aquecimento global, né? Estamos em ebulição global. Além dessa proposta que passou por votação e foi encaminhada para análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, alguns dos estudantes falaram sobre os problemas ambientais sofridos pelos seus estados e regiões. Está sendo marcado principalmente por uma seca muito grande. No ano de 2023, teve o episódio da seca, o estado que mais ficou marcado com isso foi o estado do Amazonas, com aquela seca histórica do Rio Negro, que não acontecia há mais de 100 anos. E este ano nós temos um alerta de preocupação muito grande, porque seria uma época de inverno para a gente, e os rios não atingiram os níveis esperados, tivemos praia basicamente o ano todo, ou seja, a seca desse ano tende a ser muito pior. Além da seca, em alguns estados, como no Acre, muitos alagamentos, então é uma região de extremos, enquanto em alguns lugares a seca extrema, em outros lugares o alagamento que destrói casas, moradias, terras, as queimadas e a poluição causada pelos seres humanos nos nossos rios, nos nossos lençóis freáticos e nas nossas florestas. Todos nós somos agentes da justiça climática no nosso país, principalmente a região norte, dando destaque para o povo amazônico. Mas cabe muito ao poder público, aos grandes chefes de Estado, principalmente tomar medidas sobre o agronegócio, os garimpos ilegais e ilegais, que às vezes atuam de forma irregular, muitas vezes os portos de escoamento. Então é uma honra muito grande, mas também uma tristeza enorme pela nossa cidade de Belém. Tem muitos lixos pela cidade de Belém. Agora estamos em uma constante transformação da cidade para receber. Muitas pessoas estão animadas porque vai ser uma oportunidade enorme para o nosso turismo, para as nossas comunidades tradicionais. Então, lá na minha cidade de Santarém, que é na região oeste, também estamos nos preparando com algumas conferências, na qual, inclusive, eu participei ano passado do seminário Voz do Tapajós para a COP30. Então, muita gente em todo o estado, e eu acredito que em toda a região, está se preparando para este maravilhoso evento que vai trazer muita visibilidade para a nossa Amazônia, para o nosso estado e para o nosso país. Eu acredito que isso vem de vários fatores, inclusive do nosso comportamento. Eu acredito que o ser humano ele deve respeitar o meio ambiente, até porque as consequências deles vão nos atingir, assim como atingiu o nosso estado. A região sudeste enfrenta demasiados problemas em relação à questão ambiental. Alguns dos problemas é o desmatamento para geração de energia termoelétrica, a poluição dos rios através do esgoto não tratado. Algumas soluções são criar novos métodos de energia, como apostar em energia eólica ou energia hidrelétrica também. Outra solução para o tratamento
rios que são poluentes pelo esgoto seria investir realmente no saneamento básico, colocar isso em todas as cidades, realmente investir nisso e aplicar para todos. A juventude está trazendo uma nova visão, tanto na política quanto em questões sociais e também na questão ambiental. Como nós estamos vendo constantemente e diariamente essas questões, poderemos trazer novas visões e trazer nossa bagagem e trazer novas políticas públicas que realmente são concretizadas e aplicadas no nosso cotidiano. Os jovens têm que se inserir na política, os jovens têm que levantar, se inserir em locais de debate, questionamentos e etc. Então é muito importante que os jovens virem cada vez mais ativistas climáticos em um bom sentido, que defendam a terra, que defendam as florestas, os rios, os povos tradicionais, e que isso é uma forma de preservar o nosso futuro, o futuro das próximas gerações, o futuro dos nossos filhos e dos nossos irmãos. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais os passos que tinha e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Olá, quarta-feira, 2 de outubro, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos faz hoje, às 2 horas, mais uma audiência pública sobre a regulamentação da reforma tributária. Ontem, a comissão também se reuniu. Foram discutidos os impactos da reforma sobre o Simples e a Zona Franca de Manaus. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos defendeu que não sejam retirados os benefícios concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus e alertou que, se isso acontecer, pode haver uma fuga de investimentos para outros países. Segundo ele, há algumas ameaças no texto que veio da Câmara dos Deputados, como o crédito presumido de IBS e CBS para bens de consumo final, que baixou de 100% para 55%. Há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus.
Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bem de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%. O representante do Sebrae ressaltou que a reforma tributária traz benefícios para as empresas optantes pelo Simples Nacional, mas defendeu a extensão da alíquota zero para esse setor. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? IBS e CBS, porque hoje no texto da Lei Complementar 123 tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da Cesta Básica de Alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição, né? Colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante. O auditor fiscal da Receita Federal afirmou que a extinção da substituição tributária do Simples Nacional aumentou a competitividade desses empresários. É muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente, acabam, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo. O Senado Federal se destacou na última avaliação sobre governança, gestão e sustentabilidade feita pelo Tribunal de Contas da União. A casa teve um ótimo aproveitamento nos índices de sustentabilidade ambiental e social que, pela primeira vez, foram avaliados. A avaliação feita desde 2014 pelo TCU é uma forma de medir a eficiência administrativa do setor público e estimular a adoção de boas práticas de gestão. São avaliados, por exemplo, critérios como liderança, gestão de pessoas, compras, contratações e orçamento. Para o levantamento deste ano, o tribunal analisou mais de 200 mil dados de quase 400 organizações do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de universidades públicas e empresas estatais. É difícil se comparar, por exemplo, com grandes organizações estatais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque tem muito mais recursos, né? E tem muito mais capacidade de mobilizar recursos do que os órgãos da administração direta. Mas entre os órgãos que são cabeça de poder, né, o Senado, a Câmara, a Presidência da República e o Supremo, acabamos que ficamos com a melhor pontuação. Isso é um orgulho para a gente, né? É um reconhecimento do esforço que os servidores do Senado têm feito para melhorar o nível da sua gestão, o nível da governança, que é uma maneira também da gente respeitar, né, aquilo que é o orçamento público que é colocado pelo povo brasileiro para que nós possamos funcionar. A novidade este ano foi que o TCU começou a avaliar também as ações relacionadas à sustentabilidade ambiental e social, uma determinação prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse critério, o Senado teve o melhor resultado, 95,5%. Sem esse item, o desempenho do Senado no Índice Integrado de Governança já mostraria uma melhora expressiva, saltando dos 49% obtidos na última medição, em 2021, para 71%. Mas com o novo critério, o aproveitamento do Senado chegou a quase 75%. Práticas de gestão de resíduos e eficiência energética, oficina sobre violência doméstica e curso de liderança para mulheres negras foram algumas das ações responsáveis pelo resultado alcançado pelo Senado. Na verdade, a ação na área de meio ambiente, na área de responsabilidade social do Senado, é muito antiga e muito consistente. A gente já tinha um desempenho muito bom, só que o índice não media isso. Agora que ele mediu, pegou a gente no momento de maturidade.
Foi essa a novidade. Essa avaliação ela funciona como uma espécie de espelho. A gente olha, né, e verifica onde é que é possível você melhorar um pouco, né? Não é razoável a gente imaginar que vamos lá atingir 100%, porque tem práticas que não são recomendáveis para organizações como o Senado, mas são recomendáveis para outro tipo de organização. Então, nem tudo que está prescrito lá, nem tudo que é uma boa prática para o conjunto de todas as organizações públicas é uma boa prática para o Senado. Mas a gente sempre pode olhar aquele indicador, verificar, né, onde é que a nossa nota ficou um pouco menos boa, digamos assim, né, e selecionar coisas que fazem sentido para a nossa realidade e que a gente possa colocar como um plano de melhoria, como um projeto, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso nível de gestão e governança. Nestas eleições municipais, o número de novos eleitores jovens aptos a votar pela primeira vez aumentou em quase 80% em relação às eleições de 2020. No total, são 20 milhões de jovens eleitores que podem ser decisivos para a eleição de prefeitos e vereadores em todo o país. Cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 24 anos poderão votar nestas eleições municipais. O número representa 12% do total do eleitorado. Um público significativo e que deve ser levado em conta em todo o processo eleitoral. Uma parcela notável do eleitorado brasileiro, da cidadania apta a votar e que tem interesse em fazer valer a sua vontade. Ele sabe que pode, a juventude, jovem nessa condição, que pode fazer valer os seus interesses. Só de novos eleitores, ou seja, aqueles que tiraram o título pela primeira vez, são 1.800.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, um aumento de 78% em comparação a 2020. Participar desse processo democrático é super importante, afinal a gente está decidindo a nossa vida, né? As pautas que são relevantes para a gente e também o nosso futuro. O aumento desse eleitorado tem um impacto não apenas numérico, mas também simbólico. A conexão do jovem com a política ela tem muito a ver com o contexto em que ele vive. Enfrentando desafios como desigualdade, crise climática, problemas de segurança, o jovem percebe que o voto é uma ferramenta importante para moldar o seu futuro, moldar o seu ambiente, a sua comunidade. E mais do que isso, eles entendem que, embora o mundo seja digital, o palco principal é nas urnas. É lá que as grandes mudanças acontecem. Para alguns jovens, o engajamento político se dá bem antes do dia das eleições. É o caso de estudantes do Colégio Ateneu, da rede pública de Sergipe. Lá, eles desenvolveram um projeto em que os candidatos são sabatinados dentro da própria escola. Um evento que tem virado tradição e já tem vaga garantida nas agendas de campanha. Para mim, a democracia não é sobre apenas votar. É sobre participar ativamente da sociedade. O voto é um direito fundamental. E para fazer uma escolha consciente, é essencial entender as propostas e os problemas da nossa sociedade. Mas não é só como eleitor que o jovem vai participar dessa eleição. Muitos vão trabalhar como voluntários da Justiça Eleitoral. Dos mais de 1.900.000 mesários escalados para o dia 6 de outubro, 206.000 têm entre 18 e 24 anos. É o caso de Leneton, que com apenas 18 anos já vai tomar conta de várias sessões eleitorais na função de administrador de prédio. Decidi ser voluntário para garantir habilidades, organização, trabalho em equipe e responsabilidade, além de trabalhar ativamente na democracia e participar do processo eleitoral. E para engajar todo esse público no processo eleitoral, o TSE utilizou como estratégia de comunicação o lançamento de campanhas específicas, em linguagem e formato adaptados às redes sociais. Acho que quando a gente olha para a sociedade como um todo, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma propensão maior dos jovens a se ligar com os temas políticos, né, a se interessar pelos temas políticos. Depois a gente foi vendo isso diminuindo e as redes sociais são hoje uma forma fundamental de religar o jovem com a sociedade, com a política, que é o futuro, que vai determinar o futuro do nosso país. Fazer uma campanha ou várias campanhas como o TSE fez, que foram replicadas pelos TREs, em plataformas que dialogam direto com os jovens, como por exemplo o TikTok, com linguagens visuais e textuais acessíveis, né, a esses jovens, colocando inclusive jovens para falar com outros jovens, vídeos, né, que geram ali uma identificação com esse público mais jovem, sem dúvida surte algum efeito.
Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre julgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre eleições? Confira na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. Na última semana antes das eleições municipais, as dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, consegue saber em qual candidato o eleitor votou. Mito ou verdade? Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. Hoje são, em média, 155 milhões de eleitores aptos a escolher prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. E só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que realmente pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Houve um tempo em que representação política do Brasil era algo bem elitista. Mas isso tem mudado. Grupos vulneráveis como indígenas e quilombolas vêm participando cada vez mais da disputa política. São guerreiros, gente de fibra, brasileiros que resistem a barreiras como o isolamento e a discriminação. Os povos indígenas e quilombolas têm se mobilizado para participar da política e garantir direitos. O número de candidaturas vem crescendo e já é notado por especialistas, como o consultor do Senado, Amael Moreira. A gente tem observado, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições federais, um crescimento gradual de candidaturas indígenas. E isso está atribuído a uma maior conscientização e mobilização desse movimento, também da atuação muito importante de atores institucionais na promoção dessas candidaturas. No caso indígena, são 2.508 candidaturas entre vereador, prefeito ou vice. Um crescimento de mais de 10% em relação ao pleito de 2020. Os candidatos pertencem a 169 etnias.
Os povos que apresentaram mais candidaturas são os Caingangue, Ticuna e Macuxi. Segundo o articulador dos direitos indígenas, Marcos Terena, as conquistas de hoje foram sonhadas lá atrás. Nós sonhamos com isso há muitos anos. Mário Juruna, Aniceto, Daniel Cabixi, Manuel Chacriabá, Dona Vilinda Bacairi, todos sonhávamos com esse momento. Esse cenário de representação política indígena vem com uma modalidade de escapar, de liberdade, sair daquele contexto dos currais eleitorais tão comuns no interior do Brasil. Quanto aos quilombolas, a identificação no registro da candidatura é uma novidade, como explica a Anael. Essa é a primeira eleição em que é possível se declarar o pertencimento a uma comunidade quilombola. Então, a partir dessa eleição também a gente começa a construir uma série histórica para essa população. Ele vê como positiva a ideia de se aplicar cotas específicas para indígenas, como já existem hoje para mulheres e afrodescendentes. Também elogia as campanhas da Justiça Eleitoral em apoio à participação político-eleitoral de grupos vulneráveis. É uma questão mais sistêmica que está relacionada à violência estrutural que essas populações sofrem, não só na candidatura, mas no exercício do direito ao voto e também no exercício do mandato. Então, para combater esses desafios, é importante que a gente tenha representatividade e, para ter representatividade, nós precisamos de mais incentivos para que ela possa ser efetiva. A Justiça Eleitoral tem sido muito ativa em promover campanhas de conscientização para que os povos indígenas e comunidades quilombolas tenham dimensão de seus direitos políticos e também possam exercê-los. Então, a gente tem campanhas de alistamento eleitoral, possibilidades de inserção de sessões eleitorais no âmbito de aldeias. Para a coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Thelma Taurepang, é hora de ocupar espaços em prol do desenvolvimento das comunidades indígenas. Através das nossas lideranças, das manifestações do movimento indígena, que compreendemos que nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços. Nós precisamos estar dentro desses espaços porque nós precisamos de uma política pública afirmativa. Começou o prazo para que até 48 horas depois do encerramento da votação, ou seja, dia 8 de outubro, nenhum eleitor possa ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante. A prisão de candidatos fora de situações de flagrante já está proibida desde o dia 21 de setembro. Veja algumas ações que são consideradas crimes no dia da eleição. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer tipo de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos.
O Senado votou, agora é lei. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão na cidade. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 da noite, aqui, na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala,
Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de secretário. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. Será que realmente vale a pena ser vice? Durante a monarquia portuguesa, o título de vice-rei era um privilégio para poucos. Eles eram os representantes do rei em seus territórios espalhados pelo mundo. Mas aí veio a República, acabou com a realeza e criou a figura do presidente. E do vice, é claro. O vice-presidente pode até não ter um território para governar, mas ele pode assumir o poder, o que era impossível para um vice-rei. O primeiro a fazer isso em nossa história foi Floriano Peixoto. Ele era o vice de Deodoro da Fonseca, o marechal que implantou a República no Brasil. Deodoro fazia um governo desastroso. O seu ministro da Fazenda era o intelectual Rui Barbosa, que criou a política do encilhamento. Mandou fabricar dinheiro e conceder empréstimos para que o país saísse da crise. É claro que não deu certo. A inflação disparou e muitas empresas faliram. No meio deste caos, o Congresso aprova uma lei que permite o processo de impeachment do presidente. Furioso, Deodoro fecha o Congresso. Mas já é tarde. A Marinha, na época conhecida como Armada, se revolta e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro, então, renuncia. Floriano assume, mas em vez de convocar novas eleições, como a Constituição e a própria Marinha exigiam, ele dá um golpe para continuar no poder até o final do mandato. Habilidoso, ele reabre o Congresso e negocia o apoio do PRP, o Partido dos Fazendeiros e Cafeicultores. Coloca os amigos em cargos públicos, troca ilegalmente os governadores e manda prender os militares descontentes. Para finalizar, sugere que os juízes do Supremo Tribunal Federal não mandem soltar ninguém.
A Marinha, que na época da monarquia tinha privilégios, sente-se traída pelo vice empoderado e inicia a segunda revolta da Armada. O estrago é tão grande que a capital do Rio de Janeiro é transferida de Niterói para Petrópolis. Mas Floriano, que ficaria conhecido como Marechal de Ferro, reprime com violência a rebelião, usando inclusive navios de mercenários norte-americanos, encomendados ao famoso empresário Charles Flint, o mesmo que criaria, alguns anos depois, a poderosa IBM. Ele combate também a Revolução Federalista no sul do país, massacrando rebeldes na cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, que passaria a chamar-se Florianópolis em sua homenagem. Mesmo sendo presidente de fato, ironicamente, ele sempre assinava vice-presidente em exercício. Depois de Floriano, vários outros vices também se tornariam presidentes. Mas esta é uma outra história. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política. Outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos do PLP 108 de 2024, que institui o Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços, o CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS e sobre o Imposto sobre Transmissão que causa mortes e doação de qualquer bens e direitos, ITCMD, e da outras providências, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de passar a palavra para os oradores,
Eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Eu já convido aqui para compor a nossa mesa o senhor Jarbas de Biagi, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Pode aplaudir aí, pessoal, animar o... Depois do almoço, é bom animar, né? Também Marcelo Rocha, que é consultor tributário da GETAP. Tudo bem? Certinho? Obrigado. Nada. Convido também a Suzy Gomes Hoffmann, advogada e doutora de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Felipe Kertz Renault, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF. Tudo bem. Tem alguns expositores em videoconferência que nós faremos aí a... Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Era Investimento, o senhor Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Francelino Valença, presidente da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e do DF, o Fábio Macedo, que é presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Eduardo Salucci, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Fernando Mobelli, gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Passo já imediatamente, então, a palavra ao Jarbas, para que ele possa fazer a sua consideração. Primeiro, agradecer, senador Zossi, pela oportunidade, né? Agradecer também o convite para a gente vir falar aqui do nosso segmento e também em relação ao PLP, né, 16108, né? Na realidade, senador, só para a gente deixar isso, né, registrado, o nosso segmento é um segmento onde a gente recebe as contribuições dos participantes, recebe as contribuições da patrocinadora. Hoje nós temos servidores públicos que integram as entidades de previdência complementar fechadas, né, FUNPRESP, FUNPRESP-JUDE, FUNPRESP-ESE. A previdência complementar fechada também está no modelo da ordem social, ou seja, integra na Constituição a proteção social. E também no programa tributário, no programa previdenciário brasileiro de complementação. Equivale dizer que, iniciado lá com a emenda constitucional 2098, fechou com a emenda constitucional 103/2019, onde se estabeleceu que todo servidor público for contratado e que ganhe acima do teto, seja municipal, federal, distrital ou estadual, ele deve ter uma previdência complementar, uma previdência fechada, né, através do regime de capitalização. Esse regime também, muito rapidamente, é importante para nós, isso nos fortalece, senador. Esse regime é um regime que enriquece o país. É a poupança previdenciária investida na própria sociedade. Não é? Então, esses recursos participantes que nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas protegidas e 4 milhões contribuindo, na realidade, investido, esses recursos são investidos. Títulos públicos, empresas, mais de centenas de empresas, e a gente pode repetir aqui a Vale, a Petrobras e etc. Então, é através desse acúmulo de recursos, 12% da dívida pública interna financiada por esses investimentos, que na realidade são os títulos públicos que as entidades acumulam para entregar para o participante. Importante registrar aqui também, né, para efeito de registro. Nós não temos patrimônio nenhum, deputado. Senador, desculpe, senador. Na realidade,
nós ficamos como titulares desse recurso, como fiduciários desse recurso, são contribuições dos participantes para receber um benefício ao final, ou o seu dependente vir a receber. Depois eu devolvo para ele. Para dar um sentido figurado aqui, nós somos da ABRAP, lá 251 fundo de pensão, mas se todos os participantes da Previ, assistidos, dependentes, beneficiários, retirassem os recursos, a Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, não tem recurso nenhum. É só uma questão de CNPJ para que eu invista esse recurso e capitalize de uma forma metódica e regulada pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Esse tema a gente colocou muito bem e foi muito bem recebido, tem sido bem recebido aqui nas casas, quando veio a reforma tributária lá no PLP 68, não é? Que nós ficamos enquadrados na ordem social, que é onde nós estamos. A previdência complementar dos fundos de pensão, ela está na ordem social, não é? E não é por acaso, é por essas razões que eu acabei de falar. Muito bem. Aqui no PLP 108, não é? Surgiu um ponto que nos traz aqui para a gente poder falar, senador. Na realidade, veio a questão do imposto de transmissão causa-mortes, né? Imposto de transmissão causa-mortes. E as medidas que foram colocadas, e nós ainda temos esperança, estamos trabalhando com isso, para simplesmente colocar isso em sintonia fina, fazer os devidos ajustes que nós entendemos que devem ser feitos, que vai trazer mais segurança jurídica. É nesse sentido. Nós somos, na Seguridade Social, nós somos parceiros da nação, parceiros da sociedade, ou seja, para ajudar e procurar trazer os pontos que são relevantes. Esse é o nosso papel, né? O nosso papel realmente é compor e a gente compõe nesse sentido. Então, no debate na Câmara e na proposta que veio, né, e muito assim objetivamente, a gente trouxe aqui isso documentado, veio a questão do imposto de transmissão causa-morte e doação, né, no artigo 164, inciso 2, de aportes financeiros capitalizados sob a forma de previdência privada ou qualquer outra forma. Vou parar por aqui, porque, na realidade, o que interessa para nós aqui, senador, e no tempo que nós temos, na realidade, da previdência privada, não é? Na sequência, no artigo 167, sobre a transmissão de aportes financeiros capitalizados sobre a forma de previdência privada, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 181, do mesmo projeto de lei aqui, né? Que se refere ao plano de vida gerador de benefício livre, não incidiria o ITCM. Aqui tem um ponto importante. Nós somos entidades fechadas de previdência complementar. Nós não temos o modelo de VGBL e PGBL, que são aqueles explorados pelos grandes conglomerados financeiros das seguradoras. Então, esse VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, na sua concepção jurídica, ele é um seguro. Se faz um seguro. E ele é utilizado, sem dúvida nenhuma, como um planejamento sucessório, que aquela pessoa que participa ali, ela faz aquele seguro e depois pode resgatar. Então, nessa proposta, se excluiu o plano Vida Gerador de Benefício Livre, que é um seguro de vida. Então, na realidade, não teria a incidência do ITCM, né? Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Que momento que os benefícios dos participantes dos fundos de pensão da Previdência Privada são tributados? No momento do recebimento do benefício, é o imposto de renda pessoa física. Então, durante a fase de acumulação, como seria a mesma coisa que acumular contribuições para receber um benefício, mesma coisa da contribuição do INSS, não é diferente, não tem qualquer tributação, é o diferente tributário. No momento do recebimento do benefício, ele paga o imposto de renda de acordo com a pessoa física, de acordo com a Lei 9.250 de 95. E aqui surge uma questão, bom, com a morte do participante. Então, surge uma relação previdenciária do beneficiário, do novo beneficiário, que ele vai receber pensão. Ele não vai receber um valor em espécie, um valor em pecúnia. Ele vai receber um benefício de prestação continuada. E isso, para aqueles que já têm planos de benefícios, sabem que isso é assim. Não há um resgate daquele valor. Se houvesse o resgate, teria a tributação do imposto de renda à pessoa física. Nesse caso, não há uma transmissão, nem de direito nem de valor. Nesse caso, surge uma nova relação previdenciária com o pensionista ou a pensionista. De forma que, nos termos do que foi aprovado, né, a gente entende que pode haver uma confusão, estou concluindo,
Só mais um minuto, por favor. Da forma que está sendo debatido na Câmara, a gente tem esperança de aprovar isso, de conseguir colocar isso em sintonia fina, fazer esse ajuste. Nós estamos trabalhando isso lá também, viu, senador? Né? De uma forma bem transparente, pode gerar uma dúvida que a pensionista ou o pensionista vai ter que ter uma tributação, imposto de transmissão causa-mortes, quando na realidade ele tem um imposto de renda pessoa física. E aí, é claro que caracterizaria uma nova uma bitributação, né? Eu teria a tributação pelo evento morte e teria também a tributação do imposto de renda pessoa física, que a lei assim estabelece, no momento que a pessoa recebesse o benefício, o que, sem dúvida nenhuma, é vedado por lei. Então, nesse sentido, a gente, buscando um ajuste fino, entendemos aqui que a reforma tributária é necessária, entendemos que ela é importante, que vai melhorar o Estado, vai melhorar trabalhando nisso. A gente levou uma proposta, e que nós estamos trazendo aqui também, de essa alteração do artigo 167. Então, vai constar lá, o ITCMD não incide sobre aportes financeiros capitalizados sob a forma de plano de previdência privada, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 164, que eu me reportei agora há pouco, que tem um prazo superior a 5 anos, contados da data do aporte até a ocorrência do fato gerador. Observem que nós tomamos esse cuidado aqui também, senador, no sentido de 5 anos, exatamente para não ficar parecendo, é uma questão oportunista. Embora essa questão oportunista não seria feita, senador, porque tem a tributação do imposto de renda pessoa física. A tributação na saída do recurso. Diferimento tributário, durante o fase de acumulação dos recursos, não tem qualquer tributação. Isso a Lei Complementar 109/2001 e a Lei 11.053/2004 nos garante. Mas no momento do recebimento do benefício, você tributa. Então, nesse sentido, senador, nós trouxemos isso, agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente sabe que isso vai ser apreciado e a gente sente que realmente isso é uma adequação necessária, né? Para evitar, eventualmente, um conflito aí, aumentar um contencioso que, de toda forma, é desnecessário, porque não traz paz para ninguém. Na realidade, a gente tem que acertar aqui na Casa de Leis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado. Obrigado, Jarbas. Complementando, senhor, já me tirou a voz, mas na realidade esse pleito nosso, senador, temos a Previ, né? Temos a Abrap, a Previ, a Petros, a FUNCEF, o Postales, a FUNPRESP-ESE dos servidores públicos, a SERES da Embrapa, a ANAB, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes. Ou seja, senador, esse pleito nosso é um pleito subscrito por todos os participantes desse processo de reforma aqui do processo previdenciário. Obrigado. Bem, agradeço e já... Deixa eu ver se aqui quem pode... Vou passar direto o Marcelo Rocha, que é o consultor tributário do GETAP. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa na pessoa de Vossa Excelência. E quero dizer que é uma alegria representar a nossa associação aqui no dia de hoje para tratar de um tema que eu gosto tanto. E não posso deixar de agradecer também por toda a recepção que a gente teve, tanto aqui como na Câmara, em todas as nossas contribuições para a reforma tributária, né? Considerando especificamente o PL 108, a gente teve mais de 30 contribuições, né? E até o momento cerca de 50% delas já foram incorporadas ao texto. Então, isso nos deixa com a sensação de que a gente está no caminho certo e nos dá também a oportunidade de endereçar agora questões que ainda não tinham sido debatidas de uma forma tão enfática, por terem sido aí ofuscadas de alguma forma por outras questões que eventualmente foram levadas com maior ênfase, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, tá? Os pontos que são muito críticos na nossa visão e, se o tempo me permitir, endereçar questões que também são igualmente importantes, mas que, na ordem de prioridade que a gente definiu, acabaram ficando em segundo plano. A primeira coisa que eu quero endereçar aqui é revisitar a questão justamente da unificação do contencioso do IBS e da CBS, né? Essa premissa de simplificação é, de fato, a que está lá prevista na Emenda Constitucional 132. E nessa perspectiva, desde o início das discussões que a gente teve sobre o contencioso administrativo do IBS e da CBS,
a posição do GETAP foi no sentido de defender um contencioso administrativo único, né? O doutor Assuso está aqui do meu lado e não vai me deixar mentir. Se eu bem me lembro, aquela mesa teve um consenso no sentido de que haveria a necessidade de ter um contencioso unificado, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de insistir inicialmente nesse ponto para ter certeza de que nós estamos evoluindo no sentido da simplicidade, né? E na nossa visão isso não é o caso. Hoje, com o texto que está proposto, a gente tem o risco de ter fiscalizações cruzadas entre os entes federativos, né? Que vão gerar autos de infração com padrões de multas que não necessariamente são os mesmos, né? E vão seguir contenciosos diferentes, que estão sujeitos a princípios diferentes, que estão sujeitos a recursos diferentes em cada estrutura, né? Então, isso vai gerar uma complexidade na nossa visão que é incompatível com aquilo que foi perquirido pela emenda constitucional. Como talvez essas assimetrias vão gerar ainda mais complexidade do sistema, e essa talvez seja a última oportunidade que a gente tem de dar um passo atrás e repensar se esse é realmente o sistema que a gente quer, a gente gostaria de insistir nesse ponto e pleitear mais uma vez que houvesse uma alteração no texto legislativo para que a gente tivesse um contencioso único. O segundo ponto que eu tenho para tratar diz respeito especificamente à multiplicidade das fiscalizações e autuações, né? A gente tem um dispositivo no texto que diz que o produto da arrecadação das multas das autuações vão ser de propriedade do ente federativo que proceder à fiscalização. Isso, na nossa interpretação, pode possibilitar que hajam fiscalizações espelho, que é o termo que eu vou usar aqui exemplificativamente, né? Com o intuito simplesmente de capturar o produto dessa arrecadação. Então, vamos imaginar que a Receita Federal inicia uma fiscalização contra um determinado contribuinte num determinado dia, e dentro daquele sistema informatizado de informação sobre o início e o encerramento da fiscalização, que está previsto no texto, a partir do dia seguinte, outro ente federativo pode fazer um espelho dessa fiscalização simplesmente para capturar também o produto dessa arrecadação, sem saber necessariamente se o contribuinte está dentro de algum tipo de malha que poderia eventualmente suscitar algum indício de ilicitude, mas justamente com o objetivo de capturar o valor dessa penalidade. E isso, no nosso entendimento, poderia ser contornado de duas formas, essencialmente. A primeira, como proposto originalmente, se nós tivéssemos uma fiscalização unificada, ou, ainda uma segunda hipótese, se houvesse, dentro do texto, uma determinação e não uma faculdade de haver a delegação da competência para fiscalização entre os entes federativos, né? O termo que o projeto de lei usa é poderá, né, fazer a delegação recíproca da fiscalização. E, nesse sentido, nossa interpretação é de que o termo ideal para esse projeto de lei seria deverá. A gente criaria uma regra de competência, uma regra de prevenção do auditor que primeiro chegar para fazer essa fiscalização. E se, ao cabo dessa fiscalização, for gerado um auto de infração, isso poderia ser aproveitado tanto para o IBS como para a CBS, ou seja, teriam dois autos de infração com a mesma matéria tributável que foi identificada ali pelo auditor fiscal. O terceiro ponto diz respeito à questão das multas nas autuações do IBS e da CBS, né? A gente identificou que existe o potencial de superação em valor de multa de 100%, que é o valor do próprio tributo, né? No PL 68, existe um regime especial de fiscalização, tal do REF, né, que permite que a fiscalização imponha ao contribuinte que está sujeito a esse REF uma multa duplicada, ou seja, 75 vezes 2, que é um percentual que supera o que já foi definido como STF, como parâmetro, e que foi, aqui nessa casa mesmo, na Lei 14.689 do final do ano passado, a Lei do CARF, estabelecido como teto para a imposição de multa na esfera federal. Então, nesse ponto, a gente pleiteia que haja justamente um espelhamento do que acontece na via federal, que a gente tem um aprimoramento desse regime especial de fiscalização, porque, de fato, especificamente o inciso 5º, né, do rol de hipóteses que permite a imposição desse regime especial, ele é demasiadamente longo e ele considera que são infrações reiteradas justamente um auto de infração em períodos subsequentes, né? Então, qualquer contribuinte grande que tenha um auto de infração de 2 períodos e o período de apuração é mensal, ele potencialmente está dentro do REF e já está sujeito à imposição de multa de 150%, trazendo mais complexidade, porque justamente vai provocar uma reação dos contribuintes que tiverem essa imposição, alegando justamente o presidente do STF e
utilizando como reforço argumentativo a própria questão da lei federal. Né? Eu tinha trazido também um outro tema que o colega vai tratar na sequência, então eu vou aproveitar para tratar de outros pontos que eu tinha me programado para, se o tempo permitisse. E aí, muito rapidamente, presidente, para ficar dentro do tempo, eu gostaria de chamar a atenção, já dentro da marcha processual, para 2 situações que a gente avalia como críticas. Nesse contexto, a gente entende que tem 2 situações muito específicas que mereceriam ou a extinção do processo de plano ou, no mínimo, a paralisação. A extinção, a gente enxerga que seria cabível quando, por exemplo, você tem uma decisão judicial, uma decisão administrativa, na primeira instância, que aplica um precedente judicial que é vinculante, né? A gente tem lá, no texto que foi proposto, um rol de hipótese que dispensa o recurso de ofício, ou seja, aquele reexame na segunda instância de uma decisão que foi favorável ao contribuinte na primeira instância. Só que, partindo do racional que inspira esse próprio artigo, e talvez eu me arrisco a dizer que esse é o melhor artigo que a gente tem, é um artigo muito bem construído dentro do texto do contencioso, que, para ele ficar perfeito, ele caberia a inclusão de um inciso para dispensar esse recurso, na hipótese de a decisão ter aplicado justamente um precedente vinculante, porque justamente, diante dessa vinculação, a decisão de segunda instância tem que ser rigorosamente idêntica. Né? Então, na nossa visão, não faz sentido, não tem interesse processual nesse recurso. E a questão da paralisação seria, na nossa interpretação, na mesma lógica do sistema de precedentes vinculantes, quando há afetação de um processo pelo STJ ou pelo STF, que o processo administrativo seja paralisado e, uma vez definido o conceito, a gente aplique isso também dentro do contencioso administrativo para prevenir, inclusive, que, no caso de a decisão ser favorável ao contribuinte, se ele já está discutindo na via judicial, os entes federativos sejam condenados em verbas sucumbenciais e, eventualmente, até no ressarcimento dos custos de garantia. E aí, para terminar, presidente, muito rapidamente, a gente entende, essencialmente, que o recurso de agravo é um recurso essencial dentro do contencioso administrativo, que deve estar previsto dentro do texto legal e não simplesmente nos regimentos internos dos tribunais. A gente teve uma experiência no CARF com esse assunto, porque a legislação do CARF era muito antiga, da década de 70. E o recurso de agravo estava previsto exclusivamente dentro do regimento interno do tribunal. Como o regimento é aprovado por uma portaria, um ato administrativo pode tirar ou recolocar esse instrumento dentro do ordenamento jurídico. E isso é muito ruim. Só que, na esfera federal, isso foi resolvido aqui no próprio Senado, dentro da Comissão de Juristas do Senado. O senador Efraim acolheu, a nossa sugestão no sentido de incorporar o recurso de agravo dentro da lei do processo administrativo para justamente solucionar essa questão. E aí, para finalizar, a gente entende também que o expediente de uniformização das decisões conflitantes entre o IBS e a CBS deveria ter uma natureza de recurso. Por quê? Porque o contribuinte é o maior interessado em ter a uniformização das decisões, que são, de alguma forma, incompatíveis entre si. E, ao mesmo tempo em que você tem o expediente de uniformização, deveria ser assegurado ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto justamente não vem essa uniformização para definir se o tributo é devido ou não. E aí, em último caso aqui, a gente tem também a questão dos embargos de declaração, ou pedido de retificação de julgado, que é o termo técnico que o PL usa, que a gente entende que deveria haver uma ampliação dos legitimados para opor esse recurso, porque hoje ele está disponível simplesmente para o contribuinte e para a Fazenda. Só que, muitas vezes, a própria autoridade preparadora, a unidade lá na origem, não tem condição de fazer a execução da decisão de uma forma adequada por conta de vícios naturais do processo, que podem ser omissão, pode ser contradição, pode ser uma obscuridade. Então, se a gente espelhar a regra que tem hoje no CARF, que a gente entende que é mais próxima do ideal, para o IBS também, a gente vai ter uma oportunidade de ter um contencioso mais célere, mais lógico e mais transparente, em compatibilidade com o que foi definido pela emenda constitucional. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. É importante ressaltar aqui que o PLP 108 ainda está passivo de mudança, tem destaques ainda para ser votado na Câmara. Então, eu vou pedir aqui aos nossos expositores, assim, se for alterado o texto, que encaminhe para nós depois a emenda, as emendas para manter aquilo que vocês estão defendendo,
para que a gente possa, se for mantido, aí, né, se for modificado lá, ótimo, né? Talvez essa reunião aqui possa até ajudar lá os deputados a entender um pouco mais, né? Bem, vou passar agora para a Suzy, para falar. A Suzy é a nossa advogada e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Senador Alci Lucas, é uma honra estar aqui e eu gostaria de cumprimentá-lo por esse trabalho incansável que Vossa Excelência vem fazendo com relação à reforma tributária, com inúmeras audiências públicas, ouvindo todos os setores, anotando e realmente tentando ouvir a sociedade civil, porque nós sabemos que o PLP 68 e o 108 foram muito bem elaborados, mas só por membros do governo. Nós, sociedade, não fomos ouvidos. E eu gostaria de falar sobre o texto do 108, que já está aprovado, que não foi matéria de destaque, e que ele trata da questão da fiscalização e do contencioso. E, para mim, essa é uma questão muito importante. Eu fui vice-presidente do CARF por 5 anos e, dentro do meu doutorado, foi sobre o processo administrativo e é sobre isso que eu queria falar. Quando houve o IVA dual, isso foi aprovado na Emenda Constitucional 132, foi aprovado que esses dois tributos, eles seriam idênticos. Tanto que o artigo 149C fala que o fato gerador, a regra matriz, todos esses itens são iguais. O que difere? O sujeito ativo da CBS, que é a União, para o IBS, que é Estados e Municípios, e as alíquotas. Então, não faz sentido que fiscalização, administração e contencioso sejam diferentes. O que nós temos... Quando chegou para o Senado o texto que saiu da Câmara, ele saiu um IVA dual bem, vamos dizer, com problemas. E esse Senado Federal, ele fez uma adequação importantíssima ao texto para trazer que, ao lado de competências que poderiam ser únicas, exclusivas do Comitê Gestor, que são as que estão no 156B, nós teríamos também, o Senado colocou os parágrafos de 6º a 8º, que prevê a possibilidade de que Tribunal Administrativo, cobrança, administração, fiscalização sejam únicos. Então, quer nos parecer, para nós que estamos estudando, que havia uma possibilidade de teriam duas opções depois da Emenda Constitucional 132. Nós temos duas instituições, Receita Federal e Procuradoria de um lado, Comitê Gestor e Procuradorias do Estado de outro. Mas esses órgãos, eles poderiam agir de forma separada para administração, fiscalização e contencioso ou agir de forma uniformizada, única, o que custará muito menos para a sociedade, seja em valores diretos, né, por causa do orçamento, seja no custo Brasil, que isso envolve as empresas. Mas o PLP 68 e o 108, por não terem ouvido a sociedade, o que eles fizeram? Eles trouxeram dois caminhos diferentes, com ritos diferentes e sem previsão de discussão do crédito para o IBS. Vejam só, senhores, quando o PLP 108, ele copia o contencioso administrativo do ICMS, ele não traz a possibilidade, senador Alci, do contribuinte entrar com pedido de ressarcimento e ter um processo administrativo. Isso não está previsto no PLP 108. E a Câmara nada acrescentou com relação a isso e não há destaque nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos um PLP 68 que já traz ali competências para Comitê Gestor e para Poder Executivo da União fazer fiscalizações, uma possibilidade de uma fiscalização e de um contencioso para os lançamentos de pequeno valor. E o 108, ele traz um comitê gestor que eu acho que aqui nós temos algumas pegadinhas que podem custar muito para a sociedade civil. Onde estão elas? O comitê gestor, ele vai coordenar toda a administração. Ele pode solicitar a cessão dos servidores das carreiras das administrações tributárias. Então, certamente, o Tribunal Administrativo, que ficará embaixo do Comitê Gestor, porque isso está previsto no PLP 108, ele vai pedir, né, todos os estados vão ceder os seus auditores para que sejam julgadores. Quem vai pagar? O Comitê Gestor. Agora, aquele auditor lá daquela cidade da região norte, ele vai ter que ser equiparado ao maior salário do auditor da região sul e sudeste, com um custo muito alto. Então, nós temos que criar regras, se isso continuar, para que não sejam indicações políticas,
para que nós tenhamos um tribunal técnico. Porque quem vai decidir quanto cada um vai ganhar é o presidente do comitê gestor. Então, nós temos aqui algumas coisas muito sutis que nos levam a pensar. E o desenho desse contencioso administrativo, ele é contra-intuitivo quando a gente fala de uma reforma tributária que veio para simplificar. E aqui eu vou passar rapidamente, porque o tempo já vai. Como que a gente esperava que seria nessa versão unificada? Se o fato gerador é o mesmo, porque o fornecimento de bens e serviços que vai gerar o IBS e a CBS é o mesmo. Eu teria que ter uma fiscalização unificada, que o split possivelmente vai trazer muito isso, com um único lançamento de IBS e CBS, que vai ser ou uma mediação frutífera, o meu querido amigo Dr. Felipe provavelmente vai falar sobre a necessidade de legislação sobre mediação, ou impugnação, que vai para a primeira, segunda instância e para uma instância uniformizadora. O que nós temos com os dois PLPs? Nós temos dois ritos diferentes, a partir do mesmo fato gerador, lançamentos que podem acontecer em momentos diferentes. O da CBS, o processo administrativo, desde o lançamento até o processo, segue o rito do decreto 70235, que, se Deus quiser, vai ser substituído pelos PLs que estão aqui no Senado, o senador Isalci, e temos o rito do PLP 108, que é um rito completamente diferente. No 108, por exemplo, como eu disse, não há previsão de discussão sobre crédito. Então, veja, um contribuinte que tem crédito de CBS e de IBS, para o CBS, ele vai para o CARF. Para o IBS, ele morre no comitê gestor, sem chances de processo administrativo. As instâncias são diferentes, a legislação é diferente, e mais do que isso, que o meu colega Salucci vai falar, os julgadores de segunda instância do IBS não podem afastar ilegalidade de instruções normativas e portarias, como os julgadores do CARF podem. Mas, para mim, o que pega é que o PLP 108, querendo homenagear os tribunais já existentes, criou um monstro que vai custar caríssimo para a sociedade. Porque ele fez uma previsão de um tribunal administrativo que vai ter uma Câmara em cada estado. Então, o estado que lavrar o auto de infração vai ser ele o responsável por julgar. E ainda que o estado que lavrar não seja necessariamente o que vai receber o IBS, a multa fica para ele. Olha as pegadas que estão aí no PLP 108. Então, nós vamos ter 27 câmaras dos 27 estados. Cada câmara, em primeira instância, vai ter turmas, uma ou mais, de 5 julgadores, todos dos servidores públicos. E, segunda instância, com 9 julgadores. 4 julgadores dos servidores públicos, 4 indicados pelas confederações e uma turma de uniformização. Então, nós começamos um tribunal... Esse tribunal, se cada estado tiver uma Câmara com uma turma, nós vamos ter um tribunal que é para julgar um tributo, que é para ser muito simples, com 387 julgadores. Se nós tivermos com 2 turmas, vão ser 774 julgadores. Esse número, senador Isalci, de 380 julgadores, ele vai ser um tribunal maior do que de 16 tribunais de justiça da Federação. Tribunais de justiça que julgam civil, criminal, infância e juventude, empresarial, sucessões, família, tudo. Então, é absurdo. Quanto nós vamos gastar? Quanto ganha? Qual que é o salário máximo de um auditor em São Paulo, que julga mais de 10 tributos, tem 180 julgadores. A segunda instância, pelo PLP 108, começa com 243 julgadores para julgar um único tributo, que é para trazer mais simplicidade. Então, atualmente, nós temos 10 DRJs no Brasil todo, 10, que vão ser versus 27. Eu conversei pessoalmente com a secretária do Contencioso, que já esteve aqui muitas vezes, a doutora Cláudia Pimentel, e o que ela me disse, que hoje o número é grande de julgadores em razão do número grande de estoque que tem, a Ana Cláudia sabe disso, que é da segunda Câmara, dos julgamentos de imposto de renda pessoa física, que agora, depois de um tempo que mudou isso, que vem a notificação, não tem autuações. Então, a gente vai ter em breve uma redução disso. Então, olhem a diferença da estrutura federal para a estrutura estadual.
os números e o desenho, ele diz por si. Então, a proposta que já foi até encaminhada, que eu fiz essa apresentação também na Associação Comercial de São Paulo, já trouxemos a proposta, é uma administração compartilhada, porque não faz sentido não ser, até em razão do split payment, uma fiscalização única com processo único, com uma Câmara de Uniformização Paritária. Se isso não for possível, porque a gente sabe que a questão é política, que não tenhamos 27 câmaras, talvez 5 pelas regiões, né? Mas com o mesmo rito. Se aqui está estudando tanto, se passou pela comissão de juristas, por que não aproveitar o mesmo rito tão estudado? E, para finalizar, as sugestões de uma estrutura única de julgamento de CBS e BS vai ser muito melhor para todos. O outro lado diz o seguinte, mas, gente, nós vamos sair de 27 tribunais administrativos estaduais, mais de 5 mil em potenciais tribunais do ISS. Eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para o que é melhor para o futuro. E para o futuro, para esse Brasil que nós queremos, uma única instância será muito melhor. Regras processuais que sejam as mesmas e essa estudada pela comissão de juristas e julgadores escolhidos de forma independente. Se continuar essa forma do comitê gestor, eu e muitos que estão estudando, estou finalizando, temem pela indicação política, né, dos estados e dos governadores. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores, era essa a minha contribuição. Obrigado, Suzy. Bem, vou passar agora... Aliás, deixa eu prestigiar aqui também os nossos expositores de videoconferência. Felipe Salto. Felipe, ele é economista-chefe, já esteve aqui com a gente, era o nosso presidente do IFE. Felipe, contigo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, só para testar se vocês estão ouvindo bem. Tá bem, tá ótimo. Cumprimentar o senador Exalcir. Um prazer participar, ainda que virtualmente, né? E em nome dele, cumprimentar todos os presentes aí para palestrar e contribuir nessa audiência pública e dizer que para nós aqui da Warren Investimentos também é uma honra poder participar desse debate tão fundamental que envolve tópicos da regulamentação da reforma tributária, sobretudo do projeto 108. Eu, ouvindo a doutora Suzy, não posso deixar de dizer que concordo em muito do que ela falou, porque de fato a lógica do gestor, e eu tenho falado sobre isso desde as discussões da PEC, que redundou na emenda constitucional 132, esse comitê gestor é muito preocupante. É sintomático que nós estejamos discutindo aqui na Casa da Federação esse tópico, porque, no fundo, como já vaticinou o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Isabel Derzi também falou sobre isso no Fórum Jurídico de Lisboa, que eu tive a oportunidade de participar nesse ano também, ambos catedráticos, né, do direito constitucional, conhecem muito a temática, e eu que sou economista muito na fonte deles, e acho que os formuladores dessa reforma deveriam ter bebido muito mais na fonte dos juristas e menos na fonte de nós economistas, né, para que resultados como esse do comitê gestor não tivessem acontecido. E eu explico, né, a CBS é uma contribuição que vai juntar o PIS/PASEP e a COFINS. E, naturalmente, essa era uma ideia que já vinha sendo discutida, inclusive proposta do ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para que fosse feito por lei ordinária, inclusive. São impostos, são tributos muito parecidos, e é uma ideia antiga. A Receita Federal tem expertise, tem gente bem paga para fazer isso, profissionais gabaritados, e certamente a transição curta também vai ajudar a que a gente tenha menos percalços e problemas para transitar dos atuais tributos federais, esses dois que eu mencionei, para a nova CBS. Tem questões importantes que envolvem o imposto seletivo e a questão do IPI e a proteção adicional criada para a Zona Franca de Manaus, mas não é o momento de entrar nisso agora, porque eu quero focar no problema central, que é o IBS e a sua governança por meio desse comitê gestor. Eu me lembro que quando o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com o governador Rodrigo Garcia, eu recebi o meu amigo Bernardo Api, que então estava
como estudioso do Centro de Cidadania Fiscal, e ele apresentou a proposta. O comitê gestor chamava-se Agência Centralizadora. Era um nome muito mais fiel ao que realmente essa instituição será, porque ela será uma agência centralizadora. Vejam, senhores, que ele vai arrecadar, partilhar os recursos, devolver crédito para contribuinte, dirimir conflitos que eventualmente ocorram e que certamente vão ocorrer aos montes, como hoje já ocorre no âmbito do ISS e do ICMS, e ainda vai ser o responsável por gerenciar toda a jurisprudência dos autos de infração. Imagine que um auto de infração seja lavrado no âmbito da CBS por um fato muito similar, e por um fato muito similar também se lavre um auto de infração no âmbito do IBS. Aí o auditor da Receita Federal vai ter uma justificação no auto que ele exarou, e o auditor do IBS, que aliás, quem vai ser o auditor do IBS? Vai ser o auditor fiscal do Estado, alçado a servidor federal? Quem vai ser a mão de obra do comitê gestor? Como é que vai funcionar essa instituição, né, que está sendo criada e que, repito, como disse o professor Paulo de Barros Carvalho e como disse a professora Misabel Derzi, é uma instituição que fere o Pacto Federativo, né, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, quando houver esse tipo de conflito, como a CBS e o IBS são a mesma coisa, sendo a única diferença quem gerencia, né, vai haver a previsão de um órgão chamado Fórum de Procuradores. O problema não é o fórum em si, o problema é essa lógica que se criou, em que o comitê gestor vai ter que ter tanto poder que, para funcionar, ele vai ser mais poderoso do que qualquer governador ou governadora de estado. Isso é muito grave, né? Veja, o comitê vai ser composto de 54 pessoas, sendo metade estados e metade municípios, incluindo o critério populacional, que, diga-se de passagem, foi uma vitória que o governador Tarcísio de Freitas conseguiu ao levar algumas questões sobre a Câmara de Compensação, que era uma proposta alternativa dos auditores fiscais de São Paulo, e que não foi nem sequer debatida à altura pelos formuladores da Secretaria Especial da Reforma Tributária. E, apesar desse critério populacional, eu vejo muita dificuldade para que o comitê gestor funcione. Por exemplo, o cerne, a alma desse comitê gestor vai ser o tal do split payment. Eu sempre brinco que tem um nome, que toda vez que a gente quer falar algo que impressione, tem sempre um nome em inglês bonito e ninguém sabe explicar direito como vai funcionar. Veja, me dê um exemplo de mais do que 2 empresas e 2 contribuintes, né, 2 consumidores, e como esse split payment funcionaria na prática. Infelizmente, os formuladores da emenda 132 não foram capazes de mostrar, né? Quem que está desenvolvendo esse sistema? Quem vai garantir a confiabilidade, a rastreabilidade dos valores, também a devolução automática dos créditos que vem sendo prometida dos créditos tributários, né? Aliás, a respeito dos créditos tributários, fez uma confusão muito grande, porque o ICMS já é o nosso IVA, já existe um IVA no Brasil que chama-se ICMS, com regime de créditos e débitos. Quando eu produzo essa xícara aqui de louça, a matéria-prima que é utilizada gera, por ser um insumo, créditos que são abatidos do imposto devido na etapa subsequente. O problema do crédito acumulado é outro. Em razão das hipóteses legais, por exemplo, da isenção da imunidade das exportações, prevista lá na Lei Candir, que leva os estados a acumularem esses créditos para poderem fazer a devida auditoria e, em seguida, devolver. Mas, na prática, muitos estados acabaram se financiando em cima dos contribuintes, sem devolver para os exportadores parte desses créditos que seria, de fato, devida. Então, essa questão federativa, senadores Alci e colegas todos que estão aí presentes, né, me preocupa bastante. Quando eu ouço os colegas economistas, outro dia num debate com o economista Samuel Pessoa, falando que o IVA vai promover um aumento no PIB de 15% a 20% em tantos anos, eu fico boquiaberto, porque eu publiquei recentemente um capítulo no livro do professor Fernando Facuri Scaff e coautores, e nesse capítulo eu mostro, por meio de uma pesquisa que foi feita,
que cada um dos 172 países que tem o sistema de IVA tem um sistema diferente do outro. Não é um modelo padrão que simplesmente vai ser copiado pelo Brasil e magicamente do outro lado nós vamos ter um crescimento econômico mais alto. Ao contrário, nós vamos ter muitos problemas. Recentemente, recebendo aqui também na nossa corretora o Everardo Maciel, né, que é alguém que deveria ter sido muito mais escutado em todo esse processo, pela experiência que teve de 8 anos no governo Fernando Henrique, comandando o Fisco Federal, a Receita Federal do Brasil, fiquei ainda mais preocupado, né, porque ele tem um olhar jurídico interessante e de quem tem muita experiência prática, né, também nessa matéria, em que ele mostra o seguinte: cada dispositivo introduzido, cada novo princípio constitucional introduzido, esses princípios e dispositivos novos vão produzir um sem número de questionamentos e de piora do contencioso tributário, não só administrativo, mas também judicial. Então, o Comitê Gestor é uma estrutura que só tem um jeito de funcionar, se ele for o órgão mais poderoso da República. E isso é gravíssimo, porque nós estamos falando de uma centralização e de uma perda de poder de arrecadação, que, por sua vez, é a fonte de financiamento de boa parte das políticas públicas realizadas pelos senhores governadores e pelas senhoras governadoras em todos os territórios dos estados e dos nossos municípios. Certamente eu estourei o tempo, senadores Dalci, mas agradeço pelo espaço, pelo convite mais uma vez e fico à disposição de vocês. Obrigado, Felipe. Vou passar também para uma mulher, a senhora Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos e a todas. Senadores Dalci Lucas, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu vim, então, expor um pouco do trabalho que foi feito no PAT-RTC, então, na condição de quem esteve trabalhando dentro do GT18, que é o GT que estruturou o Comitê Gestor do IBS dentro do PAT, e ao contrário dos que me antecederam, eu acho que eu trago uma fala mais positiva, né, no sentido de que muita coisa boa já foi feita e sempre ciente de que a gente tem pequenos avanços que podemos ter também. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com os senhores. Tá? Então, a minha fala, um pouquinho ao contrário da fala da doutora Suzy, da fala do doutor Marcelo, que focaram muito no contencioso administrativo, eu vou falar um pouco da estrutura mesmo do Comitê Gestor. Tá? Até porque eu acredito e tenho fé que o contencioso será muito mais singelo do que os contenciosos que a gente enfrenta hoje em dia, né? Então, o que eu queria analisar com os senhores é o Comitê Gestor como uma ferramenta de segurança jurídica para a cobrança do IBS. E daí, para a gente entender sobre isso, a gente tem que pensar o que é segurança jurídica. E a gente fala muito, e ao fim e ao cabo, o que os contribuintes querem? Os contribuintes, eles querem previsibilidade, uniformidade e obediência às regras, né? E como é que se consegue isso no ramo do direito? E a gente vem sofrendo no nosso país com muita incerteza e com muita insegurança em virtude de litígios entre fisco e contribuinte, que é uma página que eu acho que todos que estamos aqui debatendo a sério a reforma tributária, a gente quer ultrapassar e avançar para um cenário de menos litigiosidade, né? E quando a gente olha para o PLP 108, a gente vê que já teve grandes avanços nesse rumo a uma maior uniformidade, né? Para começar, é indiscutível eliminar 27 leis estaduais de ICMS e 5.500 leis de ISS e trazer tudo para um regulamento único, e mais, para um regulamento único que ele vai ser dialogado e vai ser estruturado junto com o regulamento da CBS, vai trazer uma maior uniformidade e previsibilidade ao sistema, né? Da mesma forma, os instrumentos de uniformização da interpretação, através do
comitê de uniformização ou através do fórum de harmonização, também asseguram uma maior previsibilidade e uniformidade. E aqui eu quero destacar pontualmente algo que foi fruto do trabalho que foi feito ali na Câmara dos Deputados, que é um avanço na harmonização da jurisprudência do IBS e da CBS, né, através da inclusão pelos deputados do artigo 111, que prevê a harmonização do contencioso, tá? Então, a harmonização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, ao trazer isso para dentro do texto do Projeto de Lei Complementar 108, a gente avança num sentido de que eventuais interpretações diferentes entre os dois tribunais, e aqui, assim, eu entendo muito bem a fala da professora Suzy Gomes Hoffmann, no sentido de que poderíamos ter um contencioso administrativo único, mas lembrando que foi opção do legislador constituinte ter dois tributos, um IBS e um CBS, e na medida em que houve essa opção, se facultou aos estados e aos municípios preservarem a sua esfera de autonomia para ter um próprio contencioso, né? Mas na medida que a gente tem dois órgãos de julgamento administrativo distintos, tem que ter um mecanismo de harmonização lá no topo que vem através desse artigo 111, né? E no artigo 111, o grande avanço que eu gostaria de destacar aqui foi a previsão de que quando o Comitê de Harmonização estiver harmonizando decisões administrativas, ele vai ouvir obrigatoriamente o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, que é o órgão em que está o conhecimento de interpretação jurídica. E por que isso é importante? Porque isso me assegura previsibilidade e alinhamento com a decisão dos tribunais superiores, que ao fim e ao cabo a gente pode ter muita dificuldade em tribunais administrativos quando eles se afastam da orientação dos tribunais jurisdicionais. E aqui a gente tem um grande avanço no projeto de lei que foi feito dentro da Câmara dos Deputados para que isso aconteça de forma mais fluida, né? Mas a gente pode avançar mais, e aqui eu vou trazer 3 pontos em que eu acredito que a gente poderia andar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais arrojada, né? E nessa mesma linha de ouvir a assessoria jurídica, ou ouvir os órgãos jurídicos do Estado e os órgãos jurídicos do município, tem um projeto de emenda ao projeto de lei complementar 108, que foi proposto na Câmara dos Deputados, mas que não foi acolhido pelos deputados, um projeto de emenda que indicaria a presença de procuradores do Estado ou de procuradores do município, de um dos representantes da diretoria de procuradorias nas reuniões do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. Tá? Quem é o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS? É o órgão de cúpula, formado, então, por secretários da Fazenda, por secretários dos municípios, que vai decidir sobre a gestão do Comitê Gestor. Aqui eu não estou falando de contencioso, mas a gente quer que essa gestão do Comitê Gestor esteja alinhada com as melhores práticas de interpretação jurídica, né? E por força da nossa Constituição, quem dá a interpretação jurídica no Estado são as procuradorias, né? Então, a proposta aqui não é uma proposta de um representante da diretoria de procuradorias com poder de voz ou voto, mas um representante no papel de conselheiro, bem de consultoria jurídica, tá? Então, aquela pessoa que está ali para assessorar os integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor. Então, essa seria a primeira sugestão de aprimoramento do sistema, como forma de assegurar que o Comitê Gestor do IBS não se afaste das melhores diretrizes de legalidade e de segurança jurídica. Uma segunda sugestão de aprimoramento seria lá no artigo 38, é o artigo que trata da diretoria de procuradorias, e esse artigo ele elenca competências, tá? E no inciso 1º nos diz que a consultoria e o assessoramento jurídico do Comitê Gestor são feitos pela diretoria de procuradorias. Evidentemente, quem dá assessoria jurídica é o jurídico, né? Dentro de uma empresa, quem é que dá consultoria jurídica é o jurídico, né? E aqui a sugestão de aprimoramento é no sentido de deixar mais claro
quais são os atos que devem ser analisados pela diretoria de procuradorias, né? E que seriam os atos normativos como um todo. Em boa parte das procuradorias, em boa parte dos estados, dos municípios, e acredito que na União também, esse tipo de ato ele é submetido à análise da procuradoria também, então seria uma forma de alinhar com o que já é feito, né? E a terceira sugestão, que também foi objeto de debate na Câmara dos Deputados e que vai ser levado aos senhores no Senado quando o projeto de lei complementar chegar no Senado, é a sugestão de assegurar que a inscrição em dívida ativa, nos casos em que o comitê gestor fizer a inscrição em dívida ativa, que são os casos de delegação prevista no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, nesses casos, somente nesses casos, a inscrição em dívida ativa seja feita dentro da diretoria de procuradorias. E por que isso? Porque a inscrição em dívida ativa ela é ato de controle de legalidade. Então, da mesma forma que a análise jurídica dos atos normativos é importante por procuradorias, aqui é importante a gente ter uma análise jurídica de controle de legalidade e da mesma forma como isso já acontece em estados e municípios na questão da análise de atos normativos, isso também já é a realidade na maior parte dos estados, tá? Eu só fiz o levantamento de dados dos estados, mas o fato é que quando a gente mapeia todos os 27 estados e o Distrito Federal, tá? Deles, 19 estados, eles inscrevem em dívida ativa. Alguns, eles têm o que a gente chama de gestão plena da inscrição em dívida ativa e outros, eles têm uma gestão parcial. Mas todos eles fazem esse controle de legalidade através das suas procuradorias, tá? E esses 19 estados, eles representam 81% da população e 84% do PIB. Então, ao dizer que eu vou atribuir, eu vou dar essa atribuição para as procuradorias, eu nada mais, para a diretoria de procuradorias, eu nada mais estou fazendo do que me alinhar ao que já é feito em estados que representam 81% da população do país, né? Então, eu fico com um tratamento mais uniforme em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que é feito nos estados e em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que também é feito na União. Feitas essas sugestões, eu agradeço muito a oportunidade e fico plenamente à disposição para tentar avançar nesses projetos de lei. Muito obrigada, senadora Exauci. Obrigado, Melissa. Bem, já que falamos do Rio Grande do Sul, vamos ouvir então o presidente da Federação Nacional do Fisco Estaduais e aqui do Distrito Federal, o Francelino Valença. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar o senador Exauci pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um pouco sobre a regulamentação da reforma tributária. Com satisfação, saudar todos os participantes da mesa, né, na pessoa do senador Exauci, e uma saudação especial para o meu amigo Fábio Macedo, que é o presidente da FENAPRIM. Não poderia deixar de fazer. Bom, a gente tem o privilégio de ouvir vários especialistas, doutores, né? Eu continuo sendo estudioso até hoje da área tributária e fico muito feliz de poder esclarecer alguns pontos, inclusive uma coisa que está nos deixando preocupados. Vou começar com preocupação, depois eu vou colocar uma sugestão. Qual é? O comitê gestor ele é estruturado com o Conselho Superior e as diretorias executivas. Conselho Superior, diretoria executiva e suas diretorias. E nessas diretorias executivas, né, por exemplo, nós temos a de fiscalização, arrecadação, tributação e também das procuradorias. Ela é uma das diretorias. E como muito bem a doutora Melissa explicou, as procuradorias dão assessoria jurídica, são consultadas, têm a consulta. Mas uma coisa que está deixando a gente um pouco preocupado enquanto administração tributária é que acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A proposta de colocar uma carreira que não indicada como superior, que aí sim é das procuradorias,
que dão consultoria no Conselho Superior, em que nós teremos subordinado, de certa forma, as atividades de fiscalização, nos deixam muito apreensivos. Porque até então, nós não temos nenhum ato dos colegas dessa profissão, né, dizendo ou impedindo ou tendo uma certa ingerência na atividade de fiscalização. Até porque na União pode ser diferente, mas nos estados, procuradores podem advogar. Os procuradores podem advogar. Os auditores não podem advogar. É por isso que nós, que temos lançamento tributário, somos impedidos porque é incompatível com o OAB. E ao ser incompatível com o OAB a advocacia, como é que a gente consegue vislumbrar, acima do órgão, e que nós estaremos subordinados, ter alguém que exerce a advocacia privada, que pode exercer essa advocacia privada? Isso realmente causa uma estranheza. Até porque as assessorias e a consultoria que é feita, e o Conselho Superior pode pedir, muito bem, os colegas da carreira podem informar, porque fazem parte do comitê gestor, mas não acima das demais carreiras. Vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, e para explicar. Hoje, esse novo modelo tributário vai na linha de defesa do bom contribuinte, a conformidade, e aí sim tentar penalizar mais forte o sonegador, que não é o caso. O sistema foi feito para defender o bom contribuinte, inclusive aquele que permite que nosso crescimento econômico possa, né, gotejar, digamos assim, para todo mundo. Se ninguém empreender, né, o país entraria numa situação econômica desastrosa. Então, a gente tem que defender o empreendedor. O contribuinte digamos assim, formal, e contribuinte, né, o material e aquele que é substituído. Mas, e a população que, em geral, no final, contribuinte de fato, né, não de direito, mas de fato, de direito, aliás, de toda a situação tributária. E hoje a gente tem uma definição a tomar nessa questão da reforma tributária, na regulamentação. Nós iremos permitir, aí eu vi o doutor Felipe Salto mais uma vez criticando a alíquota tributária, essa alíquota pode ser a maior do mundo, mais uma vez ele falou isso, a gente tem uma alíquota que talvez vai em torno de 26,5%, 27%, 28%, não sabemos ainda. Nós vamos experimentar qual vai ser a alíquota do IBS. Mas a gente está diante de uma possibilidade do aumento indireto da alíquota do IBS. Onde é que está esse aumento? Bom, nós bem sabemos, e aí sim é uma defesa nossa, nós fizemos no Senado, na Câmara também, que é a possibilidade do contribuinte, já que é uma nova fase de cooperação entre os entes, cooperação entre as organizações, cooperação entre o Estado e a sociedade, do contribuinte recolher o seu tributo sem ser onerado em demasia. Isso a gente não pode permitir. É por esse motivo que a FENAFIS defende duas coisas. A primeira, que a inscrição em dívida ativa se dê no prazo de pelo menos 24 meses. Por que pelo menos de 24 meses? Porque em alguns estados nós identificamos que a inscrição na dívida ativa, por ela si só, em alguns casos, não são em todos os estados, em alguns casos, já gera uma cobrança judicial. E ao gerar cobrança judicial, nós estamos impondo ao contribuinte o pagamento dos honorários da advocacia pública, em patamares em torno de 20%. Então, se a gente tiver uma dívida ativa, no caso de uma dívida ativa pequeno, como foi proposto, inclusive, pelos colegas, e alguns colegas dos procuradores, de quase de 30 dias, 180, houve debates de 30 dias, 90 dias, nós estaremos fazendo um ônus pesado ao contribuinte. Nós propomos ainda 24, está em 12 meses hoje, atualmente no PLP, a gente propõe 24 para que o contribuinte possa regularizar, se autorregularizar, fazer a transação tributária na via administrativa, essencialmente direta, haja vista que nós temos um dos maiores contenciosos tributários do mundo, com mais de 5,4 trilhões, 5,44 trilhões de reais. Naquele momento representava 75% do PIB, hoje tem que atualizar, porque é os dados de 2020 do INSPER. Então a gente tem visto que a questão judicial não é o melhor dos caminhos. Mas a função tributária deve ser vista, e nós defendemos, na via administrativa pelas administrações tributárias. Não há ônus para o contribuinte, já que nos estados, aí o Fábio dos municípios pode falar melhor, nos estados não há essa participação do fisco, e nós tínhamos até então, acredito, ao melhor juízo, 2 ou 3 que ainda
tem alguma participação e autuação, que é um ponto que a gente está trabalhando até para evitar que isso aconteça, é que a gente defende o bom contribuinte. Aproveitando a oportunidade também, a gente defende que, e aí eu vi um debate interessante, a apresentação, sobre o contencioso administrativo tributário. Mas é um ponto importante para ser colocado. Em nenhum local do mundo, em nenhum país democrático que nós tenhamos conhecimento, tenhamos conhecimento, se alguém souber, nos diga, por favor, nós queremos conhecer esse país, nós não temos o contribuinte julgando para si próprio. O que é que a gente fala? O julgamento administrativo tributário, ele, em todos os países democráticos, ele é feito pela própria administração que revê seus atos, provocado ou não, com base, de certa forma, no princípio da autotutela. E o contribuinte satisfeito com a decisão administrativa pode recorrer ao judiciário. Tem o direito de recorrer, inclusive com previsão constitucional. Da forma que nós, mais uma vez, somos um ponto fora da curva, em que aquele que sofre a incidência da norma também decide se deve prosperar ou não, ou se ele cometeu uma infração administrativa tributária. Isso realmente não condiz, na nossa ótica, com princípios democráticos, até porque nenhum país adotou até então, só nós. E o IBS será um grande momento nós revermos isso. Em primeira instância, é a administração tributária, em segunda instância, o contribuinte faz parte, em terceira, também. E nós temos visto ao longo do CAF, tem pessoas que conhecem muito bem o CAF, processos administrativos tributários chegam a levar quase 10 anos, e se for para o judiciário também, tanto tempo quanto ou mais. Então, para ter um sistema que funcione mais severo e simplificado, em que pese, e aí eu me alinho àqueles que desde o início a gente escreveu o artigo também criticando, em que pese que, em certa medida, nós ferimos o Pacto Federativo, porque nós fomos ao encontro, de encontro, aliás, do poder de tributar dos entes federados sem uma constituinte, e aí na nossa ótica houve realmente também um arranhar desse Pacto Federativo, mas enfim, é o que nós temos hoje, é um sistema de simplificação tributária que é importante, guardar as devidas críticas já feitas aqui sobre o comitê gestor, sobre essa centralização que foi muito forte. A gente tem que manter também a independência dos entes federados, caso contrário, nós também iremos incorrer no risco forte de cometermos algumas, como eu poderia dizer, alguns excessos a restringir-se toda a fiscalização a poucas pessoas. Eu estou falando de um tributo que vai arrecadar em torno de R$1 trilhão, o número de hoje, na mão de poucas pessoas, sem descentralizar, e nós sabemos que a descentralização é algo muito importante no setor administrativo para impedir, inclusive, que alguém cometa algum possível excesso. E a gente está falando de um excesso cometido de boa-fé, falando do excesso realmente por centralização excessiva. E, deixa eu ver o tempo aqui, acho que eu estou no tempo, já está estourando o tempo. Iria finalizar nesse ponto só com mais um dado da questão da necessidade da transação administrativa tributária, que nós temos mais de 83,8 processos tramitando na esfera judicial. Então, acreditamos realmente que a conformidade da transação são os caminhos que devem ser seguidos nessa regulamentação do tributo e, mais uma vez, que essa transação tributária não cause nenhum ônus indireto da carga tributária, nem prejuízo para o contribuinte e para a sociedade. Essa é a razão que a gente defende que ela seja feita pela administração tributária, haja vista que nenhum de nós pode exercer atividade privada, especialmente na advocacia. Muito obrigado. Obrigado, Francelino. Vou passar para o Fábio Macedo, que é o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Boa tarde a todas, todos. Inicialmente agradecemos ao senador Exalci por abrir mais uma vez a oportunidade de falarmos sobre a regulamentação da reforma tributária, agora no PLP 108. Congratular ao presidente da FENAFISCO, nosso amigo e conterrâneo Francelino, ao qual comungamos os diversos pontos colocados por eles. É a necessidade de uma segregação de função entre as procuradorias e as administrações tributárias, cada um cuidando, respectivamente, da cobrança judicial e a outra da cobrança administrativa. Isso é importante para o sistema. E vamos falar sobre um ponto específico da reforma tributária. Vou expor aqui a nossa apresentação, que é
Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim, ok. Pronto. Vou falar sobre a transição, né, do PLP 108 de 2024, né, o artigo 130 e 131. Isso foi objeto de uma demanda de alguns técnicos do grupo de trabalho, né, para saber pontos importantes nessa transição. Bom, qual é o objetivo da transição? Isso não pode fugir de mente. Suavizar a mudança do critério de partilha de receita do modelo atual, origem, onde se produz, para o destino consumo. Isso é extremamente importante, porque quando ocorrer a virada de chave, nós vamos ter uma situação preocupante para quem perde e que necessita ter recursos para manter a prestação daquele momento dos seus serviços públicos, o funcionamento do Estado, o funcionamento do município. E o período de transição, aquele que vai começar a extinção do modelo atual para o modelo futuro, ele é de 2029 a 2077. Antes é medições para determinar a alíquota. A extinção mesmo que vai acabar o ISS e o ICMS começa timidamente em 2029 e vai até 2032. E como é que vai ser a forma de mudar de um modelo para o outro, para não impactar? Vai se reter 90% no primeiro momento e vai diminuindo 2% ao ano do montante da arrecadação do IBS. E vai ser repartilhado entre os entes federados com base em um coeficiente de participação, que cada estado e cada município terá, definido a partir de uma receita média de um período de arrecadação. Aí é que está a questão. Qual o melhor período? Porque o que foi apresentado no PLP 108 foi de 2019 a 2026. O Senado tinha um período mais próximo ao início da transição, de 2024 a 2028. E qual a importância da transição para os municípios? O maior impacto vai ser nos municípios. A redistribuição de receitas no âmbito municipal deve ser quase 2 vezes o que vai ocorrer nos estados. Serão mais de 1.000 municípios que perderão receita, dentre eles as 14 capitais. Maiores perdas percentuais de receita, quer dizer, juntando ISS, cota parte do ICMS para o IBS municipal e cota parte do IBS estadual, vai ocorrer aonde? Vão ocorrer aonde? Nos municípios. Os estados, eles estimam que a perda fica em torno de 30% no máximo. Nos municípios vão ter caso de 30%, 40%, 50%, valores bem altos. Então, inicialmente, nós queremos mostrar a evolução do ICMS e o ISS. Se a reforma tributária ocorresse em 2003, o ICMS seria 12 vezes o ISS. Em 2023, não é nem a metade. Isso é fruto da eficiência das administrações tributárias municipais. Veja o impacto que teriam os municípios se a reforma tivesse ocorrido lá atrás. Mas vamos lá. O coeficiente de participação e a partilha. Você vai definir o coeficiente de participação de uma receita já passada, que não tem mais como você voltar. Você já vai perder a oportunidade, 2024 já está quase encerrando, de você se preparar para uma reforma. O município e o Estado só vão ter apenas 2 anos. Nós sabemos, a partir do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que há 1.800 municípios sem a nota fiscal eletrônica. Como é que eles estão preparados para essa reforma? E não só tem agora 2 anos. E o detalhe, 2019 são 10 anos para 2029. Muita coisa mudou. Em 2033, não tem mais ICMS e ISS, mas os efeitos desse período estabelecido do coeficiente de participação vai afetar o quê? A partilha do montante retido até 2077. Nós estamos deixando muita pouca margem para quem vai se preparar para a reforma para se adequar. E vamos ver o que ocorreria se fosse o período atual. Observe que na evolução, o ISS e a cota parte municipal são considerados, a participação dos municípios cresce. Tivemos até a pandemia aí nesse período.
E pela regra do PLP 108, 2019, 2023, é a linha de baixo, os municípios teriam um percentual bem menor. Olha a diferença, é uma perda de 1,3%. Eu não estou querendo defender se vai favorecer município A, B ou C, estou olhando o conjunto dos municípios. Como bem o nosso colega Francine colocou, o imposto de 1 trilhão. 1,3 de 1 trilhão são 13 bilhões, tem 90% lá que você só está garantido. Quer dizer, os municípios só pelo esse período vão perder quase 10 bilhões. E vamos projetar para o futuro, porque a gente usa o passado para projetar o futuro, não para dizer qual é o presente atual. Então, pegando essa taxa de crescimento de uma série de 10 anos, 2023 para trás, considerando a pandemia e algumas crises, o ICMS cresceu uma taxa anual, crescimento real, de 1,03%, o ISS 3,92%. Isso é fato. Projetando no futuro, e considerando em 2024 que os governadores aumentaram a alíquota, aí, no caso, eles aumentaram a carga tributária. E é justo que ele tenha ser levado em consideração isso. Eles tiveram o ônus político de aumentar a carga tributária. Mas vamos ter o quê? Em 2019 a 2026, projetando isso, uma perda na casa de 26 bilhões do conjunto dos municípios. Vale destacar, sem levar em consideração essa questão de ICMS e ISS, que em 2024 alterou-se o critério de educação da cota parte do ICMS. Isso vai impactar na parte relativa a que os municípios têm direito ao imposto estadual. Vai haver uma redistribuição de receitas. E o que eu falei no início, todo estudo é analisado a partir do objetivo da norma, que é o quê? Impactar menos quem perde. Quem está ganhando quer que essa reforma já seja aplicada amanhã. E qual é a nossa proposta? Algo próximo que tinha o Senado em 2029, observe a receita em 2025, 2026 e 2027. Seria basicamente os 3 anos anteriores ao antecedente da partilha serem considerados nessa receita média. Dá tempo, você está bem mais próximo da realidade do que o ente vai sentir na mudança da origem para o destino. Você vai, de uma certa forma, garantir que ele tenha o menor impacto, principalmente aquele que perde, e a partir de 2034 em diante, 2031, 2033 e 2032. 3 anos anteriores ao antecedente da partilha. E por que isso é importante no município? A gente tem que ter em mente que o município está pagando a fatura para que todos tenham o melhor modelo tributário possível sobre o consumo. Os municípios vão perder o seu principal imposto de alto desempenho, o ISS. Isso preocupa 15 segundos. O ISS cresce mais do que o ICMS. Muitos contam com isso. E o desempenho do novo imposto ninguém sabe. As compras governamentais também vão impactar os municípios, que a gente falou na semana passada. Ao invés de ele ter 100% da arrecadação do ICMS, do ISS, eles vão ter 60%, 70%. Isso vai dificultar até a recuperação de quem perde. E o financiamento público da educação e saúde agora vai estar lastreado no que o município compra. Se o município deixar de comprar R$100, ele vai ter um impacto maior no financiamento do público da educação e saúde do que um particular deixar de comprar esses mesmos R$100. A perda também desses 26 bilhões é um outro ponto a ser colocado. Eu não sei quem ganha e quem perde. A gente não fez esse olhar, só uma preocupação. A transição é importante para que ele não tenha tanto impacto. Eu agradeço, o tempo está estourado, né? E deixar uma mensagem, né? Todo médico responsável pede exame recente para tratar seu paciente. Ninguém vai olhar o paciente e vai tratá-lo a partir do que ocorreu 10 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. É interessante, né, cara? O pessoal reclamando que está aumentando muito o imposto, que a carga já é altíssima, o outro dizendo que vai perder. Eu não sei quem é que está ganhando isso aí, né? Mas eu só sei que a gente precisava, antes de votar essa matéria, discutir primeiro qual é o tamanho do Estado que a gente queria, né? Que a gente quer. A reforma administrativa, o tamanho do Estado, o pacto federativo. Mas, no Brasil, nem sempre a gente começa pelo caminho certo. Mas eu, antes de passar já aqui para o Felipe,
daqui a pouco a gente volta por videoconferência também. Tem algumas perguntas aqui, na medida que vocês falarem aí, se tiver alguma coisa relacionada com a pergunta. Tem o Tiago aqui de Minas Gerais, está perguntando como o governo pretende garantir a transparência e a participação da sociedade no processo de tomada de decisões do CG-IBS. O Marcelo do Rio Grande do Sul, qual será o grau de independência do comitê e de relação política com o governo federal? Larissa do Amapá, quais serão os critérios para a alocação do imposto sobre bens e serviços entre as diferentes regiões do país? William de Rondônia, como o comitê gestor do IBS poderá garantir uma repartição justa da arrecadação entre os entes federativos? O Júlio de Santa Catarina, como será possível assegurar que o comitê gestor irá atender às especificidades regionais sem prejudicar os estados? O Rodrigo do Rio Grande do Sul, de que maneira o comitê gestor do IBS garantirá uma distribuição equitativa da arrecadação tributária entre os entes federativos? A Lara do Distrito Federal, qual o impacto dessa distribuição irá gerar nas finanças públicas? O Pedro do Rio de Janeiro, quais são os principais desafios que o comitê gestor do IBS enfrentará para garantir uma gestão eficaz no novo sistema tributário? Alexandre de São Paulo, haverá alíquota máxima expressamente fixada? Outros impostos integrantes do preço do produto e serviço serão excluídos da base de cálculo? E o Júlio de Santa Catarina, os estados terão alguma autonomia para oferecer incentivos regionais no comitê gestor do IBS, como faziam com o ICMS? E 2 comentários aqui. O Carlos do Acre comenta o seguinte: a distribuição dos impostos deve seguir um percentual igual para todos os estados e municípios, sem privilégio para nenhum deles. Sérgio de Minas Gerais, a distribuição da arrecadação para os entes federativos deveria ser proporcional à arrecadação do Estado, de forma justa para o cidadão. Vou passar agora, então, para o Felipe, diretor da Associação Brasileira do Direito Financeiro. Muito boa tarde a todas e todos. Senadores Alcir Lucas, agradeço enormemente a oportunidade de voltar a essa casa, voltar a uma audiência pública, contribuir com o debate. Queria parabenizá-lo mais uma vez, assim como fez a querida professora Suzy Hoffmann, por capitanear esse trabalho de debate, essa dialética fundamental para o amadurecimento do melhor modelo de reforma tributária para o nosso país. Cumprimento todos os assessores, na pessoa do Inácio, que nos auxilia aqui incansavelmente. Cumprimento também todos que trabalham aqui no apoio. Senador, eu vou contribuir como o senhor sempre nos pede aqui nas audiências públicas, fazendo menção aos artigos, mas com uma pequena ressalva. Como os destaques ainda não foram votados e o texto pode ser alterado, vou fazer menção à última versão que eu tive acesso, depois até encaminho para o Inácio com algumas observações. Inicialmente, eu queria introduzir dizendo que sempre que a gente fala de contencioso, a minha fala vai se ater ao contencioso. Eu não vou falar especificamente estrutura do comitê gestor e vou fazer uma pequena observação com relação ao ITCMD, fazendo coro ao que já fora dito aqui em outra audiência pública, mas pela relevância do tema. Mas quando a gente fala em contencioso, principalmente no Brasil, que o contencioso se eterniza, né? Eu citei recentemente, num brilhante congresso organizado pela doutora Melissa Castelo, que nos brindou aqui com uma excelente fala, lembrando a frase de Rui Barbosa na oração aos moços, que justiça atrasada não é justiça, senão é justiça qualificada e manifesta. No Brasil, sempre há litígio com relação aos temas tributários. Esse litígio ele leva anos na via administrativa, depois décadas na via judicial, e quando se espera que um precedente surja e resolva, depois temos divergências interpretativas com relação ao precedente e a briga nunca acaba, senadores Alcir. Então, quando a gente fala em contencioso, sobretudo a gente tem que falar em paz social, segurança jurídica, previsibilidade e, no caso da proposta do PLP 108, em menor onerosidade. Acho que a professora Suzy, ela nos trouxe uma fala cachapante na necessidade, e fundamental necessidade de simplificação desse contencioso. A unificação me parece premente, não só por conta do alto custo e da alta burocracia necessária a
com formação de 2 contenciosos simultâneos, mas, sobretudo, para trazer maior segurança jurídica ao contribuinte e também aos fiscos, que dependem das interpretações para que possam tributar. Afinal de contas, é importante lembrar que os fiscos também não arrecadam enquanto o contencioso perdura na via administrativa em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, é de interesse de todos que tenhamos um único contencioso e que decida da forma mais célere possível. O que vai acontecer na prática, na existência de 2 tribunais distintos, é que teremos necessariamente divergências interpretativas e teremos mais tempo ainda para que essa divergência seja superada. Ou seja, alongaremos o debate e, com isso, como nos disse e nos ensinou Rui Barbosa, não teremos justiça em nenhuma frente. Me preocupa muito o discurso de que qualquer coisa vai ao judiciário. O contribuinte não aguenta mais ir ao judiciário. O problema não está no cúmulo de processos no judiciário. O problema está na insegurança que traz a jurisprudência hoje, que ora define de uma forma, ora decide de outra. Então, é fundamental que tenhamos métodos alternativos de solução de conflito, e me parece, senador Exauci, que na largada eu defendo aqui não só a unificação do contencioso, como também que o próprio LP inclua os debates que hoje transcorrem aqui nessa casa, em diversos PLPs. Aqui eu cito o 2481, 2486, 2488, 124, 125, que tratam do contencioso de um modo geral, mas que trazem também ideias de soluções alternativas de solução de conflito, porque senão, na forma como está hoje no PLP 108, caberá ao comitê gestor definir, ou seja, não teremos um modelo já previsto em lei complementar e que possa, desde já, dar essa oportunização a contribuintes e fisco de modo a encurtar esse contencioso, encurtar o debate. Gostaria também de dizer que o próprio artigo 156B, parágrafo 8º, da emenda 132, hoje digo, da Constituição Federal, traz a possibilidade de integração dos contenciosos administrativos do IBS e da CBS. Então, veja que não há na emenda 132 uma determinação de existência de 2 contenciosos. Prevê aqui a possibilidade de integração. Há muita resistência com relação a concentrar em um tribunal ou outro. Vejam que eu defendo publicamente, academicamente, aqui estou como acadêmico, a concentração no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acho que o CARF tem muito a evoluir em muitas frentes. Como toda estrutura humana, tem seus problemas e teve seus problemas históricos. Mas eu acho que com a integração nacional dos entes, nós temos uma grande oportunidade, inclusive, de melhorar a estrutura do CARF hoje naquilo que muitos criticam, inclusive para evitar que o contencioso lá se concentre. E sugiro o CARF por algumas razões. A primeira delas é porque já existe. A necessidade de criar um novo tribunal impõe necessariamente uma complexidade, uma burocracia que não precisamos agora, senadores Exauci. O CARF já existe. Então, me parece que seja pela criação da 4ª seção, seja pela distribuição da competência entre as 3 seções que hoje existem, a melhor solução no que tange a economicidade, a segurança decisional, a otimização, e traremos para dentro da estrutura do CARF aqueles julgadores estaduais e municipais que hoje tanto contribuem para o contencioso administrativo nas suas esferas. Inclusive, senador, isso não, de forma alguma, depõe contra esses tribunais locais. E digo por quê. Se teremos a extinção só em 2033 do do ICMS e do ISS, mas ainda a continuidade de um contencioso a perder de vista, porque, veja, teremos até 2038 com possíveis autuações. Teremos o contencioso que hoje não se resolve em poucos anos. Então, os julgadores que lá estão hoje continuarão julgando ICMS e ISS por mais 15 anos ou 20 anos. Depois, nada impede que se faça uma integração desses julgadores ao tribunal escolhido, que aqui eu sugiro que seja o CARF. Há uma outra preocupação, senador, com relação ao PLP 108, que diz respeito ao que será o contencioso. A professora Suzy trouxe aqui um dado que muito nos preocupa. O contencioso PLP 108 não comporta repetição do indébito, o que hoje o decreto 70235 oportuniza. E veja, teremos split payment.
Então, não teremos mais essa realidade, em larga escala, de lançamento de ofício, porque o tributo estará pago antes da autuação pelo banco. Então, o contencioso necessariamente será de repetição do indébito, não mais de controle de legalidade do lançamento, porque o tributo nasce pago. E não há essa preocupação do PLP 108, pelo contrário, exclui o problema. Então, a maior característica do contencioso que se aproxima com a reforma tributária não está. A nova realidade não está tratada aqui. O PLP 108 não trata dela. E aí fica a pergunta, o que será então do contencioso? Não haverá mais contencioso? E isso, me parece, premente. Eu já falei aqui da impossibilidade também da restituição, senador, eu não vou voltar a isso, que é PLP 68. Gostaria de falar pontualmente, objetivamente, por conta do tempo, de alguns artigos. Cito aqui o atual, pelo menos na última versão que eu recebi, 84, parágrafo 3º, que diz que o julgador poderá, a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte em face da impugnação apresentada diante de vício sanável. Aqui é preciso dizer que o CARF até hoje não conseguiu pacificar o que seria vício sanável. Eu não sei o que é vício sanável, senador. Se é vício de forma, se é vício material, se é possível de ser sanado, se não é possível de ser sanado. O professor Suzy está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Então, ou o PLP estabelece o que é vício sanável, ou teremos aí anos e anos tentando adivinhar o que seria vício sanável. O que vai acontecer na prática é que o julgador vai alterar o lançamento como ele bem quiser. Me parece que é isso que irá ocorrer. Temos também uma outra preocupação que eu inseri aqui porque eu achei que seria falado, mas por hora ainda não foi falado, que me parece gravíssima, senador. O artigo 92 do PLP impede, vejam, já é um tema polêmico, o julgador administrativo não poder exercer controle, realizar o controle de constitucionalidade. Digo, não é que ele realizaria o controle de legalidade, mas, naturalmente, quando se interpreta um precedente do Supremo Tribunal Federal, é preciso estabelecer algum tipo de juízo de valor na decisão com relação ao que fora decidido em matéria constitucional. Mas eu não vou nem adentrar aí. Estamos falando de controle de legalidade. O que o artigo 92 diz é dizer que fica vedado à autoridade julgadora fazer controle de legalidade dos atos infralegais da administração fazendária, que me parece um mistério natural do julgador administrativo no caso concreto. Impedir o controle de legalidade por parte do julgador é dizer que a autoridade fazendária pode, por ato infralegal, definir o que bem entender e no controle de legalidade não será feito controle de legalidade do lançamento. É uma incoerência em si, gravíssima, me parece, no artigo 92. Passo agora, senador, para também uma previsão que me parece das mais graves e gostaria de dizer aqui que talvez, nos 20 e tantos anos que tenho de vida tributária, eu nunca vi uma norma que me estarrecesse tanto. E digo com relação aos artigos 111, 112, combinados com o artigo 11, inciso 12 do PLP 108. Digo isso porque aqui se estabelece que, em havendo os contenciosos, IBS, CBS, cria-se o Comitê de Harmonização para harmonizar as decisões. Claro, podem ser conflitantes. A professora Suzy bem aqui nos ensinou que eles são idênticos, nascem idênticos e têm que ter o mesmo entendimento. Os tribunais administrativos são paritários e os seus julgadores são imparciais, independentes, julgam conforme a sua livre motivação, seu livre convencimento. O Comitê de Harmonização, que aqui se cria, por força do artigo 11, inciso 12, ele só é composto por auditores fiscais. Algum problema isso? Eu confio nos auditores fiscais, mas nos auditores fiscais. Muito, temos muitos aqui e aqui apresento minha deferência. O problema é, evoluímos para a imparcialidade, evoluímos para a paridade e não concordo, em gênero, número, grau, que o processo seletivo englobe advogados da iniciativa privada,
que, quando tomam posse na condição de julgadores administrativos, no seu mistério de julgador administrativo, são tão julgadores quanto os que vierem da carreira do fisco, no exercício daquela função, seja pela via do concurso, seja pela via da escolha legal de seleção por expertise. Eu mesmo hoje leciono, a professora Ana Cláudia está aqui, é prova disso, que faz parte lá hoje da Universidade de São Paulo, leciono para alguns conselheiros brilhantes, com mestrado, doutorado, e que foram indicados pelas confederações. E isso não traz nenhuma parcialidade a eles. O contribuinte, ele não julga o próprio auto. Afinal de contas, na tributação sobre consumo, até os auditores fiscais são contribuintes. Ou não pagam a tributação sobre consumo. É diferente de dizer que o advogado da empresa vai julgar o seu próprio auto. Não me parece que seja o caso. Vou encerrar, senador. Então, me parece que é premente que no Comitê de Harmonização haja a presença, sim, de acadêmicos, da sociedade civil. Podemos aqui discutir vários modelos. Mas, na medida em que o Comitê de Harmonização, no que ele definir, vinculará aos tribunais administrativos, essa decisão merece todo o cuidado, todo o zelo e toda a responsabilidade, me parece, merece a contribuição da sociedade civil e da academia. E, por fim, senador, só gostaria de destacar, como já havia destacado, que se mostra fundamental inserirmos os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu citei aqui alguns PLPs que já estão em cursos aqui, PLs aqui que já estão, que já estão em curso aqui no Senado Federal, e o artigo é o 2º, parágrafo 1º, inciso 9. E agora, para finalizar, de fato, pedindo desculpa pela extensão do tempo, senador, mas me preocupa também o 64, parágrafo 5º, inciso 1 do PLP 108. Aqui tivemos o Gustavo Brigagão, presidente do CESA, foi presidente da BDF, na audiência pública do PLP 68, trazendo esse tema antecipadamente no que tange ao risco da tributação via TCMD na distribuição desproporcional à participação no capital social, principalmente nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, nas clínicas médicas, etc. É muito comum que se tenha uma divisão equitativa, ou que seja, nos contratos sociais, e que a distribuição de lucro se dê conforme o seu labor. Não faz o menor sentido se tributar via TCMD. Essa é uma tentativa de se trazer uma norma antilesiva, essa é uma tentativa de se trazer uma norma que evite sonegação, mas me parece que ela é tão perigosa que merece ser suprimida. Muito obrigado, senador. Obrigado, Felipe. Eu agradeço aqui a participação aqui na mesa do Jabas, do Marcelo da Souza e do Felipe. Peço para ocupar ali a primeira fileira e convido aqui para a mesa o Geraldo da Silva Dantas, que é auditor fiscal da Receita Estadual e também presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Muito bem, pode aplaudi-lo. O Felipe Matos Guerra, que é o contador e representante aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Tem que pagar o honorário para ele, que já está vindo agora em todas as audiências, viu, Felipe? E a Ana Cláudia Borges de Oliveira, presidente da Associação dos Conselheiros representando o contribuinte no CARF. Tudo bem, Ana? E já o Geraldo da Silva Datas, auditor fiscal da Receita Estadual lá de Minas Gerais. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas. Senador Exalci, é uma honra muito grande pela oportunidade de poder participar desse debate. E eu compareço aqui na qualidade de representante do Comitê de Secretários de Estado de Fazenda, o CONCEFAS, que teve uma atuação muito importante nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. Então, naturalmente, por todas as falas que me antecederam,
Acho que 7 minutos seria difícil para poder tentar fazer um contraditório aqui, né? Mas, assim, eu vou escolher 2 pontos que eu acho muito relevantes da gente falar, que eu acho que foram os que foram mais enfrentados aqui por todos que me antecederam. Eu acho que com eles talvez eu consiga, de certa forma, dar o tom de qual foi a qualidade da participação dos representantes do Concefaz nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. E eu já começo criticando a expressão reforma tributária, que a gente sabe que o que foi feito aqui não foi uma reforma tributária. Uma reforma tributária deveria ser entendido como uma alteração muito mais ampla na tributação do país, que é reconhecidamente regressiva e concentradora de renda. Ela é injusta pela própria natureza. E a estrutura da tributação no Brasil ela é extremamente nefasta, principalmente com as pessoas que têm melhor condição de contribuir, que são pessoas assalariadas, consumidores e assim por diante. Então, vamos falar daqui da reforma da tributação do consumo, que é do que se trata. E isso é fato consumado, senhores. A reforma do consumo foi realizada, né? Através da emenda constitucional 132, ela foi colocada e nos foi dado o desafio, enquanto técnicos, de participar dessa etapa de regulamentação para oferecer a essa casa, né, do Congresso Nacional os PLs queriam naturalmente dar orientação de como que seria concretizada essa reforma da tributação do consumo na prática. E, senhores, tributação do consumo na prática, quem entende é Estado e município. Posso garantir aos senhores. Então, tecnicamente, as competências de tributar o consumo do Brasil sempre foi atribuída a estados e municípios. Então, foi com esse espírito técnico que o Concefaz reuniu representantes de todos os estados da federação de uma forma inédita para conjuntamente participar, junto com a CERT, da elaboração desses textos. Não tem intenção política nessa participação, divirjo dos que me antecederam que fizeram esse tipo de manifestação, né? Naturalmente, a experiência política, até dos representantes do Concefaz, eles naturalmente têm que responder perante a sociedade pela qualidade do gasto, pela implementação das políticas públicas, e, nesse sentido, o PLP 108 é uma ferramenta essencial para poder garantir a rigidez orçamentária do principal tributo de estados e municípios, que era o ICMS e ISS. Os municípios já participavam com 25% do ICMS e agora essa tributação vai se dar pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, desculpe. Então, é sobre isso que a gente deve falar. E, nesse sentido, o que o Constituinte fez? Ele definiu que haveria um comitê gestor que cuidaria, de certa forma, dada a circunstância e a peculiaridade do federalismo brasileiro, teria que haver um órgão que fizesse a coordenação e a integração dessas ações administrativas relativas à aplicação dessa reforma tributária do consumo. É disso que se trata, não é político isso. Isso é técnico. Isso, na sua essência, é a administração tributária propriamente dita. E eu desafio qualquer dos senhores aqui me dizer que tem esse conteúdo político no texto. Então, tecnicamente, nós estamos falando de administração tributária. A administração tributária não comporta a participação de outros sujeitos que não sejam os representantes de estados e municípios na administração tributária. Nesse caso, o artigo 156b, ele é muito claro ao estabelecer que estados, Distrito Federal e municípios vão exercer essas competências através do comitê gestor. E quais são essas competências? Todas elas são atividades administrativas, não tem atividade política naquele rol. Ali eu falo de interpretar, de aplicar a norma tributária, ali eu falo de decidir o contencioso, e nesse ponto, vou me permitir pedir licença à doutora Suzy, né, divirjo
que seja possível acolher a pretensão de que se faça o julgamento de um ato administrativo lançado por estados e municípios com a terceira pessoa que não tenha participado desse ato. Por quê? Por uma questão muito simples. É prerrogativa da autoridade administrativa, mas é um dever do Estado fazer revisão do seu próprio ato e dos municípios também. Se assim o é, como que eu posso delegar um terceiro fazer o controle da autotutela desse ato administrativo, que é do que se trata, do que a gente está falando? Então, tecnicamente, eu vejo uma dificuldade de acolher esse argumento usado aqui pelos que me antecederam, de querer criar uma instância única de resolução dessa controvérsia de matéria tributária em sede de tributação do consumo. Tributação do consumo é, na sua essência, uma prerrogativa de estados e municípios, não comporta a União participar desse processo. Divirjo também da doutora Melissa, que defendeu a participação dos procuradores. Também não é atribuição de procuradores, de advocacia de Estado, não participa efetivamente da atividade tributária. E, nesse sentido, eu sou obrigado também a colocar essa situação como uma situação disfuncional da conformação do modelo. O modelo foi pensado para ser simples, sim, muito pelo contrário. Ele foi pensado principalmente por pessoas que experimentam a maior complexidade do mundo em sede de tributação de consumo e resolução de conflito nessa área. Ninguém no mundo conhece melhor a complexidade da tributação do consumo do que os estados. Posso garantir, eu falo isso com muito orgulho, que estou dentro da casa, né, onde se conhece os problemas federativos. Eu tenho certeza que os senadores aqui já enfrentaram por diversas vezes tentativa de solução desses conflitos interfederativos que, no modelo que nós vivemos hoje, nós não conseguimos resolver. Então, a reforma tributária veio para trazer essa possibilidade. Está pronto? Não está. Está em construção. Todos nós estamos envolvidos nisso. Estou envolvido eu na condição de servidor público do Estado de Minas Gerais, estou envolvido na condição de representante do Concefaz, na condição de cidadão contribuinte, como qualquer um dos senhores e senhoras que aqui estão, e com um olhar republicano, e não de querer fazer garantias corporativas, como foi dito aqui dessa mesa. Não se trata disso. Nós fizemos tudo com espírito público, e digo mais. Não há na história da Federação Brasileira, talvez o senador Exalci talvez possa me corrigir se eu estiver errado, tá? Não há na história da Federação Brasileira um momento político no país em que todos os secretários de Fazenda de Estado se reuniram e conseguiram encontrar um ponto de consenso sobre como fazer tributação de consumo no país. Não há na história da Federação Brasileira uma experiência como essa. Então, senhores, o que eu trago para vocês é uma visão otimista do processo, muito embora, na qualidade de servidor, eu penso que nós tivemos, sim, uma supressão de parte da nossa autonomia, tivemos, sim, mas por um bem maior. E eu penso que, nesse sentido, eu tenho que olhar com o olhar de cidadão. Acho que esse é o espírito que todo servidor que participou desse processo tem. E eu posso garantir para o senhor, os 300 servidores que participaram desse processo, representantes da União, de estados e municípios, o fizeram com esse espírito público de que está construindo uma solução eficiente, compromissada com a simplificação, com a transparência e com a cooperação. Coisa que, no momento atual, a gente não conhecia, muito embora na Constituição já tivesse um indicativo de que estados e municípios e União tinham que se cooperar para poder fazer tributação nesse país de qualquer área. Foi preciso haver esse choque de realidade para que a gente tivesse que experimentar essa situação, da gente sentar e tentar encontrar quais os pontos que nos uniam em favor da cidadania, em favor da administração pública, em favor do erário, porque é disso que se trata. E, senhores, o 108, ele precisa ser trabalhado com a mesma importância que tem o 68, porque ele é a ferramenta essencial para cuidar das atividades que vão controlar a arrecadação, a fiscalização e a tributação nesse país em sede de consumo.
Então, nessa casa, e o senador Exaussi, eu tenho certeza que ele tem essa preocupação pela iniciativa que está tendo de proporcionar esse debate de forma ampla, com a participação de todos os segmentos da sociedade. E, senhores, a gente não teme esse debate com os senhores, muito pelo contrário. Na qualidade de servidor, posso garantir aos senhores. Na qualidade de presidente do Conselho de Contribuintes, eu faço isso todos os dias nas sessões de julgamento que eu participo. E essa é a experiência que a gente traz para esse debate. Em matéria de contencioso, posso garantir para os senhores, o modelo que a gente está tentando construir é um modelo que ele tem compromisso, sim, com a simplificação. Ele tem compromisso, sim, com a segurança jurídica. Ele foi inspirado, inclusive, nos PLs que o doutor Felipe mencionou aqui. Pode ver que lá no texto contempla todas as soluções. A gente foi buscar nas melhores fontes as melhores práticas. Nós debatemos entre todos os presidentes de conselho de julgamento administrativo no país para saber quais que são as melhores práticas que nos uniam para poder ter um texto único, que é a competência do comitê gestor. Ele tem que criar um regulamento único, que seja tanto do modelo operacional de tributação, como da resolução do contencioso que vai surgir. Não existe solução que afaste a possibilidade de existência do contencioso. Isso não existe, todos nós sabemos disso, que nós temos especialistas aqui e todos nós sabemos disso. A realidade nos impõe, que é da natureza, inclusive, do cidadão brasileiro, litigar. A gente sabe disso, todos nós aqui que somos formados em direito, a gente sabe disso. É só olhar para os números que estão no judiciário. O contencioso administrativo, ele é a solução mais barata, é alternativa. E com as ferramentas certas, ele pode ser a solução de todos os problemas. E posso dizer, viu, doutora Súdia, não se assuste com o número dos integrantes dessa nova composição. Não será Estado que vai julgar na sua configuração atual. Essa competência é do comitê gestor. Foi feita uma distribuição de maneira a permitir que quem enfrentasse a resolução desses conflitos com a inspiração de fazer revisão do ato administrativo fossem os servidores que estivessem mais próximo dos fatos onde aconteceram. Porque o que se faz de maneira melhor do que o judiciário, posso afirmar aos senhores, é que nessas instâncias de julgamento administrativo se enfrenta a matéria fática, aprecia as provas. E se eu faço essa resolução longe das provas, a chance de erro é muito maior. É sempre bom que esteja mais próximo das provas, esteja mais próximo da autoridade que fez o lançamento, porque é disso que se trata. Eu estou falando de revisão de ato administrativo, eu não estou fazendo julgamento, eu não estou dizendo direito propriamente dito. O que eu estou fazendo é a revisão de um ato de lançamento que já tem, na sua construção, né, ele já goza de uma presunção de legalidade. É disso que se trata. E isso não pode deixar de ser observado por aqueles que enfrentam esse tema, porque isso é uma questão técnica, isso não é uma questão política. Eu preciso ter compromisso que o que eu estou fazendo quando eu faço a decisão do contencioso, eu estou produzindo um ato de execução fiscal, que lá na frente pode ou não trazer esse recurso para o Estado. Vai trazer a destempo, mas, de certa forma, ele precisa ter rigidez suficiente para, se ficar comprovado que esse recurso deixou de ser recolhido ao Estado, que ele venha com todas as consequências da demora que ele foi implementado. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo é muito curto, gostaria de debater cada ponto que foi colocado aqui pelos senhores, mas sei que o ambiente, no momento, né, para que todos tenham oportunidade de falar, não permite. Mas fico à disposição para que a gente possa ter esse debate em outros momentos. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Fico feliz de saber que eu tive o privilégio também de presidir a comissão da execução administrativa e tributária. Que bom que tudo que foi colocado lá foi aproveitado aí nesse PL, né? Muito bom. E te deu um tempo maior porque você tem cara de ser atleticano, então como eu sou galo, estou te dando um tempinho maior. Lamento informar, eu sou cruzeirense. Ninguém é perfeito, né? Tem isso. Vou passar a palavra, então, agora o Felipe Matos Guerra, que é contador e representante do Conselho Federal de Contabilidade. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar o senador Exaussi Lucas
E, em seu nome, cumprimento a todos que acompanham essa audiência pública aqui presencialmente e também de forma online, que, inclusive, nós temos uma enorme audiência dos profissionais da contabilidade de todo o Brasil que estão acompanhando os debates da reforma tributária atentamente. Bom, gostaria também, senador, de já iniciar lhe parabenizando pela condução dos trabalhos e também por já antecipar as discussões relacionadas ao PLP 108, para que nós tenhamos tempo o suficiente de ouvir as contribuições da sociedade e, dessa forma, de fato, aprimorar o texto da reforma tributária como claramente nas exposições que foram feitas se faz necessário, tá? Então, fiz aqui uma breve apresentação para que nós possamos cumprir o tempo e, desta forma, também endereçar todos os assuntos que são importantes. O PLP, ele traz a questão da gestão e da administração do IBS, mas, obviamente, eu reduzi as contribuições da classe contábil nesse primeiro momento a 3 pontos específicos, tá? A questão do próprio comitê gestor, que eu vou mencionar mais à frente, o contencioso administrativo, e aqui eu poderia ter colocado um asterisco ali na questão do contencioso também judicial, e eu vou daqui a pouco demonstrar para vocês o porquê que eu já coloquei essa alusão a ele. Também sobre a ampliação do alcance do ITCMD, algumas das minhas falas foram, inclusive, antecipadas aqui pelo meu xará, o professor Felipe, que também já mencionou alguns dos pontos. E eu inicio pelo final, né? Vou tratar primeiro da questão do ITCMD, porque é algo que a classe contábil tem se preocupado bastante. No artigo 164, no parágrafo 5º, no inciso 1º, ele fala que consideram-se ainda como doações para fins da incidência do ITCMD em transmissão entre pessoas vinculadas. E aqui eu destaco o que diz lá no inciso 1º, somente a parte que mais nos interessa discutir aqui, que inclui a distribuição desproporcional de dividendos. Existe uma preocupação, porque, como já foi antecipado, a distribuição de lucros, a gente sabe que no Brasil muito se intenciona alcançar a tributação do imposto de renda com relação a essa distribuição. A gente vê várias vezes na mídia esse tema sendo discutido, só que ela está sempre postergada para quando o momento chegar de discutir a tributação sobre renda e patrimônio. No entanto, a alegação e a justificativa para alcançar essa tributação é sempre a de que os países mais desenvolvidos do mundo tributam a distribuição de lucros. Só que, muitas das vezes, é deixar de lado também um fato de que esses países que tributam mais a renda possuem uma tributação sobre o consumo bem menor do que a que o Brasil tem. Então, nós estamos correndo o risco de ver uma alta tributação sobre o consumo, que é uma das maiores do mundo, e também visualizar uma tributação sobre a renda, sobre os lucros, também de forma aumentada, majorada. Então, nós temos uma preocupação com esse ponto. Aqui, apenas para ilustrar, eu sei que a maioria entende bem o que é que isso quer dizer, mas vamos supor que eu sou sócio aqui da nossa querida colega Ana Cláudia. E nós temos ali na nossa divisão societária, cada um com 50% do capital social da empresa. Só que nesse momento nós tivemos um lucro de 100 mil na sociedade e decidimos fazer uma distribuição desproporcional. Existe previsão contratual no ato constitutivo ou no contrato social da empresa, prevendo essa possibilidade, conforme menciona o artigo 1007 do Código Civil, e decidimos dessa forma fazer uma distribuição onde eu vou ficar apenas com 10% do lucro distribuído e ela com 90%. Então, o que está sendo previsto aqui é que essa distribuição desproporcional será considerada uma doação e, a partir dessa interpretação, ser cobrado o ITCMD. Então, a nossa sugestão de forma bem objetiva é pela supressão do texto que menciona a distribuição desproporcional de lucros, sob pena de nós termos uma majoração e, inclusive, uma interpretação muito malabarística do fato gerador do ITCMD, se dessa forma prosperar. Continuando, eu trago aqui a questão, uma pergunta que é muito importante e gostaria também de mencionar outro cearense que está sempre levantando esse debate. Eu menciono, viu, senador, que eu sou cearense, porque esse meu sotaque britânico ele tende a enganar bastante a quem ouve. Mas mencionar o professor Hugo de Brito Machado II, que ele sempre tem pontuado sobre a preocupação com esse ponto, e deixando a seguinte questão, né?
Quem precisa do judiciário para se proteger de ilegalidades? É a administração tributária ou o contribuinte? De fato, é o contribuinte. A administração tributária tem todo o poder dentro dessa relação jurídico-tributária para fazer o lançamento e impor a cobrança. E um ponto que vem sendo de forma reiterada mencionado em todas as discussões que tratam sobre o contencioso, seja administrativo e judicial, está lá previsto, no LP 108, no item 23, para ser mais preciso, diz o seguinte, ó, a reforma tributária, e aí o próprio legislador deixou lá claro, ó, provavelmente, ou seja, dando a entender que não consegue ter a dimensão real dos impactos, né, então ele já assume que isso é provável, demandará mudanças no direito material tributário. E aqui essa palavra material foi um erro de redação, porque ele estava se tratando ali do direito processual, né? Sobretudo no tocante aos processos relacionados à execução fiscal do IBS, às demais espécies de ações que tenham esse tributo como objeto de discussão. Tal quadro requer uma reavaliação das normas processuais de regência do contencioso em sede de IBS, de sorte a conformá-las à nova realidade trazida pela reforma, o que pode envolver, inclusive, eventual reorganização judiciária. Então, já está se estabelecendo aqui um impacto da reforma tributária no âmbito do contencioso judicial que não está sendo medido. Essa discussão demanda um diálogo entre as partes interessadas, notadamente o Poder Judiciário, a Advocacia Pública e Privada, a administrações tributárias e os contribuintes. E essa parte aqui talvez seja mais importante para a gente avançar. A despeito de se reconhecer a importância do tema e a necessidade de endereçá-los, o presente PLP não vincula a resolução dessas questões. Então já assume o golpe, né? É provável que vá haver muitos impactos, mas nós não sabemos como serão esses impactos e nem propomos nenhuma resolução a esse problema, cujo disciplinamento dar-se-á em instrumentos normativos a serem oportunamente apresentados ao Congresso. Então, em muitas das discussões e das falas anteriores, nós mencionamos a questão da insegurança jurídica. Se nós temos uma insegurança jurídica ainda claramente evidenciada, com mudanças que impactarão o contencioso judicial e administrativo, como já foram previamente endereçadas, e nós ainda não temos caminhos para a resolução desses problemas, isso só aumenta em muito essa sensação de insegurança. E, por fim, já caminhando aqui para as conclusões, ontem a fala foi bem corrida, então tem que ser bem objetivo hoje, nós temos também uma preocupação com relação ao contencioso administrativo, que também foi pontuado pelo Dr. Felipe, com relação à questão da uniformização na interpretação pelo Comitê Gestor do IBS e o fato de que a autoridade julgadora ela está vinculada a esses atos. Então, o Comitê de Harmonização, formado exclusivamente por representantes da administração tributária, vai promover a administração e a vinculação dos atos administrativos com relação à harmonia do contencioso em relação à IBS-CBS, a interpretação da norma. E os órgãos de julgamento, que são paritários, terão que obedecer àquilo que foi vinculado pelo Comitê de Harmonização. Ou seja, mesmo que ali seja paritário, ela tem uma limitação muito forte na sua atuação e na imparcialidade do julgamento, porque a harmonização, a interpretação do ato já veio por parte do Comitê de Harmonização. Então, gostaria de deixar esses pontos aqui destacados. A classe contábil ela tem uma preocupação legítima com toda essa discussão, tanto que envolve o PLP 68, quanto também a tudo que envolve o PLP 108. Nós entendemos que há muito espaço para a discussão, que são temas bem complexos, que necessita de aprimoramento do texto, sem levar para o âmbito das paixões, porque muitas vezes, quando se faz críticas ao texto, parece que está se levando para o âmbito de pessoalidades, e nós não estamos discutindo aqui questões dogmáticas, nós temos que, de fato, entender que esse é o momento e o local adequado para nós aprimorarmos o texto e atendermos às expectativas da sociedade de entregar uma reforma tributária que alcance seus objetivos. E, mais uma vez, reforço aqui a disponibilidade da classe contábil em contribuir para esse aprimoramento, com números, com fundamentação, com a apresentação de emendas, que, de fato, tragam a realidade do texto que está sendo proposto, aquilo que é a expectativa de toda a sociedade. Então, agradeço mais uma vez, senador, e a todos os presentes. Muito obrigado.
Obrigado, Felipe. Passo imediatamente para a Ana Cláudia, presidente da Associação dos Conselheiros representante do CARF. Boa tarde. Boa tarde, senador. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Sou de Brasília e é a minha primeira vez aqui. Sou das poucas pessoas de Brasília, né? E é a minha primeira vez aqui na CAI. Então, é uma alegria poder ser ouvida e poder falar em nome do CARF. A reforma tributária em muito toca ao CARF e até hoje o CARF não foi ouvido em nenhuma oportunidade. Nenhum representante de lá, seja dos contribuintes, seja do próprio Estado, o CARF foi ignorado, apesar de ser tão falado, apesar de ser uma lenda, né? Hoje eu sou presidente da Associação dos Conselheiros dos Contribuintes, então é meu papel aqui também fazer uma defesa dos próprios conselheiros, além do CARF. Eu também estou fazendo, esse ano, 20 anos de CARF, né? Não parece, mas estou lá há 20 anos e foi o meu primeiro estágio. Então, tem 20 anos que eu convivo. A doutora Suzy foi vice-presidente, né? Foi uma honra e eu tenho aprendido muito em todos esses tempos. Quando a gente fala em contencioso administrativo, a emenda constitucional 132, ela falou que o comitê gestor ia decidir o contencioso. Para mim, foi um dos maiores erros técnicos que eu já vi colocados na Constituição. O contencioso não é um objeto, não é um processo para que alguém decida ele. Decidir o contencioso é um erro gramatical horroroso, é feio falar. Não existe um contencioso para ser decidido, inclusive não é um termo técnico. E em dezembro do ano passado eu escrevi um artigo e ele foi publicado no mês passado, passei uma vergonha. Lá no meu artigo eu escrevo, a palavra contencioso não existe na Constituição. Aí as paredes me ouviram e no dia 20 de dezembro veio pela primeira vez a palavra contencioso na Constituição, 2 vezes dentro da emenda constitucional 132. Por que não existia contencioso? Porque não é termo técnico, está errado a gente falar em decidir o contencioso. O contencioso só tem hoje, dentro de todas as doutrinas brasileiras, uma explicação. Seria um conjunto de normas aplicáveis só. É o professor Marcos Neder e a Thais Laurentes, eles dão esse conceito. Não existe esse conceito em lugar nenhum na doutrina brasileira. E todo mundo começou a falar do contencioso como se fosse normal. Eu tenho hoje uma fase litigiosa que se instaura após a apresentação de uma impugnação. Ali eu teria um contencioso dentro de uma disputa entre 2 partes que querem vencer aquela batalha, mas não é um termo técnico para a gente usar. Contencioso também não é órgão de arrecadação, não é de forma alguma. E quando a gente fala do IBS e da CBS, a professora Suzy ela expôs bastante as semelhanças entre os 2 tributos. E qual que é a diferença entre eles dois? A arrecadação. Então, onde eu separo o IBS da CBS, é que a CBS, a arrecadação vai para a União, e o IBS vai para os estados e para os municípios. Então, eu preciso de um órgão que me fale de arrecadação. Tudo bem, tem um comitê gestor para tratar da arrecadação, como eu vou distribuir entre os estados e municípios, mas não para decidir julgamentos, não para tratar de processos. Isso não foi dito na emenda. Isso aí é uma interpretação completamente errada que o PLP vem trazer e falar, agora a gente vai julgar processo. Não está sendo dito isso na emenda. Decidir o contencioso não é julgamento de processo. Não tem nada a ver um termo com o outro. É uma confusão grande. É uma confusão terminológica de termos, né? E aí eu tenho hoje uma necessidade de ter um contencioso, sim, único, integrado e coeso, para atender o princípio da simplicidade. E já foi dito publicamente, oficialmente não está escrito em nenhum lugar, mas foi dito que o CARF vai julgar a CBS. Eu tenho dito isso em vários momentos pelo Brasil. Eu tenho hoje feito um projeto, o Felipe Renault é o professor que hoje mais me acompanha, de levar o CARF pelo Brasil. A gente estava semana passada lá em Fortaleza, com o professor Felipe também, e eu trato com o CARF itinerante, explicando o que é o CARF. E muito eu falo assim, olha, a regra de competência não é uma regra de intuição. Sabe onde está escrito que um órgão federal julga um tributo federal? Em lugar nenhum. Sabe onde está escrito que um órgão estadual, como é o Conselho de Contribuintes de Minas, julga um tributo estadual? Em lugar nenhum. Há hoje uma ideia intuitiva da gente falar, é estadual, julga o tributo estadual. Deve ser. Mas isso é uma intuição, isso não existe. Não tem nenhuma lei falando isso, nenhuma lei.
Não tem nada na Constituição falando isso. Isso a gente só partiu de uma intuição e levou a crer, e todo mundo colou na ideia e falou, então vamos deixar aqui o federal. E dentro desse meu projeto de levar o CARF pelo Brasil, eu tenho contado muito da história do CARF. E quando a gente entra na história do CARF, eu começo a entender que isso é uma intuição talvez um pouco errada. O CARF ele é um órgão paritário, ele é composto metade de representação do Estado, são auditores, metade representante da sociedade civil, é o meu caso, eu era advogada, hoje eu estou lá. A gente julga em segunda instância a legalidade do lançamento e a gente faz a uniformização da jurisprudência dentro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que nem sempre existiu no CARF. É uma novidade, porque não havia tanta essa preocupação com a segurança jurídica e não se sabe quando o comitê gestor vai ter maturidade o suficiente para alcançar a maturidade que o CARF alcançou em 100 anos a nível de uniformização de jurisprudência e até hoje muito deficiente, né? A gente julgou súmulas a semana passada, foi complexo, né? Imagina quanto tempo o comitê gestor vai ter uma maturidade para julgar súmulas. É complexo. E essa é a história do CARF. O CARF começa lá em 4 de setembro de 1924, ele está fazendo 100 anos, e ele foi feito para ser um conselho federal para julgar dentro dos estados e do Distrito Federal imposto de renda. À época, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, ele foi instalado só no Rio de Janeiro, mas era para ele ter sido instalado em todos os estados do Brasil. Acabou não tendo a instalação e depois ele veio para Brasília com a mudança da capital. Em 1927, então, eles fizeram um novo conselho, que era um conselho só para julgar consumos, tributos do consumo, à época que tinham ali. Passou pouco tempo, lá em 1934, e a administração pública falou assim, é um erro julgar renda e consumo de forma separada. É erro ter dois conselhos. Em 1934, tem 90 anos. A gente está retroagindo 90 anos, mentalmente retroagindo 90 anos com o comitê gestor. E eles falaram assim, não dá, vamos juntar? Vamos. Em 1934, eles juntaram renda e consumo. Em 1964, eles trouxeram para o CARF tributos estaduais. O CARF ganhou competência para julgar tributos estaduais e municipais por um motivo. Não existe nenhuma vedação de um órgão federal julgar tributos estaduais e municipais. Não tem nenhuma regra que fale sobre isso. Hoje não haveria qualquer impedimento de que a IBS fosse julgada dentro do CARF, dentro de uma estrutura que já existe. O CARF, então, pulei, ele só ganhou esse nome em 2009, quando houve a união de todos os 3 conselhos que existiam. Essa frase que eu tenho aí é uma frase que existia dentro do site do CARF. Eu tirei um print dela e depois eu coloquei ela ali. Os estudos apontavam a necessidade da gente eliminar a redundância, racionalizar a atividade administrativa, otimizar os trâmites processuais e imprimir maior celeridade na solução dos litígios. Ter hoje outro conselho para julgar a IBS é, com certeza, andar na contramão de tudo que o CARF pensou lá em 2009. E pensou e ainda tem muito a pensar em evoluir e a amadurecer. E hoje eu trago um pouquinho dos dados que a gente tem, eles estão lá no site do CARF. Quando você abre o site do CARF, tem uma aba escrita Dados Abertos, é uma aba que funciona bastante. A gente julgou agora no ano de 2024, de janeiro a julho de 2024, 520 bilhões de reais dentro do CARF. O CARF hoje tem um estoque de 1 trilhão e poucos reais. Isso é valor parado, valor não arrecadado, valor que deixa de fomentar a economia brasileira, está parado lá no CARF, e a gente julgou 520 bilhões. Em maio, passamos a ser 210 julgadores. Se eu fizer uma conta ali, uma média aritmética, eu tenho 2 bilhões que cada julgador julga em um prazo de 6 meses. Em 6 meses, eu, Ana Cláudia, julguei 2 bilhões, sozinha. E aí eu pergunto, como eu faço então hoje para o CARF ser mais produtivo, se lá demora 10 anos para julgar um processo? Como é que eu tenho uma competência do IBS? E os gastos com o novo contencioso? Essa parte dos gastos do novo contencioso é um ponto de muita atenção. Hoje teve muita gente defendendo aqui o novo contencioso do IBS. Nenhuma pessoa teve coragem de dizer quanto custará. Quanto custará esse novo contencioso do IBS? Por que as pessoas não apresentam esse dado em vez de defender, o contencioso vai ser lindo, a gente vai ter simplicidade, ser procuradores? Quanto custa? Está sobrando dinheiro no Brasil? Eu acho que não. Hoje a gente tem os conselheiros da sociedade civil num estado bem precário.
Nós somos chamados de agente honorífico. A nossa remuneração é 1/3 dos conselheiros auditores fiscais. Nós não temos férias, não temos 13º, não temos licença maternidade. Hoje o governo ele tem propagado que quer ter mulheres dentro do CARF, falou que pelo menos 40% deveria ser de mulheres e não tem licença maternidade. A conselheira do CARF não tem licença maternidade. Hoje eu estou lá no CARF, eu não tenho filhos. Quantas de nós não tem ou é isso que a sociedade quer? Mulheres que não têm o direito de ter filhos, sem o direito à licença maternidade. Se o governo quer ter mulheres, uma portaria que diz que quer ter mulheres, tem que ter o direito à licença maternidade. Aí o governo fala em custo. E ele fala assim, eu reconheço que hoje a gente tem uma altíssima rotatividade no CARF que impede que eu julgue com mais celeridade, por isso que eu tenho processos levando 10 anos, mas eu não tenho dinheiro para te dar aumento. Mas aí eu tenho dinheiro para fazer um novo contencioso do IBS. Quanto custa? Eu trouxe também alguns contos aqui, uns dados. De janeiro a julho, a gente julgou 520 bilhões. Eu julguei sozinha 2 bilhões em 6 meses, equivalente a 4 bilhões nesse ano. Se eu tivesse hoje um conselheiro custando 30 mil, deixei uma média ali bem arredondada, eu teria um custo meu de 360 mil ano. 105 conselheiros representantes da sociedade civil, eu tenho um custo de 37 milhões e 800, para que eu tenha um aumento de todos os conselheiros. Quanto custa o comitê, o contencioso do IBS? Ninguém respondeu. 37 milhões para dar aumento decente para todos os conselheiros do CARF e aumentar a produtividade, diminuir a rotatividade, que é um problema gravíssimo. Então, eu gostaria muito que quem defende hoje o novo contencioso do IBS apresentasse valores para se contrapor a esses valores, inclusive na minha defesa de que aí o IBS venha a ser julgado dentro da 4ª sessão do CARF. Eu termino por aqui, então, e deixo aqui a indicação número 56, que foi feita aqui dentro do Senado Federal, à época pela Comissão de Juristas, junto com o senador Pacheco. Ele está pronto, ele foi enviado já para o Ministério, à época da Economia, hoje da Fazenda, e ele trata de todos os direitos dos conselheiros, inclusive licença maternidade, férias, 13º e uma remuneração digna. Então, muito obrigada. Muito bem, Ana. Vou passar a palavra agora ao Eduardo Salucci, que é o presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Eduardo, está aí? Estou presente, sim, senador. Ok. Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Muito bom. Bom, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos aí, na pessoa do senador Isalci Lucas, dizer que é uma honra estar presente e ter convidado para compartilhar algumas questões com esse seleto grupo de amigos, inclusive, que compõem a mesa, e dizer que é muito desafiador trazer temas num curto espaço de tempo, mas vamos direto aos que selecionei, os que, na minha percepção e na percepção da advocacia, são os que mais importam. Bom, algumas questões já foram postas, foi muito bem colocado que estamos diante de 2 tributos, de tributos gêmeos, na verdade, mas que contemplam a possibilidade de serem tratados de maneira paralela por 2 fiscalizações, submetidas a 2 impugnações, 2 processos administrativos com regras absolutamente distintas. Processos estes que, ao final, tendem a canalizar para um comitê de harmonização, mesmo tendo percorrido caminhos distintos e tendo regras de competência completamente distintas. Isso, de fato, está longe do que podemos imaginar como algo que tende ou que se pretende simplificar e harmonizar. O que importa, e vou me ater ao processo administrativo, a minha percepção que mais importa, é que o papel do processo administrativo ele é o papel a ele contemplado no próprio preâmbulo da Constituição Federal, que é buscar a harmonização. E o que é um processo que se pretende trazer harmonização? É um processo que seja reputado um processo justo, ou seja, aquele apto para proceder ou exarar ou proferir uma decisão justa. É um processo em que se respeita prazo razoável, ampla defesa, em que se enfrenta todos os argumentos das partes, mas, sobretudo, é um processo que é proferido ou emana uma decisão imparcial
e a imparcialidade é um elemento absolutamente importante dentro daquilo que se imagina como um processo justo ou como uma decisão justa, ou seja, aquela que decorre da tramitação de um processo que reúne todos esses requisitos. Foi dito aqui a questão da composição paritária nos órgãos administrativos de julgamento, especialmente no comitê gestor, e só para rebater, o colega da FENAFISCO bem apontou, o Brasil não é o único, não. Né? Há um artigo publicado no Conjur, de autoria de Breno Vasconcelos, em 3 de fevereiro de 23, e ele bem aponta que na África do Sul há um modelo similar, na Dinamarca há um modelo similar, e relembro aqui que em outros países em que temos um processo administrativo que se pretende justo, há outros elementos que atribuem ao julgador a qualidade ou a qualificação de imparcialidade. São processos que atribuem ao julgador garantias de inamovibilidade, garantias que o protegem contra a destituição. Na Argentina é assim, por exemplo. Há outros tribunais que concursam, né, os seus julgadores, como na Alemanha, por exemplo. Mas o que importa, na nossa realidade aqui, se optou por uma composição paritária, ou seja, aquela composição que se busca atribuir à decisão a conotação de uma decisão justa e equilibrada. E por que isso é importante? Porque a decisão justa é uma decisão que é reconhecida, que é munida de autoridade, é uma decisão que é cumprida. Né? Ninguém, as crianças a partir dos 4 anos de idade, já sabem reconhecer o que é justo e o que é injusto. E uma decisão que não possui todos os atributos do devido processo legal, especialmente o enfrentamento de todos os temas, e uma decisão proferida por pessoas que estão ali com qualidades que a permitam ter a liberdade intelectual, é uma decisão reconhecida como injusta. E até em países com padrões morais muito mais evoluídos do que o nosso, as pessoas questionam ou não cumprem aquilo que lhe acham injusto. Né? Vejam o processo arbitral, por exemplo. O processo arbitral tem um índice de judicialização muito baixo. Por quê? Porque as partes escolheram aquele julgador. Portanto, as partes reconhecem naquela decisão uma autoridade que é apta a tê-la, talvez, de observância obrigatória. Isso eu faço questão de apontar, que, na verdade, é a manutenção do disposto no artigo 111, principalmente, que diz respeito aos artigos, na verdade, dos diversos órgãos de julgamento que reconhecem a composição paritária de harmonização, né, previsto no artigo 111, que não traz essa possibilidade também. Né? Ele funciona como uma espécie de corte de cassação. Né? Se as decisões proferidas durante todo o processo legal não são a contento, o comitê teria ali a condição de simplesmente cassar a decisão e vincular todo o processo administrativo à sua observância. Outro aspecto importante, foi colocado muito bem pelo professor Felipe Renaud, né, diz respeito às condições de controle de legalidade. Isso está previsto no artigo 92, parágrafo 3º, onde se subtrai do órgão julgador a competência para que ele deixe de aplicar a legislação, entenda-se, atos infralegais, portarias, instruções normativas, respostas, consulta, ao argumento de legalidade. Veja, é um contrassenso a própria obrigação constitucional prevista no artigo 37 da administração pública observar a lei. A legalidade é um dos princípios da administração pública. Como pode a legislação subtrair do agente público, na condição de julgador, o poder de aplicar a legalidade, subtraindo-lhe ou obrigando-lhe, ou vinculando, amordaçando-lhe em observância a um ato administrativo. De fato, isso não condiz com o que desejamos, que é buscar a paz social, que é desafogar o Poder Judiciário, né, decisões cunhadas em atos administrativos, e não faltam exemplos, né, desde a Constituição de 88, não faltam exemplos de atos administrativos que se sobrepuseram à própria lei, teremos aí, inevitavelmente, uma judicialização, um efeito absolutamente reverso. E o pior disso tudo, nós teremos a formação de um crédito tributário, né, com base em um ato infralegal, já aparelhando uma inscrição endividativa a despeito do controle de legalidade exercido pela Procuradoria, mas que desde já produz efeitos na esfera da intimidade particular dos próprios contribuintes, com protestos, negativações,
vedações de contratar com o poder público, constrição patrimonial. Mas o contribuinte poderia ir ao judiciário, né? É uma frase que ouvimos, né? A quem cabe o controle da legalidade efetivamente. O judiciário é um percurso que, sabemos todos, demora de 10 a 20 anos, é justamente isso que queremos evitar, né? Quando não, lá em última instância, a modulação de efeitos, premiando ou incentivando o que Sepúlveda Pertence chamou de inconstitucionalidade útil, né? Teríamos aí, portanto, a criação de uma exação fundada em um ato administrativo. Há, sem dúvida, senhores senadores, o risco de darmos um poder excessivo ao comitê gestor, né? Subtraindo o controle da legalidade ao que não pode ser, na minha percepção, mantido, né? Devendo, talvez, quando muito, ser observado o mesmo padrão, o mesmo critério, as mesmas condições previstas no decreto 7235, até porque são dois processos que vão tramitar em paralelo e que tendem a uma uniformização. Como harmonizar uma decisão proferida pelo CARF, que sim controla a legalidade, e uma decisão proferida pelo tribunal, pelo órgão julgador do comitê gestor, que não pode aplicar a legalidade. Eu fico imaginando como decisões tão diferentes, né, no plano material, inclusive, poderiam permitir sequer suscitar essa questão. Eu fiz um estudo um pouco tempo atrás, numa coluna Valor Econômico, que escrevo semanalmente. Se pegarmos um auto de infração hoje, senador, e passarmos ele por todas as instâncias do processo administrativo e mais do processo judicial, nós teremos em torno de 75 pessoas no final da linha para dizer se aquele auto de infração ele é devido ou é indevido. É isso que queremos? Eu não sei se há país no mundo em que 75 pessoas podem ou precisam dizer se algo é devido ou é indevido. É um estímulo à litigiosidade sem fim e à total ineficiência administrativa. Portanto, o papel do processo administrativo ele é fundamental, é o mecanismo mais célere, o mecanismo mais seguro, o mecanismo mais técnico, né, em que o contribuinte pode dispor para controlar abusos da administração fazendária, e aqui também é um ponto bastante importante quando se fala em autotutela, né, não se pode confundir interesse fazendário com interesse público. Né? Não se pode imaginar que o lançamento tributário, sobretudo quando pautado em atos infralegais, estão a bem do erário. Né? Erário significa proveniência de tributos. Né? Aqui me refiro a tributo, aquele que tem respaldo legal. Tudo aquilo que é cobrado sem base legal, tributo não é. É algo cobrado e arrecadado como se tributo fosse. Né? E aí a gente acaba tendo uma geração de má qualidade, uma dívida ativa de má qualidade, acarretando e incentivando ainda mais a litigiosidade. É importante também dizer que o processo administrativo ele é uma garantia individual, está lá no artigo 5º da Constituição. Né? Ele não é uma garantia do erário. Né? O processo administrativo ele tramita perante a administração pública. O processo administrativo ele não pertence à administração pública. Assim como o processo judicial, o professor Eduardo Costa, professor juiz federal, ele coloca muito bem isso, né? O processo legislativo ele tramita perante o legislativo. O processo judicial tramita perante o judiciário. E o processo administrativo tramita perante a administração pública. Mas nenhum deles pertence ao poder. Não pertence à administração, não pertence ao juiz, ele não pertence ao legislador. Ele é colocado à disposição do legislador para que, observadas as regras do devido processo legal, atinja o seu efetivo objetivo, que é proteger ou controlar daquele que se submete como o jurisdicionado, aquele que submete, que se curva e se sujeita ao exercício de quem detém o poder. Portanto, fico aqui com as palavras que já foram ditas e ressalvo basicamente a manutenção da composição paritária nos órgãos julgadores, a necessidade do Comitê de Harmonização receber o mesmo tratamento, isso no artigo 111, e, por fim, fazer com que o artigo 92, parágrafo 3º, seja reescrito, tendo, no mínimo, uma equivalência à redação que hoje vigora no processo administrativo federal, no processo administrativo que tramita perante o Estado de São Paulo, estadual, e perante vários outros que estão
à disposição das administrações pelo país. Com isso, fico à disposição, reiterando aqui a minha alegria e minha satisfação pelo convite recebido, dizer que, de fato, esse é o momento que temos para debater, um momento de pessoas engajadas e decididas a fazer algo pelos nossos filhos, para a melhoria do país, e com isso finalizar com um elogio muito grande a todos os senadores, deputados que estão aí já há mais de 2 anos aí debruçados sobre o tema de tamanha complexidade, para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso sistema tributário seja, talvez, um dos melhores do mundo. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado. 15 segundos. Bem, vou passar agora, então, para o Fernando Mobelli, que é o gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Prezado senador Isalci Lucas, demais integrantes dessa mesa de debate sobre reforma tributária, é com grande alegria que estou aqui para tecer algumas considerações sobre o PLP 68 e sua relação no que diz respeito ao PLP 68. Em primeiro lugar, queria dizer que sim, é uma melhora gigantesca do nosso sistema tributário, a adoção do novo regime de tributação, já de ampla experiência e conhecimento no mundo inteiro. 196 países utilizam o imposto sobre valor adicionado, exceção dos Estados Unidos e de um e outro país que tem o seu tax. Nós temos evoluindo, saindo de um sistema que tem divisão de base de cálculo, comércio, mercadoria, serviços, receita, regime cumulativo, regime não cumulativo mitigado, no pior sistema tributário sobre o consumo do mundo. Isso me parece que é um consenso entre todos nós, né? Não há ninguém que defenda, que diga que esse sistema tributário que aqui está, ele representa algo de positivo. Tentamos, evoluindo jurisprudencialmente, alteração da legislação, convergindo em alguns pontos, mas alguns outros são insolúveis. E, portanto, só uma reforma tributária e que poderia, ampla dessa maneira, poderia resolver esse problema. Sabemos que uma legislação nova importa novos desafios, importa novas interpretações, mas ela traz uma fundamentação teórica muito robusta, uma base ampla sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos e com serviços, ou seja, acaba essa divisão da gente ter que enquadrar e classificar de um modo ou de outro, sendo que os negócios, a tecnologia hoje cada vez mais imbrica e torna e funde essas operações, de modo que a gente não tenha como decidir tributar algo de maneira equivocada. Eu tenho litígio sobre isso. Creditamento amplo, imediato, tudo dá crédito imediato, não há mais aquela questão do crédito físico. Nós temos um sistema que vai nos propiciar a exceção de bens e serviços de uso pessoal, uma operacionalização disso de maneira ampla. De fato, a inclusive previsão do seu ressarcimento de maneira clara, né? A utilização dos documentos fiscais eletrônicos, né? Com base em mensuração e padronização entre as administrações públicas, de modo que a gente possa oferecer, com base nos documentos fiscais, já o indicativo do cálculo do tributo, podendo o contribuinte, evidentemente, manifestar a sua opinião, sua manifestação por ocasião do oferecimento da declaração pré-preenchida. Isso é um avanço gigantesco. Nós vamos ter o melhor sistema tributário administrativo do mundo. E nós estamos percorrendo outros países, ninguém vai ter o que nós vamos oferecer para os contribuintes em termos de simplicidade e transparência no que diz respeito à operacionalização da reforma do consumo, inclusive com a adoção do crédito vinculado ao pagamento, que nos possibilita que nós tenhamos uma segurança de não oferecer ou pagar ou dar o direito creditório a quem efetivamente não pagou, reduzindo sonegação, reduzindo fraude, reduzindo
o inadimplente contumaz, né? O devedor contumaz, aquele que diz que deve, que declara, mas simplesmente não paga, ele não vai levar esse crédito adiante. Isso é muito importante. E de modo que a gente construa um sistema simplificado que também no varejo preveja não oferecer um dano muito gravoso ao fluxo de caixa dos contribuintes, operação na medida proporcional ao valor efetivo do valor adicionado efetivo que você pode contribuir. E quando isso não for possível, a devolução imediata em 3 dias. É importante fazer essas considerações para que a gente tenha. E outra consideração que eu queria fazer com os senhores é que, para colocar esse modelo em pauta, o possível foi a criação do IVA dual, porque houve um consenso entre os entes federativos de que seria o melhor. Mas, ao mesmo tempo, o IVA dual tratado, então, nos termos do 149B, com uniformidade da sua legislação, que também é muito importante. E aí a grande diferenciação entre CBS e IBS: CBS é a União, tem a prerrogativa, ela é única, já tem administração, é mais simples para ela trabalhar esse tributo, mas no que diz respeito à IBS, nós temos o compartilhamento entre estados e municípios. E aí, graças ao regime de cooperação e o regime que nós temos a figura do comitê gestor. E me permitam ler aqui, quando eu falo em comitê gestor, no que diz respeito ao seu caráter técnico e operacional, num órgão de regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, representantes dos 27 estados da federação, mais representantes indicados pelos municípios, vão fazer parte para decidir. E, uma vez indicados, vão ter plena autonomia para fazer uma decisão compartilhada e criar um novo regime, sem o qual não seria possível se fazer um imposto compartilhado. Então, quando a gente fala em IVA dual, a gente fala no 156A, que traz todos os requisitos que são aplicáveis a CBS e IBS, mas também o 156B, que trata da administração do tributo. E aí aquela referência, né, da faculdade da União interceder União, estados e municípios, se fosse o caso, facultativamente, na consecução de uma integração do processo administrativo. E também na faculdade de se operar administração e cobrança. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, e aí sim é uma norma que é cogente, né, que ela diz que a troca de informações, a uniformização de bases para simplificar a operação com os contribuintes deve ser fornecida obrigatoriamente. Então, dentro desse sentido, e aí uma pequena observação que eu faço, evidentemente que eu participei do RTC junto com o Geraldo Datas, que está aqui, e a Melissa Castelo, fizemos um trabalho em um pouco mais de 90 dias, um trabalho com mais de 300 pessoas, ouvimos sim a sociedade, claro, não foi uma participação integral, porque ela não seria possível nós nomearmos, quem iríamos nomear para participar desse tipo de colocação. E depois, no momento em que a própria emenda constitucional determinou o encaminhamento do projeto de lei complementar pelo Poder Executivo, se teve o debate no Congresso, sim. Inclusive, houve a criação da Frente do Empreendedorismo, que, através, oportunizou a sociedade a apresentar, inclusive, projetos alternativos, tanto no que diz respeito, que eu me lembre, né, o split payment e ao modelo do contencioso, que foram encaminhados, foram apreciados e, na sua legítima condução, o Congresso Nacional entendeu por bem realizar essa separação do contencioso nesse primeiro momento. As razões: a primeira, que há uma transição mais longa para o IBS e menos para o CBS, que já é mais imediato. O CBS já tem pronto o modelo do CARF, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma formação de um contencioso que, vocês perceberem, praticamente, a não ser alguns pequenos detalhes, ele tem uma simetria, ele espelha o processo do CARF, né, com julgamento paritário, com julgamento em primeira instância administrativo só de representantes de estados e municípios paritariamente também colocados, né? E a opção que foi dada nesse momento foi a edição dessas representações paritárias a partir do grau de recurso e uma Câmara Superior para uniformizar divergências, de modo que dentro do IBS nós vamos ter o contencioso formalizado e pronto, concluído. O que nós não vamos ter, de fato, é dentro do contencioso uma instância que tornaria mais lento ainda o processo, que seria aquela uniformização entre IBS e CBS, que vai ter um efeito
feito lá pelo Comitê de Harmonização, né, vai ter um efeito ex-tunc dali para frente para uniformizar essa legislação. Queria dizer também que, no que diz respeito ao contencioso, há sim um dispositivo que trata da possibilidade da utilização do processo como um todo, como está descrito no PLP 68, para outros processos. Tá? Há um dispositivo, evidentemente, que o comitê gestor vai disciplinar isso, e com sabedoria, provavelmente aqui se enquadrariam, ao meu ver, inclusive a questão dos processos de ressarcimento, né? Para verificar a análise como, de fato, ele existe no CARF por simetria também. Mas isso é apenas uma opinião pessoal, né? Outras questões que foram endereçadas, a fiscalização, por exemplo, a fiscalização teve todo um trabalho para uniformizar a fiscalização CBS e IBS, inclusive no documento fiscal que é colocado, a ação que foi estabelecida no comitê gestor, nós tivemos a prevenção, ou seja, se um representante do Estado ingressa e ele vai ser o primeiro, ele chama para ver se há o interesse da fiscalização conjunta entre representantes da administração estadual e da administração municipal, para que se possa fazer um trabalho integrado. Se não houver interesse, ele vai continuar o trabalho e vai lançar CBS e IBS normalmente. Também temos, para processos de pequeno valor e baixa complexidade, a possibilidade da cooperação do convênio, em que, sim, aí sim a administração tributária da União pode lançar a CBS e IBS e também vai julgar a CBS e IBS, e, ao mesmo tempo, reciprocamente, também a representação dos estados e municípios também vai poder fazer da mesma forma IBS e CBS, simplificando em muito esse grande número de processos que vão compor, então, esse tipo de atividade, inclusive no próprio, na própria colocação de uma instância, digamos assim, mais simplificada de julgamento para esse tipo de processo, que é em grande quantidade, representa pouco valor, mas grande quantidade em termos de operacionalização. Outra questão que é importante dizer diz respeito à questão do valor, e aí eu vejo como positivo, não como negativo. Quando, por exemplo, um estado lança e ele chamou o município não vai estar lá, ele lança e efetivamente o trabalho que foi feito foi dele. É um incentivo para que a arrecadação dessa multa que foi colocada seja endereçada ao estado, tendo em vista que muitas vezes ele vai lançar um contribuinte pelo princípio de destino que vai estar localizado em outro estado, em outro município. Então, é um incentivo para que haja efetivamente esse tipo de cooperação e tipo de atividade que eu vejo como salutar, e não atinge CBS, que a CBS vai ter um portal próprio, né? Nem CBS vice-versa, porque os dois são separados, né, autonomamente. O que é arrecadação do CBS vai continuar a CBS, o que é arrecadação de multa de IBS vai corresponder à multa de IBS. Outra questão que diz respeito às multas de ofício que estão colocadas, tá? A maior parte, quando você vê multa de ofício, da mesma forma que a legislação federal, 75%, as reduções são um pouco diferenciadas, mas temos a incidência de juros Selic igual, da mesma forma. Também temos a incidência da multa de mora por atraso, 0,33 ao dia, que dá 20% do seu limite máximo, e sim algumas alterações, talvez até significativas, nas obrigações acessórias, que provavelmente talvez a gente tenha que dar uma trabalhada para ver se não se consegue, de alguma forma, uniformizar ou harmonizar com a legislação federal, né? Dito isso, eu diria que o PLP 68 está cumprindo a sua função quando faz essa delimitação da estrutura do comitê gestor, da estrutura do contencioso, de algumas partes e aspectos específicos da coordenação da fiscalização e arrecadação. Então, seriam essas minhas considerações. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bem, antes de passar para as considerações finais, só quero que nós tínhamos previsto no grupo de trabalho uma reunião amanhã também do 108, mas acho que esgotamos aqui, e como ontem nós tratamos aqui de um assunto muito importante, que é a questão do Simples, e que não foi totalmente debatido ainda, ficou muita dúvida ainda com relação ao Simples e a questão de mão de obra intensiva, né? Essas terceirizadas, principalmente, a área de prestação de serviço está causando muitas dúvidas. Então, nós vamos fazer amanhã
amanhã às 9 horas, quinta-feira às 9 horas, nós vamos tratar novamente desses assuntos, o impacto da reforma no Simples e nas empresas intensivas de mão de obra. Então, nós convidamos aqui o Marcos Sintra, que foi da Receita Federal e da FEBRAC, o Zé Aparecido, que é da Federação do Comércio do DF, o Tomás, que é o nosso consultor tributário, o Mário Sérgio, que é da CNI, esteve aqui ontem, o Rony, que é da Receita Federal, que vai poder esclarecer melhor tudo isso, e o Felipe também aqui, como já é nosso convidado especial, já vai ganhar os honorários aqui, um jeton, e a Sarina, de São Paulo, da FEComércio de São Paulo, que ontem também teve um probleminha nas apresentações. Então, nós vamos rever essa questão do Simples e da mão de obra, que eu acho que é muito importante, que ainda tem muita dúvida. Eu até ia perguntar para o Fernando, quem teve essa ideia de colocar no 108 essa questão aí da distribuição de dividendos. Não sei se é um jabuti ou se é um submarino, né, que são assuntos assim, acho que meio diferentes aí, mas tudo bem. Não é? Não sei se foi emenda, não acompanhei. Poderia responder, Fernando, como é que foi essa criatividade aí da distribuição aí dos dividendos, não? Não seria eu a melhor pessoa, porque o ITCMD é competência dos estados, né? Então, provavelmente alguém que tenha trabalhado com isso tenha colocado essa questão. Então, eu não participei dessa discussão. Tá bom. Obrigado. Normalmente, mas tudo bem. Vamos ajustar isso, né? Acho que é uma das coisas que a gente vai ter que excluir do texto é essa questão, né? Acho que isso aí é a questão societária. Hoje já não tem tributação. Se for discutir uma tributação, que se discuta num projeto, né, separado aí, alguma coisa assim, ou quando for trabalhar com a renda, né? Bem, eu pergunto se tem alguém que fez exposição, quer fazer alguma consideração depois das apresentações. Fique à vontade. Hein? Faz favor. Felipe. Bom, senador, nós estávamos conversando um pouco sobre essa questão da distribuição de lucros, né? E apenas para deixar claro também que se faz necessário nesse momento falar que quando se pensa em distribuição de lucros é necessário se enaltecer a participação da contabilidade nesse processo. Afinal de contas, para que se chegue no lucro, é necessário da escrituração contábil. Lucro é o resíduo do encontro entre a receita realizada e o custo consumido. Então, quando se tem lucro, existe a possibilidade de se fazer a distribuição, seja ela proporcional ou desproporcional, conforme é estabelecido em lei. E a própria distribuição de lucros tem a sua forma de ser tributada. Então, de fato, concordo com o seu pensamento de que causa estranheza essa tributação do ITCMD ter aparecido. Não estava, em nenhum momento, essa previsão na emenda constitucional e reitero aqui nosso pedido de que esse texto ele seja, de fato, suprimido e, dessa forma, a gente volte a discutir a tributação sobre o consumo especificamente. Alguma coisa, Geraldo? Bem, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado do debate. Acho que é uma oportunidade assim, muito gratificante, né, para a gente poder participar, ouvir todas as considerações que foram feitas aqui. Naturalmente, os projetos não estão prontos, eles precisam de aperfeiçoamento, mas a gente espera que, naturalmente, isso não possa desconstruir também o modelo técnico, né, que foi criado, que necessariamente ele pode comprometer, de repente, a rigidez daquilo que a gente pretende sustentar. Né? Em nenhum momento a gente defendeu que o processo pertence ao Estado, o processo se desenvolve sob o controle do sujeito passivo, que é quem o utiliza como elemento de garantia do direito de defesa e do contraditório. Tá? Muito obrigado a todos. Bom. Muito obrigado, senador. Bem, então eu agradeço muito, né, a presença de cada um de vocês aqui e, cumprida a nossa missão aqui, eu declaro encerrado essa reunião. Muito obrigado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também.
É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta, né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como o combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social.
temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Não é fácil falar sobre o suicídio. O estigma que existe em torno do problema encobre uma realidade que está presente no nosso dia a dia. No Brasil, são registrados quase 14 mil casos de suicídios por ano. Ou seja, diariamente, 38 pessoas tiram a própria vida, como resultado de doenças mentais, muitas vezes não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Para conversar sobre o Setembro Amarelo, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Quem vai conduzir o programa comigo, interagindo nas redes sociais, é a Sara Reis. E antes de começar a nossa entrevista com o doutor Antônio, eu já passo para a Sara, porque nós temos uma enquete sobre a campanha, não é isso, Sara? Exatamente, Ronaldo. A gente já foi aí, né, conversando com os nossos internautas ao longo da semana sobre esse assunto. E olha só, a gente perguntou, você já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? E 100% disseram que sim, e mais de uma vez. Ah, interessante. E eu já começo então perguntando para o doutor Antônio, que é um dos fundadores, dos coordenadores dessa campanha. Doutor Antônio, o senhor acha que a campanha ajuda a diminuir o estigma que existe sobre o tema? É preciso falar mais? E esse conhecimento que a sociedade tem mostrado sobre a campanha indica que o caminho é esse mesmo? Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nós criamos no Brasil, que na verdade assim, existia a campanha internacional e nós iniciamos no Brasil em 2013, quando nós fizemos toda a programação para trazer. Em 2014 ela ficou instalada no Brasil, então nós já estamos no 10º ano da campanha. Essa campanha é a maior campanha anti-estigma do mundo. Nós conseguimos, com essa campanha, reduzir muito o preconceito, chamar a atenção para as pessoas falarem mais sobre as doenças mentais. E essa redução do preconceito vem acontecendo gradualmente. Porque nós temos 3 tipos de estigmas que são muito prevalentes. O estigma social, que é esse que as pessoas veem, aqueles que têm doença mental, e aí fica falando, é diferente, é inferior, ele não consegue produzir, ser igual ao outro, às outras pessoas, o que não é verdade. Porque o estigma é trazido porque você cria um estereótipo, mesmo que esse estereótipo vai prejudicar o outro, mas não está importando com isso. O autoestigma, que é quando a pessoa acha que aquilo é verdade absoluta e começa a falar, né? Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, para mim não vai ser possível, porque passou a acreditar de tanto ser estigmatizado pelos outros. E o estigma estrutural é aquele que o próprio Estado cria, né? Por exemplo, dificulta a pessoa para poder ter acesso ao trabalho, então diz... Vamos fazer um teste psicotécnico para a pessoa entrar no trabalho. Ah, se a pessoa já tomou algum remédio ao longo da vida, não pode assumir esse ou aquele trabalho. É um estigma estrutural a ponto de não ter sequer um medicamento psicotrópico para as farmácias populares. E isso me chamou muita atenção, que era necessário trazer para o Brasil essa campanha para a gente romper com esses tipos de estigma. E nós estamos conseguindo. Então, realmente, é uma das melhores ações que já fizemos em todos os tempos para a redução de estigma. E tem funcionado muito bem. Sara, eu vou passar a palavra para a Sara. Tá, joia. Doutor Antônio Geraldo, a gente tem aí também dados que mostram que é bem comum, né? Infelizmente, que jovens também acabam se matando mais na nossa sociedade. E a gente tem 2 dúvidas aqui, olha só, do norte e do sul do país.
Lá do Rio Grande do Sul, o Rodrigo, ele pergunta, né, quais são as principais estratégias adotadas hoje para a prevenção ao suicídio entre jovens e adolescentes? E de Rondônia, o William também traz isso. Quais são os fatores de risco mais comuns para suicídio entre jovens? Vamos começar pelos fatores de risco, Sara. Os fatores de risco, o mais importante de todos eles é que a pessoa tenha um quadro psiquiátrico. Por que a gente diz isso? Porque são praticamente 100% daqueles que suicidam ou suicidaram, que tiveram óbito por suicídio, é porque tinha algum quadro psiquiátrico. Nós conseguimos ver uma pesquisa internacional feita pela OMS, um brasileiro feito pela OMS, que 96,8% daqueles que tinham tido óbito por suicídio encontrava história de tratamento psiquiátrico dentro do prontuário dessas pessoas. Mostrando, então, que a gente pode dizer que praticamente 100% daqueles que suicidam têm um transtorno mental. Então, esse é o maior fator de risco. Um outro fator de risco importantíssimo é uma tentativa prévia de suicídio. Então, quando você tem na história do paciente que já tentou suicídio anteriormente, olha, a gente imediatamente fica ligado. Por quê? Porque realmente é algo que nos preocupa. Ou, em seguida, também a história de tentativa de suicídio ou de suicídio em familiares. Quanto mais próximo o familiar, maior, então, a nossa preocupação. Em relação do que é feito, ainda falta muito. O Estado está muito ausente. Nós temos uma lei 13.089 de 2019, a lei Vovó Rose, que é a lei que faz toda a orientação em relação à automutilação e à prevenção do suicídio, mas, no entanto, essa lei ainda não foi implementada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde precisa implementar. Essa lei ela passou muito rapidamente na Câmara e no Senado, mas desde 2019, Sara, para você ter ideia, e até hoje não foi implementada como deveria. Então, nós precisamos que a sociedade civil organizada, como que a BP e o Conselho Federal de Medicina, que coordena essa campanha no Brasil, continue com ações, com campanha, não só no mês de setembro, mas em 365 dias ao ano, para que a gente possa, então, ajudar a prevenir. Só para vocês entenderem, Sara, a gravidade do que você falou, que às vezes a gente fala, mas as pessoas não conseguem entender essa gravidade. Olha só, nós temos milhares de causas de morte entre os seres humanos. Nós estamos, suicídio entre os jovens está entre as 4 primeiras causas, entre jovens de 15, 14, 15, até 29, até 34 anos. Isso é gravíssimo. Não poderia ser. Ainda mais que a OMS diz que 90% dos suicídios são preveníveis. Mas nós não temos acesso a tratamento. Nós temos dificuldade, o sistema ambulatorial nosso ainda é fraco. Né? Nós precisaríamos ter acesso ao tratamento. Porque se tiver acesso ao tratamento, é a chance que a gente tem de cuidar das pessoas já nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas. Aí a gente fazer a intervenção precoce. Doutor Antônio, eu sou jornalista há muitos anos, mais de 30 anos. E um tempo atrás, lá no século passado ainda, o jornalismo não noticiava suicídio. Por quê? Dizia-se na época, se você noticia, você está incentivando. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nós vemos que hoje o assunto é debatido nos meios de comunicação de forma muito mais aberta. A campanha Setembro Amarelo ajuda nessa direção. Falar incentiva? Como falar sem incentivar? Ou não há relação entre essas duas coisas? Tem relação, sim. Vocês, jornalistas, estão corretíssimos. É perigoso noticiar. Noticiar. Agora, fazer um programa como esse aqui, 30 minutos, esgotar sobre o tema. Não podemos acabar esse programa sem ensinar as pessoas a como fazer, a como cuidar. Por que fala que noticiar é um problema? Em 1774, ali no pré-romantismo ainda, foi escrito um livro pelo Goethe que falava a história de um garoto, de um jovem que era o Werther. E no final desse livro, esse garoto apaixonado enlouquecidamente lá por uma mulher, uma menina, ele suicida. O que aconteceu em seguida?
muito rapidamente, imediatamente ao lançamento desse livro, após as pessoas lerem o livro, nós tivemos uma história de 17 suicídios em que o livro estava na cena do suicídio. E aí é o chamado efeito Werther, que é quando você noticia e o jornalista não tem a formação adequada e aí gera suicídio. Então, nós tivemos alguns casos de atores famosos, cantores famosos, em que aí noticiaram o suicídio e de forma errada. Noticiaram glamourizando, ao invés de dar saída para as pessoas. Então, vamos parar aqui um pouquinho e vamos dar uma saída. Suicídio não é saída para ninguém. Quando a pessoa está com ideia de suicídio, é porque está tendo um estreitamento cognitivo, e esse estreitamento cognitivo, a pessoa entende que a única saída ao sofrimento dele, aquele sofrimento muito intenso que ele está vivendo, é o suicídio. Suicídio não é saída. A saída é procurar tratamento psiquiátrico, tratar-se e ficar bem. É essa que é a saída. E o que é que você que está nos assistindo pode fazer? Pega essa pessoa, fique ao lado dela, ouça, esgote todo o assunto ligado ao suicídio e você vai dizer o quê? Você vai dizer que vai estar com ela, que vai ajudá-la, que vai protegê-la e vai levá-la até um serviço de saúde. Por que vai levar para um serviço de saúde? Porque suicídio é uma emergência médica, é uma questão médica grave, importantíssima, em que a vida pode ser perdida em função de que a pessoa apresenta um quadro psiquiátrico e só por isso a cognição faz uma interpretação errada do que está acontecendo e busca o suicídio como uma saída para o sofrimento, para tudo que está vivendo. E é claro que não é saída para ninguém, e é óbvio que todos nós podemos ajudar, mas nós temos que cuidar. Então é isso que a gente precisa. Não ter nunca o efeito Werther. Aí o que é que você quer como jornalista? O efeito Papageno. O que é o efeito Papageno? Papageno é uma obra muito bem feita e que nessa história, isso aí foi em 1791, olha só quanto tempo tem isso, uma pessoa falava em morrer e 3 amigos ali estavam ao lado o tempo inteiro falando que aquilo não era saída, que não era esse o caminho, que estava errado, que tinha que pensar diferente e convence essa pessoa a não suicidar. E aí, essa obra gerou depois nas pessoas esse efeito positivo, e aí é o efeito Papageno. Esse é o efeito que a gente quer, esse é o efeito que a ideia do Setembro Amarelo traz. Diminuir o estigma, diminuir o preconceito, incentivar políticas públicas, cobrar políticas públicas adequadas dos nossos governantes, e aí a gente tem um bom resultado, que é diminuir o suicídio. Pois é, e aproveitando esse gancho aí da pergunta do Ronaldo, doutor Antônio Geraldo, a gente também perguntou para os internautas se eles consideram, né, que é importante discutir saúde mental na sociedade. Vamos dar uma olhada. Olha só, 93% disseram que concordam totalmente, 7% concordam parcialmente, mas ninguém discordou. Então, mostra aí um pouco desse caminho, né, de que é preciso falar, né, sobre essa questão, sim. E a Célia, lá de São Paulo, ela pergunta como trabalhar essa temática em sala de aula. Então, como é que a gente conversa, né, com os jovens nas escolas? Olha só, quando a gente vai falar sobre suicídio e tal, é importante falar, votar e tal, não tenha dúvida alguma que é. Ok, mas tem que falar com responsabilidade. Tem que falar com conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, ficam achando que são suicidólogos, que conhecem tudo de suicidologia, e não é verdade. Mesmo alguns psiquiatras têm dificuldade de lidar, até por questões pessoais, internas, têm dificuldade. Para falar com os jovens sobre esse tema, é trazer o tema com todas as explicações necessárias do que se precisa fazer, de como fazer, não tem que alardear, não tem que criticar, não, tem que mostrar que suicídio tem uma relação direta com doenças mentais. Assim como, por exemplo, tabagismo tem uma relação direta com câncer de pulmão,
suicídio tem uma relação direta com as doenças mentais. É preciso entender isso, porque aí as pessoas vão quebrando o preconceito e quando começar a apresentar os primeiros sinais de quadros de uma depressão, de uma ansiedade, a pessoa vai cuidar. Olha só, hoje nós somos o primeiro lugar no mundo em termos percentuais de pessoas com depressão. Ora, então nós não somos um país de pessoas alegres, nós somos um país de pessoas deprimidas. Olha que grave isso. Nós somos um país de pessoas tristes. Nós somos um país de pessoas também ansiosas. Antes da pandemia, 5,8% da população brasileira tinha depressão. Depois da pandemia, no estudo feito no Vigitel, mostrando que 11,3% das pessoas relatavam que tinham tratamento ou já tratavam, estavam em tratamento de quadro depressivo. 9,3% das pessoas tinham ansiedade. Depois da pandemia, passou para 12,5%, 13%. Então, a gente precisa falar desse tema diretamente para os jovens, não tem que dar volta. A gente tem que ir direto até eles e mostrar só, abuso de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, é a segunda causa de morte, de óbito por suicídio. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer promoção da saúde, vamos fazer prevenção de doença, vamos tratar desse assunto abertamente, sem medo de falar. Se você está com ideia de suicídio, avisa para a pessoa do seu lado. Me ajuda, não sai de perto de mim, fica comigo, me leva no serviço de saúde. Por quê? Eu estou com ideia de suicídio. Então não tem que ter medo. Esse efeito que eu tinha falado, do efeito Werther, é exatamente porque ali nada é feito. E é glamourizado o suicídio. Já o efeito Papageno, que é a ópera do Mozart, até nem tinha falado sobre ela, que é a Flauta Mágica, que é essa obra do Mozart, lá não. O personagem Papageno, ele considera o suicídio, mas ele é dissuadido por outros personagens que o ajudam a encontrar alternativas. Então, a gente tem que falar para os jovens, tem que orientar, tem que dar alternativa e ensinar, fazer estratégias de enfrentamento para as pessoas poderem ter a possibilidade de ver aquilo, mas de uma forma diferente, não ver que botar sozinho nessa luta, nessa dificuldade. Não, todos nós podemos ajudar. A família é importante, a sociedade como um todo é importante e tem que perder o preconceito de achar que a psiquiatria é a UTI daqueles que têm quadros psiquiátricos. Não, é a porta de entrada. E esse preconceito de ficar dando volta é que é perigoso. Então, assim, o quanto antes chegar até o psiquiatra, o quanto antes você vai ter tratamento. Ah, não consigo chegar ao psiquiatra, então vai no clínico e relata que está tendo tais e tais sintomas. Falar diretamente com os jovens é essencial e dizer, procure ajuda, procure ajuda. Não pode ficar enrolando, dando voltas e não dizer o real. O real é, tem quadro psiquiátrico, tem que procurar um psiquiatra. Doutor Antônio, eu queria fazer um contraponto a isso. Nós vivemos hoje na sociedade uma verdadeira epidemia de quadros de ansiedade, né? Tem o burnout, que é relação com o mundo do trabalho. E eu percebo, na contramão do que nós estamos falando aqui, que muitas vezes as famílias já criam um pânico achando que o meu filho está pensando em suicidar. Porque ele está com outro tipo de problema, uma ansiedade, algo relacionado ao estudo, ao trabalho, quando ele já é jovem. Como é que se busca esse balanço também para não criar um desespero logo que a pessoa manifesta algum tipo de ansiedade? Vamos lá, ótima pergunta, adorei. Ansiedade é fator de crescimento. Ansiedade é importantíssimo. Nós precisamos ter ansiedade para podermos nos desenvolver e podermos crescer. Ansiedade é boa. Mas a ansiedade boa é uma ansiedade que mobiliza. E aí faz você trabalhar, não perder horário, faz você cumprir seus compromissos, ela é ótima. Mas se a ansiedade te imobilizar, aí já passa a ser doença. Então, assim, quando é que tem que procurar ajuda? Quando é que vira doença? Quando tem perdas. Quando as pessoas passam a ter perdas, então virou doença, aí precisa tratar. É isso. Sara. Pois é, a gente perguntou também, doutor Antônio Geraldo e Ronaldo, qual que é a maior barreira para as pessoas buscarem ajuda?
E olha só, 46% disseram que ainda há muito estigma, 54% disseram sobre o acesso a profissionais, né, da saúde mental. 0% não, a gente está informado. A questão é como é que a gente lida com o estigma, que ainda é muito grande, e com o acesso. E o Francisco, lá do Ceará, ele pergunta como é que a população de baixa renda pode ter acesso à saúde mental de qualidade, mais acessível. Do Pará também, a Vanessa pergunta, olha, ela fala, gente, é muito difícil encontrar psicólogo no posto de saúde, né? Então, como é que a gente torna mais acessível, doutor Antônio Geraldo? Muito bem. As duas respostas são perfeitas. O preconceito, o estigma, ele afasta. Ele realmente é um muro que retém as pessoas do lado de cá sem acesso ao tratamento. Este mesmo muro, este mesmo preconceito é que atrapalha a acessar o tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque o próprio Estado não oferta. O SUS tem que ofertar equipes de saúde mental em todos os serviços. Nós temos uma máxima que não pode ter unidade de psiquiatria em hospital geral. Por que não pode? Precisa. Por que a gente não tem nos programas de saúde da família a equipe de saúde mental? Por que não ter nos que se chama de UPAs ou postos de saúde? O local tem atendimento para ginecologia, para clínica médica, para pediatria. Por que não tem para psiquiatria? Só para ter uma ideia da importância de se ter, e aí onde pode procurar ajuda é no SUS, né, para ter acesso ao tratamento de qualidade, porque a psiquiatria brasileira no sistema privado é de primeiro mundo. E esses mesmos profissionais trabalham no SUS, porque a gente precisa da gestão do SUS para usar esse pessoal. Por que tem que ter? Para ter uma ideia, 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são doenças mentais. Olha, então se são as doenças mais prevalentes, se nós estamos tendo essa epidemia de quadros psiquiátricos, a necessidade de tratar, e é tratamento médico, portanto é com o psiquiatra. O psicólogo é um membro da equipe, como é o fonoaudiólogo, como é o nutricionista para aqueles que têm transtornos mentais, né? Dependendo do quadro específico, essa equipe é composta e vai ter necessidade ou não de usar para algumas pessoas. Não são todas que vão precisar de assistente social, de psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, não. Mas todos eles que têm doença mental, é doença, ele vai precisar do médico. Ser um médico psiquiatra é o ideal. Ok, mas é lá no interior onde não tem um psiquiatra. Então tá um clínico com experiência em doenças psiquiátricas para poder ajudar. Mas tem que tratar essas doenças. Quero explicar para as pessoas assim, depressão pode estar em criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, ou em idosos com quase 100 anos ou 100 anos de idade, como é o caso da minha mãe. Então, qualquer um pode ter quadro psiquiátrico. Claro que é mais prevalente em determinadas idades. Por exemplo, mulheres têm mais transtornos alimentares, 10 mulheres para cada um homem. Mas tem homens que têm transtornos alimentares, anorexia, bulimia, existe ortorexia. Então, o que nós precisamos? Ter acesso a tratamento. O SUS precisa ter políticas públicas. Está na hora aí, nós estamos com eleições, né? Vamos cobrar aí dos nossos vereadores e prefeitos para cuidar melhor da saúde mental da nossa população. Doutor Antônio, nós estamos chegando ao final. O senhor já deu aí várias dicas, né, do que deve ser feito. Mas eu queria que agora o senhor retomasse algumas e de forma objetiva nós orientássemos aquelas pessoas que estão nos assistindo. Se você percebe que na sua família, no seu entorno, alguém está com um problema mental que pode levar ao suicídio, o que você deve fazer? Quais são os caminhos a seguir? Muito bem. O primeiro passo é entender, é não criticar, ouvir a pessoa, esgotar o assunto e levar a pessoa, convencer a pessoa de que ela precisa de tratamento, que é necessário tratar-se, que se não tratar, não vai obter o resultado do que precisa. E que doenças mentais são doenças como qualquer outra, assim, como é o diabetes, como é a pneumonia, como é a hipertensão arterial, e precisa tratar e entender que tem que buscar ajuda. E no caso do pensamento suicida, ali, de risco de suicídio, tem que imediatamente chamar o SAMU
ir para um serviço de saúde, porque é a saída do que nós temos, o que é efetivamente provado que dá resultado. Eficácia, eficiência, efetividade. Nós não podemos psiquiatrizar tudo, não podemos psicologizar tudo, mas não podemos desprezar qualquer situação em que as pessoas falarem que têm ideia de suicídio, porque aqui no caso, quem fala, faz. Aqui o cão que ladra, morde. A gente não pode brincar com isso. Rapidamente, a Organização Mundial de Saúde relata que mais do dobro dos casos de suicídio são entre homens. Por quê? Porque os homens usam meios mais efetivos, meios mais letais. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens suicidam mais. Eles usam meios mais, vamos dizer assim, resolutivos. A mulher usa meios mais bruscos. Agradecemos, então, a participação do Dr. Antônio, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que nos ajudou a compreender, né, o tema do suicídio. Discutimos hoje o Setembro Amarelo. Agradeço também a minha colega Sara Reis, que esteve aí interagindo com os nossos internautas. E nós dois agradecemos a sua participação. Se você quiser rever e compartilhar esse programa, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal do YouTube. Até mais. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós temos outros problemas bastante sérios. Por exemplo, um problema que muitos pecuaristas também estão drenando as áreas úmidas do Pantanal, e isso ocasionou com que essas áreas ficassem mais secas ainda do que ficariam se não houvesse drenado. E com isso também há um acúmulo de biomassa maior. Então você vai ter um acúmulo de biomassa maior que também fica suscetível aos incêndios florestais. Cada ano que passa, os desastres estão tendo maior magnitude, maior severidade e acontecendo com menor espaçamento de tempo, ou seja, com mais frequência. E estão tomando dimensões gigantescas, como está acontecendo no Pantanal. E, infelizmente, é uma catástrofe que já foi anunciada. Desde quando a Amazônia começou a pegar fogo, vários cientistas já alertaram sobre isso. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional,
que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, Zé Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando, né, os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todos os 27, todas as 27 unidades da federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam
a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. De 6 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria, inclusive, não está funcional, não atende ou nem sequer completa. São números que não estão habilitados ainda, não existem. Não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado, de fato, atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1000, mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, os nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números, normalmente, da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho. Então, foi um pouco mais de me certificar. Isso. Só do período. E é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi
A última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas, o nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei. Já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de vigilância sanitária, só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro, eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas, e inclusive formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. O que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo... Essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Né? Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis de a gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já
já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou, não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com ela. Tá? E quanto a questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim econômica. Como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso.
Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também, nessa pesquisa, o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco ou muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive, para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né, exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né? Depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né? Busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%. Em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro. A questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição.
Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! O 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado.
É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial, eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando, então, do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou o nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma. E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, né, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada no nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos.
Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, assim, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, imobiliário, material de expediente. Então, isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TRS. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, que é onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios, fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica. Então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos. Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas, das escolas, então a recuperação dá para dizer porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos... Aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto. E isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes. Gabriela, em um momento da sua resposta, você comentou em prazos.
E nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança, eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro, o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo, para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre, com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada. Como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que não... Nós sabemos que, com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e, como tal, a sua sessão e o seu local de votação. No aplicativo e-Título,
que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil. É um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos e ele pode ser baixado no Android, no iOS tranquilamente. Pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim. Que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja feito um transporte regular que atenda esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões e em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa. Então eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo foi, podemos dizer que hoje, em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, para evitar que suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa em termos de abstenção para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial. Ela vem sendo recebida a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando assim que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade,
temos o apoio da segurança pública. Então, assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então, isso também é uma das atividades do tribunal, essa conscientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então, essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver... Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais? Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer. A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas. Assim, o investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica que nós aguardávamos da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar para outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto? Sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, das formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão qual é o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral.
Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no assunto de Estado Especial Eleições, gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo. Que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente. Porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos, que sejam para todos, sejam inclusivos. Então, que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro, e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas seções de tribunais e cartórios eleitorais. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa.
E a partir das 5 da tarde você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As consultorias que analisam a influência da inteligência artificial no mundo dos negócios estimam que até 70% das atividades laborais vão ser afetadas pela IA. O PIB mundial poderia crescer anualmente até 1,2% em consequência da adoção de ferramentas de inteligência artificial. Mas esse avanço tecnológico seria acessível a empresas de todos os segmentos da economia? Quais as consequências para os trabalhadores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Flávio de Barros Vidal, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença, para conversarmos desse tema, que é um tema de tecnologia, mas que nós sabemos que vai afetar muito o mundo dos negócios. Eu queria logo perguntar para o senhor, é uma panaceia? As pessoas hoje falam muito de inteligência artificial como algo que vai aumentar a produtividade das empresas, abrir novos negócios. A compreensão sobre isso está correta? E, de fato, o que é inteligência artificial no mundo dos negócios? Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, por estar aqui. A gente tem que começar a separar um pouco esses mundos, né? Hoje, uma visão minha, pessoal, né? Observando esse cenário, eu trabalho há mais de 20 anos, né? Na área de inteligência artificial, como acadêmico, desenvolvimento de tecnologias e inovação, certo? Mas a gente vê hoje em dia uma grande quantidade, né, do uso do termo inteligência artificial, não vou dizer de maneira errada, mas equivocada, tá? 90% do que nós vimos aí, né, numa aproximação minha até grosseira, certo? São de atividades que envolvem mais aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, que é muito mais amplo, certo? Com resultados voltados na automação dos processos. É um conjugado. Então, as pessoas deram o nome de inteligência artificial, porque acho que na questão marketing, né, é algo que vende. Né? Hoje, ele é um ramo de negócio. Nós temos empresas, né, que antigamente nós falávamos que eram bilionárias, hoje são trilionárias, que fornecem soluções. Né? A OpenAI é uma dessas, né, muito conhecida pela sua ferramenta, o ChatGPT, e entre outras. Então, tipo assim, não vou dizer que está errado, mas existe um certo equívoco ou uma glamorização do uso do termo, né, de uma maneira assim mais comedida da minha parte, para não falar em questão de certo ou errado. Mas no futuro nós podemos imaginar que toda empresa deverá buscar alguma ferramenta de inteligência artificial, e aí eu falo da, entre aspas, verdadeira inteligência artificial? Bom, ainda nós não chegamos lá na verdadeira inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro, a gente tem um termo técnico que nós chamamos AGI, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial generalista, ou general, que é nós seres humanos, né? Nós conseguimos pensar, tá? Hoje, as empresas já devem
já deveriam, vou falar no meu ponto de vista, já estar usando isso, né? Pela questão da velocidade, da questão dos aspectos que, infelizmente, essas automações, né, elas geram melhores resultados em larga escala do que um funcionário, por exemplo, né, fazendo as tarefas, minimiza-se erros, tá? Você consegue, de acordo com a sua capacidade de processamento de todas as informações e execuções que você precisa, né, fazer um trabalho que a gente chama de um trabalho mais linear. Imagina o seguinte, uma situação hipotética, um funcionário chega às 8 da manhã para trabalhar. Pô, geralmente ele está descansado, né? Ele vai fazer um trabalho, né, que ele vai começar às 8, na hora do almoço ele já está um pouco mais cansado e 6 da tarde já está exausto. A gente vê isso em alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos recentes com o pessoal da Fiocruz, que, por exemplo, patologistas, eles avaliam células, né, de organismo, no caso das células renais, com uma qualidade pela manhã e outra tarde, geralmente degradada. Então, nós colocamos para ele suporte usando inteligência artificial mesmo, certo? Usando aprendizado de máquina profundo, que ele mantém a linearidade do trabalho, né, de forma que ele fica mais eficiente, né? A máquina não cansa, certo? Ela não tem esse cansaço que o ser humano tem, né? Então, tem esses diferenciais. Então, é esperado que hoje as empresas já estão usando algum tipo de automação, né, nesse nível. Se ainda não estão usando, é até um pouco preocupante, né? Eles já deveriam estar. No futuro, é esperado, é natural. Mas isso. Então nós poderíamos dizer que há uma ameaça aos empregos ou não é bem assim? O senhor deu o exemplo aí, né, de o auxílio para um patologista, aquele profissional que está analisando exames. Em todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Pois é. Tem duas vertentes aí que eu observo, tá? Uma, a questão das pessoas que tiram o proveito disso, do ponto de vista para melhorar os seus processos, para poder transformar a sua empresa economicamente viável ou competitiva, né? Nós vemos isso, essa tendência. Geralmente as empresas investem na capacitação, que de forma que o funcionário ele evolua dentro da chegada de novas tecnologias. Tem uma outra tendência para um outro lado, que são aquelas pessoas que veem, que a gente ouve teorias apocalípticas do fim das profissões, desde, né, a Revolução Industrial, passando pela era da Revolução Automobilística, das automações surgindo nos anos 40, 50 e tudo mais. E o a gente vê não isso. Acabou, né? E o emprego não acabou. Eles mudaram, eles se transformaram, né? A gente tem estudos que as taxas de emprego elas tendem a diminuir. A gente vê esses resultados ao longo dos tempos, né? Mas, lógico, existe aquele efeito de pessoas que não conseguem a sua recolocação, né? Então, cada caso é um caso, mas o que eu observo né? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro, né? Tem recurso financeiro envolvido, você tem que investir, né? E geralmente as pessoas que não têm uma formação de nível superior, por exemplo, ou emprego de nível, né, médio ou nível básico de educação, elas não investiram ou não têm muito condições de investir uma subida. Depende, por exemplo, de uma empresa dar esse suporte. A gente, várias vezes a gente lê, olha, tal profissão XYZ vai acabar. Né? Ela vai acabar, não vai existir mais no futuro. Tudo bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão para o olho da rua? Não, espera-se que elas migrem de um lado para o outro. Porque surgirão também novas profissões. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, o profissional que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento de inteligência artificial. Sim. Esse seria um novo campo. É um campo hoje em dia que tem, né? Basicamente ainda no Brasil é pouco, certo? É raríssimo, tem nas universidades, nós, as universidades, principalmente as universidades federais, nós desenvolvemos isso há mais de 40 anos. Nós temos professores, né, que trouxeram essa tecnologia, né, o uso dessa época, nos anos 60, 70, né, desenvolvem desde essa época. Né? Ainda nós não temos a nossa, né, empresas que desenvolvem do nível que nós temos lá fora. Nós estamos 40 anos atrasados. Eu gosto de falar isso, né? Que hoje a gente fala-se muito, né, da inteligência, acho que é um termo até que os políticos usam, né, do sul global, né, inteligência artificial do sul global. Eu falo, olha, vocês tinham que ter pensado isso há 30, 40 anos atrás, como os outros países fizeram, né, não só agora, que todo mundo está lá, nós estamos atrasados. Então a gente observa, né, que de certa forma vai ter, né, em algum momento essa oportunidade. Né? Por enquanto, nós formamos essas pessoas, né? Nós formamos mestres, doutores, né? Especialistas nessa área, que podem trabalhar. Infelizmente, ainda tem muito êxodo
né, eu uso um termo assim bem apocalíptico, né, vamos assim dizer, desses profissionais ultracapacitados, muito bem treinados, que as universidades brasileiras produzem, ele vai para fora. Vários alunos meus estão lá fora. Uma das áreas que se diz pode ser muito beneficiada com a inteligência artificial é a medicina. Vocês na Universidade de Brasília, para darmos um exemplo, desenvolveram um processo de inteligência artificial para leitura de exames médicos. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esse desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Brasília, para depois nós imaginarmos como é que isso pode se expandir na indústria da medicina, que hoje é uma indústria. Sim. Hoje nós temos uma indústria forte, que, né, nós temos, próximo até mesmo aqui do Distrito Federal, né, a região do estado do Goiás ali, indústrias farmacêuticas na área de medicina também que investem nisso. Bom, isso foi uma das dezenas de coisas que nós já fizemos na área de inteligência artificial, mas foi uma situação que era no início da pandemia, que eu me recordo, nós fizemos uma aluna de doutorado minha, sob minha orientação, e estava testando uma metodologia que a gente chama de fundação, né, foundations, né, de técnicas de inteligência artificial que nós estávamos estudando, né, e estava surgindo aqueles boatos, olha, tem um novo vírus que veio da Ásia, da China, que está aqui na Itália matando muita gente, que está no Reino Unido, algumas pessoas, no Canadá, e eu entrei em contato com uma professora do Canadá, né, da Universidade Canadense, né, era até recém-professora contratada, falou, olha, eu consegui essa base de imagem, eu disponibilizo para vocês tentarem. E nós fizemos um modelo, né, customizado, que a gente chama adaptado, para poder realizar essa tarefa, que era fazer a parte da tese de doutorado da Ana Paula, que era minha aluna de doutorado da época. Isso foi em 2020, pré-pandemia. Então, a ferramenta estava pronta em 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. A pandemia começou oficialmente em fevereiro, março, ali que fechou tudo, né? E isso as pessoas não sabiam que a gente desenvolvia esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu já desenvolvo nesses últimos 20 anos. Temos coisas aplicadas não só à saúde, mas na parte de perícia forense. Hoje a Polícia Federal usa as técnicas que nós desenvolvemos, né? Os meus alunos são peritos da Polícia Federal, papiloscopistas, né? Alunos de mestrado e doutorado. E nesse caso desse desenvolvimento que foi relacionado à Covid, o que a inteligência, como a inteligência auxiliava o profissional, o médico? Ela ajudava, né, a fazer o exame rápido, né, porque não existia um padrão ouro, que eles chamam na medicina, para definir, olha, isso aqui é Covid. Mas ela tinha uma ferramenta que ela tinha capaz de eliminar as outras, vamos dizer assim, doenças que eram semelhantes à época, que era o H1N1, a pneumonia bacteriana tradicional, para o padrão vamos assim dizer, da Covid, né, que tinha um padrão completamente assim, confuso, difuso. E os médicos radiologistas da época não tinham essa informação, era muito novo, né, a informação não tinha circulado. Então, na época, nós desenvolvemos esse modelo, eu conversei, foi um comitê que teve na universidade que falou, olha, o que vocês têm que a gente pode ajudar na pandemia? Eu falei, olha, nós desenvolvemos esse modelo aqui, ele é um método, né? Nós implementamos, ele funciona com, na época, 92% de acurácia, né, de precisão, e a gente quer testar isso e começar a desenvolver e melhorar isso. Então, nós fizemos, junto com a parceria até com o professor Rafael, que deu a equipe, né, forneceu a equipe para desenvolver, porque tem uma coisa, é um desenvolvimento metodológico, né, da inteligência artificial, que eles chamam, né, mas era aprendizado de máquina, que é o termo mais adequado, e depois ele implementou e desenvolveu o sistema para a gente poder testar e aprimorar. Certo? Só que foi uma coisa preocupante. Nós fizemos o sistema, nós liberamos para as pessoas testarem vários, né, na época, centros de pesquisas, hospitais, eles foram testados, ficaram admirados, né, com os resultados, nossa, funciona, e ele exclui bem quando é confuso, né, aquelas coisas, vai ajudar. Só que aí, o que aconteceu? Como nós desenvolvemos e deixamos aberto, nós descobrimos que a gente mapeava tudo, as pessoas não sabiam, a gente estava rastreando o que todo mundo estava fazendo, dado a necessidade de saber quem estava usando, né, para controlar. Nós começamos a descobrir que no interior do país, principalmente no interior de São Paulo, tinha laboratórios que estavam laudando baseado nesse sistema, que era uma demonstração. A gente já não tinha feito os estudos em humanos, todo o protocolo científico tinha que ser feito. Então, a gente foi obrigado a tirar do ar. Assim, esse exemplo que o senhor dá me faz lembrar o seguinte, nós temos hoje no segmento da saúde grandes conglomerados econômicos e que estão investindo em desenvolvimentos de inteligência artificial para auxiliar em diagnóstico e em exames. Isso pode representar, por exemplo, uma produtividade maior para esse setor, no sentido de evitar internações, de diminuir custos. A inteligência artificial nesse segmento da saúde teria esse objetivo, essa consequência?
Sim, teria essa consequência benéfica. Sim. Né? Recentemente, há 3 semanas atrás, se eu não me salvo engano, eu tive com a comissão da Dinamarca, que envolvia uma deputada, acho que era o diretor do equivalente ao sistema de saúde deles, né? Onde eles estavam mostrando para a gente, e a gente mostrando para eles uma troca de informação, estavam os diretores do SUS no evento aqui na Embaixada da Dinamarca, né? Onde eles mostravam o nível que eles estão lidando com as coisas, né? Um dos professores, o professor Bruna, que estava acompanhando a delegação, né? Ele trabalha com a especialidade de diabetes. Hoje, o controle da diabetes, tudo bem que na Dinamarca é um país muito pequeno comparado com o Brasil, certo? Mas hoje a tomada de decisão a nível político e a nível baixo, né? Por exemplo, a distribuição de insulina, dos equipamentos, é feita pelos mecanismos que eles desenvolvem, né? Usando inteligência artificial. Né? Nós pensarmos nas empresas de um modo geral, dos diversos segmentos, a inteligência artificial seria mais útil, por exemplo, nos processos, ou no desenvolvimento de produtos, no chão de fábrica, ou em tudo. Como é que o senhor entende que a inteligência artificial pode auxiliar a produtividade das empresas, o incremento de negócios? Em todos os setores, certo? A gente pensa naquela questão de substituir o homem. A gente sempre pensa nisso, mas não, a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza isso, né, na robótica para otimizar processos, para dar capacidade de decisão para setores, por exemplo, que trabalham o que a gente chama de malha aberta, que não realimentam. Aqueles sistemas de solda, por exemplo, automotiva, né, que vai sempre no mesmo ponto, ao longo do dia ele começa a desalinhar. Né, de tanto repetir, porque tem um impacto ali, certo? A gente usa técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial que corrigem isso, sem necessidade de interferência humana, muito mais rápido, muito mais preciso. Você acelera um processo que já era automático, né, e você diminui o tempo de manutenção, melhora a confiabilidade, né? Por exemplo, troca de peças. Né? Hoje em dia, as empresas, principalmente empresas aéreas, ela tem um sistema de tomada de decisão que ela, observando o contexto do uso das aeronaves, né, decolagens, partidas, né, que se chama de ciclo, né, a ciclagem das aeronaves, para poder fazer a troca preventiva, né, de peças para evitar, né, menos tempo de hangaragem, né, de ficar no hangar essas aeronaves, por exemplo. Então, tipo assim, ela é usada em todas as etapas, inclusive nas etapas de, por exemplo, a gente recebe essas demandas na universidade de pessoas interessadas em desenvolver robôs para aplicar na bolsa. Tem empresas que trabalham nisso. Ou seja, no mercado financeiro, para ser rápido, para poder juntar informação, coletar informação. Ou seja, a inteligência ajuda na tomada de decisão de investimento. E hoje nós temos sistemas que rodam totalmente autônomos. Que eles fazem a compra, venda de ações autônomos. Tem empresas, startups trabalhando nisso, que estão fazendo o cliente dinheiro. Não precisa nem esperar o consultor dizer para ele. Na nem própria precisa. máquina, ele a máquina já toma a decisão, vende, compra no tempo certo, na velocidade certa, no momento oportuno. Não tem aquelas dificuldades, né? Que os operadores de bolsa têm que ter um feeling, né? Até tal valor, mínimo, máximo, aquela coisa. A inteligência já trabalha pegando aquela questão pregressa de todo o comportamento esperado e já faz a compra ou a venda daquele possível lote. E tem tido resultados interessantes. Bom, o senhor deu exemplos aí de aplicações muito práticas que envolvem grandes empresas, né? Sim, envolvem sim. grandes empresas, empresas de investimento, o senhor deu o exemplo da aviação. O pequeno empresário, ele também poderá ou deverá desenvolver mecanismos de inteligência artificial para o seu negócio? Olha, eu acredito que sim, certo? Hoje em dia, a gente pega muitos exemplos da pandemia, né? A pandemia trouxe um modelo, né, vamos dizer assim, de uso das tecnologias muito diferente, né? Os deliveries, né? Como é que o pequeno, né, empresário, por exemplo, do ramo de comida, entretenimento, como é que ele sobreviveu nesse período. Então, eles perceberam, por exemplo, que as plataformas de entrega, né, parceiras, que eles chamam, né, ajudaram muitas empresas pequenas a as manter viva. Né, a famosa marmita, né, que eles iam vendendo. Né? É natural que essas automações cheguem nesse nível. Nós, a academia, desenvolvemos, né, a gente fala que a gente está lá empurrando a fronteira, mas nós temos como subprodutos, né, dessa empurrar a fronteira do conhecimento, novas tecnologias que são acessíveis, né, que se tornam baratas. Né, que essas empresas passam a ter acesso, né, que o investimento não seja tão alto. Então, sim, as empresas hoje em dia
Eu acredito que assim é quase impossível não estarem usando algum tipo de tecnologia derivada, pelo menos, dessa área para conseguir melhores resultados, para sobreviver. Porque a gente fala aqui, muitas vezes do desenvolvimento que a própria empresa faz de uma solução para... Mas eu imagino que o que o senhor está colocando é que, assim como hoje, qualquer pequeno empresário pode comprar, por exemplo, um software de orçamento, um software gerencial, ele poderá também ter acesso a soluções já hoje ele já do pode. mercado. Já existem soluções disso. A gente fala na parte de desenvolvimento de software que é muito caro. Desenvolver um software particular é muito caro. Certo? A pessoa, várias vezes, ela desiste, dado os custos que é manter uma equipe de desenvolvimento, manter o ciclo de vida, que é muito caro. Não é que um software não é só fazer, você tem que dar manutenção, atualizar, gerar novas funcionalidades para ele ficar, vamos assim dizer, funcional. É muito caro. Hoje nós temos várias empresas que fornecem ferramentas de baixo custo, que a pessoa contrata numa escala, vamos assim dizer, menor. Ela não precisa ser um mega empresário, né, para usos, para atender a demanda dele, muito mais em conta, que é viável. Agora, e as empresas que vão fornecer isso? Nós já temos um mercado sendo desenvolvido de empresas que serão fornecedoras de solução de inteligência artificial no Brasil? Temos. Isso aí nós vemos várias startups que trabalham nisso para atender nichos específicos, né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma empresa, uma startup que é derivada de alunos, chamada Loop Inc., né, que os alunos são alunos do curso de Engenharia de Computação nosso, que eles desenvolveram tecnologias de automação usando inteligência, né, para atender mercados específicos, nichos específicos. Por exemplo, eles desenvolveram uma fechadura inteligente, né, de baixo custo, que vai para o mercado. Salvo engano, eles venderam recentemente a startup deles para uma empresa, acho que é mexicana, um grupo mexicano de investidores, né? Então, tipo assim, eles produzem esses nichos. Existem muitas empresas, existe um mercado muito forte de startups, né, que estão sendo desenvolvidas não só por ex-alunos, mas por investidores, né, que criam as startups, investem nessa área de tecnologia voltada para automações e inteligência artificial, trabalhando em conjunto, que movimenta um mercado bilionário hoje no Brasil. Bom, o senhor está dando exemplos de ações que a universidade faz no sentido de formar melhores profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial. Agora, eu faço uma pergunta em relação ao profissional de um modo geral. A nossa educação profissional, tecnológica, ela está preparando de forma correta as pessoas que vão entrar no mercado, no sentido de que, nesse novo mercado, eles vão ter que lidar com inteligência artificial? Aí eu não falo de quem vai desenvolver a inteligência artificial, mas do engenheiro, do mecânico, do comerciante. Sim. Esses profissionais estão sendo formados nessa nova perspectiva ou o nosso sistema educacional ainda precisa evoluir? O nosso sistema educacional, ele é polêmico, porque nós temos um problema sério, hoje em dia eu posso falar no meu ponto de vista, né, como docente, há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília, e nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande, nesses 15 anos, na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles vem comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito. Não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase, né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular. Eles não sabem usar o computador tradicional, teclado, mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim, certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos é, construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ele está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X, certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe.
em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, eu falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e citar referências bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu, mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios, eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança né, do tipo de emprego e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro em nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa. Porque aquilo que eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando a onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada, e o uso com parcimônia deve surgir, é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes. Né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe essa consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto. Né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo. Né? É uma pena. Né? A gente observa isso nas pessoas. Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia. Se eu soubesse futurologia, eu divulgaria os números da Mega Sena, né? Vamos assim dizer. Né? Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Eu falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês.
O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta. Né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. – 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do SAúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres tentam tirar a própria vida mais ou menos 2 vezes mais do que os homens. Nós vamos conversar sobre suicídio e gênero com a psicóloga Valesca Zanello. Ela que é pesquisadora na área da saúde mental e gênero e professora da Universidade de Brasília. Olá, Valesca, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O que acontece? Por que as mulheres querem se matar mais do que os homens? Então, tem várias questões envolvidas, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado do Felipe Baeri, onde a gente pesquisou a questão da tentativa também do suicídio feminino e as diversas orientações sexuais. Então, alguns fatores são comuns a essas mulheres. O primeiro deles foi as masculinidades agressoras. O que significa isso? A agressão, tanto por omissão quanto por ação. Essas violências que são infligidas contra as mulheres e que são invisibilizadas, desde a ausência do pai, a abuso, né, dentro de relações amorosas, violências no âmbito público, então assédio sexual. Em segundo lugar, apareceu o ideal estético, o quanto que é muito difícil para as mulheres se sentirem sempre aquém daquilo que é colocado para a gente como esse ideal, inclusive a questão racial. Então, racismo fazendo uma interseccionalidade, promovendo um sofrimento bastante intenso, né? E o terceiro lugar foram as relações amorosas. O que apareceu nessa pesquisa é que, sobretudo, o fim de uma relação amorosa é um gatilho para a tentativa de suicídio. E isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende, algo que eu venho estudando aí nos últimos
quase 20 anos. Ou seja, como é que o amor é identitário para as mulheres? Não se trata só de ter alguém, se trata de que nós mulheres, a gente aprende a terceirizar a nossa autoestima. A gente aprende que só é desejável se tem alguém nos desejando, que é um pouco, tem a ver com a metáfora que eu criei do livro, né, que eu publiquei, que é a metáfora da prateleira do amor, que a gente pode até falar um pouco sobre ela. Deixa eu só te perguntar primeiro, quando você fala na invisibilidade, né, assim, essa própria questão mesmo, né, do sofrimento, dessas tentativas de suicídio, também é um pouco invisibilizada, né? Que a gente ouve muito mais dizer que os homens se matam mais e não ouve dizer que as mulheres tentam mais, né? Esse sofrimento não é visto pela sociedade. Totalmente. Inclusive, detratores, né, do movimento feminista ou da luta das mulheres pela igualdade. Então, esse é um discurso muito utilizado. Os homens se matam muito mais. É verdade. Mas por quê? Porque até na hora de tentar se matar, a masculinidade é letal. Eles escolhem modos mais radicais, ou seja, até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, o machismo é letal para todo mundo, né? No caso das mulheres, o fato delas escolherem modos, em aspas, menos letais, faz com que, muitas vezes, a própria equipe de saúde ou a família desconsidere. Então, diga assim, aquilo ali é só para chamar atenção, ela tomou medicamento, que é muito comum, né? A tentativa de autointoxicação. Então, ela não queria, não leve a sério esse pedido de socorro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando uma mulher tenta o suicídio, a gente precisa levar a sério, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa buscar ajuda. E como que se busca ajuda, né? Você é psicóloga clínica, né? Atendeu muitos anos, assim, onde que a mulher procura e ela é ouvida quando ela procura? Então, é muito importante buscar a ajuda de um psicólogo, se necessário, dependendo do caso, da crise, muitas vezes vai ser necessário também se trabalhar junto com um psiquiatra, mas, sobretudo, buscar grupos de mulheres. Uma das coisas que eu venho apontando nas pesquisas, né, nos últimos anos, é o quanto o letramento de gênero é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, a gente dá nome a sofrimentos específicos que são promovidos por essas diferenças, essas desigualdades de gênero. Para as mulheres num país sexista como o Brasil, sobretudo as violências sexistas, né? Muitas vezes tidas como naturalizadas. Bom, o letramento dentro de um grupo, ele é promovido pela politização do sofrimento, que não é fazer ativismo, não é isso. É perceber que aquela violência que eu sofro não é ligada só à minha biografia, à minha história de vida. Ela é partilhada com outras mulheres, ou seja, ela tem a ver com violências estruturais e que a gente precisa ter uma resposta que não é só individual, ela é coletiva. Então, saber que outras mulheres passam pelas mesmas coisas também dilui esse sofrimento e, mais ainda, se pensa coletivamente em modos de resistência. E existe um risco também, assim, de quando a mulher procurar ajuda, até para profissionais, assim, dela ser também, né, de não ser escutada, de ela ser revitimizada de certa forma? Com certeza, Roberta. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive numa sociedade que é histórica e culturalmente sexista, então profundamente sexista. A gente tem vários índices de violências contra as mulheres que apontam para isso, e os profissionais de saúde, de um modo geral, como no judiciário, como qualquer profissão, né? A gente não é filho de repolho, a gente vai reproduzir os valores da cultura na qual a gente se socializou. Por isso que o letramento de gênero é importante também para esses profissionais. É muito fácil a gente fazer uma psicologização ou uma psiquiatrização. O que é a psiquiatrização? É tentar, então, responder somente com medicamento e silenciando o sintoma, o mal-estar daquela mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher que está numa relação abusiva, vítima de violência, que ela não sabe se ela vai acordar com um bom dia, um soco na cara, se ela não consegue dormir, se é um transtorno do sono, ou isso é um sintoma que é uma tentativa de sobrevivência. É sobre isso, tem um sentido esse sintoma. Como é que a gente vai abordar isso? No caso da psicologização, é quando se faz uma leitura do sofrimento daquela mulher, enfatizando só a biografia dela, a questão individual, o que é bastante problemático também, porque ela passa a pensar que o problema é só ela. E está dentro de uma sociedade, né? Mas a gente vê a própria história, né, da saúde mental, né? Assim, a histeria era um problema feminino, né? As mulheres teriam inveja do falo, assim, já foi tudo construído
com uma visão específica, né? A própria palavra histeria vem de histeron, que quer dizer útero. Foi criado na Grécia, e se acreditava que a mulher, que ela ficava meio doida, vamos colocar assim, quando o útero dava uma passeada no ventre dela. Os corpos das mulheres sempre foram usados e continuam sendo para justificar, em aspas, o suposto enlouquecimento. Quando a gente sabe que é muito difícil ter sanidade mental como mulher numa cultura tão violenta contra as mulheres como a nossa. E aí, então, essa questão, como você falou, do letramento, né? Então, se o psicólogo não está te entendendo, procura outro? Ah, com certeza. De preferência, algum que tenha uma perspectiva de gênero e que consiga enxergar ou ter crítica, né, a esses aspectos que a gente tem falado. Eu acho que um ponto importante também, naquilo que você falou anteriormente e que eu queria complementar sobre a psiquiatrização, é que a gente tem, então, o uso extremo de medicamentos para tratar também de questões culturais. Então, não sou contra o uso do medicamento, ele é pontual, às vezes é muito importante para essa mulher dar conta de manter a vida dela, mas quando o medicamento serve só para suprimir o sintoma de um sofrimento maior, sem se fazer nada além disso, aí é problemático. E você mostrou então a prateleira do amor, o que é isso? Então, foi uma metáfora que eu criei para falar daquilo que eu chamo de dispositivo amoroso. Quer dizer o seguinte, que a gente como mulher, a gente aprende não só a se comportar de uma certa forma, mas a gente aprende a sentir de uma certa forma. E eu considero o principal fator de vulnerabilização para nós mulheres a forma de amar que a gente aprende. Então a prateleira, né, para a gente entender de uma maneira imagética essa ideia, é como uma prateleira de supermercado. Então quando você está passando, geralmente você pega o produto que está na frente. Essa prateleira nos localiza como mulheres em lugares diferentes. Então, essa prateleira ela é mediada por um ideal estético, que no Brasil também é historicamente construído, sobretudo do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira e menos chance você tem de ser escolhida e mais de ser objetificada sexualmente, dessubjetivada, ou seja, você perde o caráter de pessoa e passa a ser coisa. A chancela de sucesso na prateleira é ser escolhida e se manter escolhida. Então, a gente aprende uma forma de existir como mulher, onde a gente precisa estar com alguém, estar numa relação romântica para sentir que a vida vale a pena. Então, isso é profundamente daninho. Por quê? Na verdade, a prateleira cria uma simetria onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres e lucram com esse dispositivo. Então, qualquer perebado tem chance de, enfim, ficar com alguma mulher. Às vezes não bem localizada na prateleira, mas dificilmente vai ficar sozinho. No caso do suicídio, como eu falei, o principal fator que apareceu de uma maneira muito evidente era o término de uma relação. Porque terminar uma relação pelo dispositivo amoroso que a gente aprende não é simplesmente perder uma pessoa, é perder algo que é identitário. Então, assim, essa mulher é colocada em xeque como mulher, né? Que fracasso de mulher você é. Então, é sobre isso. Tem um número divulgado pelo Ministério da Saúde que as maiores taxas de suicídio em mulheres é na faixa dos 40 aos 69 anos. Então, será que é por isso, né? Elas estão indo para o fundo da prateleira? Assim. Eu acho que esse é um aspecto também. E ainda tem aí a questão do ninho vazio. Então, são mulheres que, quando mães, já criaram seus filhos que estão vivendo a vida deles. Então, assim, o que dá sentido para além do que eu chamo de dispositivo amoroso e materno? Quer dizer, o quanto que é possível e é necessário se reinventar e se repensar para além desses dispositivos, que é algo que eu venho trabalhando e pesquisando nos últimos anos para ensinar, interpelar essa nova geração, sobretudo meninas, nas escolas, outras formas de ser. Porque a expectativa é que elas, né, se encaixem. Quando elas não se encaixam, vem esse sofrimento. Não sobra nada. Então, acho que esse é um ponto. Não é ser contra o amor, não é ser contra a maternidade, mas que é possível você se nutrir afetivamente de outras fontes. É possível se realizar de muitas formas. E a gente, para poder desejar isso, a gente precisa aprender que é possível. Que isso é uma coisa da socialização feminina, né? Os homens, eles encaram essas questões de outra forma. Eles também são pais, eles também têm relações amorosas, mas eles lidam com isso de outra forma. Essa é uma frase do meu livro, que já circulou muito nas redes sociais, mas que eu acho que diz muito, onde eu aponto no meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, essa ideia de como é que na nossa cultura, nesse processo de socialização, os homens aprendem a amar muitas coisas,
coisas e se realizar de muitas formas. E as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. É um preço muito caro para a gente. E elas ficam, né, sempre em torno disso, dos homens e da família, como você falou, a questão materna, os filhos e o cuidado, né? Cuidar das pessoas, da casa, dos bichos, sempre cuidando. E suportando relações abusivas, né? Exatamente para evitar esse término. Essa questão do cuidado também apareceu nessa pesquisa sobre o suicídio e de maneira ainda muito mais forte nas mulheres heterossexuais. E é importante dizer que na pesquisa com os homens, também apareceu para os homens heterossexuais como ter uma namorada, uma mulher, uma esposa é um fator de proteção para a saúde mental deles. Por quê? Porque eles lucram com esse investimento que a gente faz. Enquanto a gente cuida deles, por eles e para eles, os homens cuidam da vida deles. E as mulheres conseguem pedir ajuda? Assim, enxergar, elas cuidam dos outros, mas elas conseguem se cuidar, elas conseguem perceber o sofrimento nelas mesmas e ver que elas estão pedindo, precisando pedir? As mulheres pedem mais do que os homens, até porque isso não nos coloca em xeque identitariamente. Mas muitas vezes elas se sentem culpadas de precisarem ser cuidadas e de não estarem tão disponíveis quanto, em aspas, supostamente deveriam para cuidar dos outros. E como que elas lidam, quando elas pedem ajuda, elas sabem se enxergar, elas percebem onde que está pegando ou isso também é difícil? Mais. Assim, esse autoconhecimento é muito mais fácil ocorrer por parte das mulheres do que por parte dos homens. Porque a proteção, vamos colocar assim, para aquilo que é considerado como mais sensível, vulnerável, é mais acessível para a gente. Porque não nos coloca em xeque o nosso valor, a nossa identidade. Mas só que elas se culpam, né? Elas não percebem que muitas vezes é uma coisa da sociedade, é essa que é... Elas se culpam por precisarem de ajuda e não poderem, naquele momento, ajudar tanto quanto elas gostariam. Isso se dá em muitas esferas, né? Eu fiz pesquisa recentemente, o artigo está para sair, sobre a questão de mulheres obesas, né? O que é chamado de mulheres obesas. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, buscam a cirurgia bariátrica porque elas precisam cuidar, sentem que gostariam de cuidar mais dos filhos, gostariam de estar mais disponíveis para cuidar dos pais idosos. Então, assim, a gente não viu isso entre os homens, entendeu? O cuidar também é ensinado para a gente como algo identitário. A gente aprende a sempre priorizar as necessidades, desejos e anseios dos outros em detrimento dos nossos. Os homens, ao contrário, eles aprendem a priorizar, sobretudo, antes de mais nada, eles, depois, quem sabe, se sobrar alguma coisa para os outros. Quando a gente fala de suicídio, né, essa tentativa de tirar a própria vida, mas a gente percebe que, na verdade, no fundo, não seria propriamente uma vontade de morrer ou de acabar com a vida, é uma vontade de acabar com o sofrimento. Sim. Né? E aí, então, o importante é isso, é perceber que é possível acabar com esse sofrimento? Sim, com certeza. Tem uma piada, mas é uma piada muito séria, que rolava muito quando eu estudei em filosofia, que dizia o seguinte: meus professores que eram existencialistas, que se a gente tivesse um botãozinho no umbigo, onde a gente pudesse desaparecer sem dor, sem nada, de repente, e que você pudesse usar em qualquer momento da sua vida, provavelmente a humanidade não estaria aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, primeiro, que não é uma coisa totalmente fora da realidade humana, que pode acontecer em certos momentos da vida de todo mundo, mas que, aparecendo e sendo recorrente, você precisa estar atento e buscar ajuda. Agora, e essa questão também das mulheres tentarem e, às vezes, não conseguirem. Existe um estigma social, né? A pessoa que já tentou tirar a própria vida, como ela é recebida, ela é compreendida, as pessoas percebem que aquilo é um pedido de ajuda? Isso depende muito da família. E aí o prognóstico também depende dessa família, né? Tem família que vai achar uma frescura, mas tem família que vai levar a sério, vai buscar ajuda. Por isso que o esclarecimento através dos meios de comunicação é tão importante, né? Levar conhecimento é algo subversivo e pode ajudar muita gente. E falar, né? Falar sempre é positivo, né? Falar sobre o sofrimento, sobre o que está passando. Totalmente. E a abertura também da família para acolher, para prestar atenção, né? Dificilmente uma pessoa tenta tirar a vida e ela não deu muitos sinais antes. Então, para os pais, né, que vão estar assistindo o programa, ficar atento a esses sinais. Chamar o filho ou a filha para conversar. Se você não conseguir, levar para um psicólogo. Eu acho que essa é uma questão muito importante.
Se você não conseguir, conversar você mesmo, né? Sempre é bom conversar. Porque, assim, o problema da comunicação é que se você não teve pais que, enfim, tinham uma comunicação possível, aberta, nomeando emoções, é muito difícil você aprender isso sozinho, né? Por isso que, geralmente, também, quando a gente tem pais que buscam terapia para uma criança, geralmente os pais terminam na terapia. Porque tem questões que são deles também. Então, às vezes, é preciso quebrar um ciclo, né? E, às vezes, é difícil fazer isso sozinho. E dentro, né, da família, assim, as expectativas, né, dos filhos, meninos e meninas, também são muito diferentes. Ah, totalmente. Aí a gente vai ter um impacto de gênero muito grande, né? Inclusive trazendo diferenças para essa socialização para meninos e meninas. Por exemplo, na pesquisa com os meninos, a questão do ambiente familiar e, sobretudo, a figura do pai, reproduzindo a homofobia, sobretudo aí em relação a meninos gays ou bissexuais, foi muito grande. E com alto impacto na saúde mental, inclusive na ideação suicida. E com relação às meninas também, assim, essa expectativa de que elas sejam cuidadoras, que elas se atentem mais para os outros, que, né, a própria questão de carreira profissional, tudo isso vem desde de pequeno também. Ah, com certeza. Mas para as meninas o que apareceu foram aquilo que eu falei, as masculinidades agressoras. Então, assim, muitas vezes, né, o pai ausente, abuso sexual, violências que, infelizmente, no Brasil são muito comuns. Espera-se que elas absorvam isso do da gênero? Sociedade. Não, é impossível não absorver. Assim, a socialização é o que te transforma de bicho humano num ser membro daquela cultura. Então, é igual falar, por exemplo, português. É para sempre. Só que, obviamente, você vai aprendendo outras coisas. Se você viver em outra cultura, pode ressignificar aspectos daquela cultura da onde você veio, mas te marca. Você se transformou num ser humano. Então, o processo de socialização não depende de você querer, concordar. Tem profundos impactos na forma como a gente se comporta e na forma, principalmente, como a gente aprende a sentir. As emoções são culturais, elas são fruto dessa socialização. E existem culturas que lidam com essas questões de forma diferente atualmente? Assim, olha, indígenas, a questão da cultura faz muita diferença em todos os aspectos, né? Inclusive, tanto nessas questões que eu estava apontando, da questão do cuidado, a questão do amor. Por exemplo, a gente tem no Brasil mais de 300 etnias indígenas. Em muitas delas, o parir é ligado à mulher, mas o cuidar é coletivo. A gente tem na nossa cultura ocidental, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, uma hiperconcentração nas mulheres, baseado na ideia de que pelo fato de a gente ter um útero, a gente é naturalmente cuidadora, que é a invenção que ocorreu na história do Ocidente do instinto materno. Então, assim, essa cobrança, né, se paga um preço muito caro. O sistema usa um trabalho invisível que nem é reconhecido. Então, esse instinto materno, ele está aí ligado, conectado também com a culpa materna? Total. O que a gente vê, e tem uma autora muito importante, que é a Elizabeth Badinter, tem um livro sobre isso. Ela fez uma pesquisa sobre o mito do amor materno, mostrando isso, como é que houve um aumento da culpabilização das mães. Eu posso te dizer, eu tenho quase 30 anos já de formada, que eu nunca encontrei uma mulher mãe que não sentisse culpa. Então, assim, quando ela cuida muito, ela se sente intrusiva. Quando ela cuida menos do que ela acha que deveria, ela se sente negligente. Só que, independentemente de você ter filho ou não, porque a maternidade é o ápice dessa culpa, nós, mulheres, nós somos socializadas para nunca dizer não, para a necessidade, para o desejo do outro. Então, é um grande desafio, né? Como se priorizar, como cuidar de si mesma, como fazer essa mediação do que você dá e do que você recebe e do que você se dá também. E aí, então, voltando de novo, né, o nosso tema aí do suicídio, então, você está nesse sofrimento, quem estiver, né, sofrendo, assim, como se fosse tá ao nosso redor, né, como o ar que nos cerca, mas a partir do momento que você se dá conta disso, busca ajuda para o seu sofrimento, procurar alguém para conversar, um terapeuta que te entenda e te atenda. Sim, tem o CVV, acho que tem vários hoje grupos que recebem pessoas que têm ideação suicida. O importante é não guardar para você, porque tem muita gente com sofrimento parecido. Então, só o fato de você poder falar sobre esse sofrimento já é bastante libertador.
Com certeza. Então, lembrando aí, como a Valesca citou, né, o CVV, o número 188, disponível aí, ligação gratuita, também tem chat, tem internet, quem quiser falar, eles estão lá disponíveis 24 horas por dia, né? Além do, né, assim, a terapia, a medicina mesmo, às vezes é necessária, né? Sempre é bom procurar aí alguma ajuda, né? E nós agradecemos, então, Valesca, muito obrigada pela essa conversa, esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. A TV
Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu mais uma audiência pública para discutir a regulamentação da reforma tributária. Especialistas discutiram o projeto que ainda está na Câmara dos Deputados e que cria o Comitê Gestor do IBS. A Comissão de Assuntos Econômicos reuniu especialistas para debater os impactos do projeto que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O texto também trata do lançamento e de como será distribuída a arrecadação, além do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. A pensionista ou o pensionista vai ter que ter uma tributação, imposto de transmissão causa-mortes, quando na realidade ele tem um imposto de renda pessoa física. E aí, é claro que caracterizaria uma nova uma bitributação, né? Eu teria a tributação pelo evento morte e teria também a tributação do imposto de renda pessoa física, que a lei assim estabelece, no momento que a pessoa recebesse o benefício, o que sem dúvida nenhuma é vedado por lei. Uma das preocupações citadas na reunião foi sobre a composição do comitê gestor. Debatedores questionaram se o comitê terá mais poder de decisão que os governos e se, no lugar de técnicos, será formado por políticos. Quem vai ser o auditor do IBS? Vai ser o auditor fiscal do Estado, alçado a servidor federal? Quem vai ser a mão de obra do comitê gestor? Como é que vai funcionar essa instituição, né, que está sendo criada? E para funcionar ele vai ser mais poderoso do que qualquer governador ou governadora de Estado.
Isso é muito grave. E acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A CAI continua discutindo nesta quinta-feira a regulamentação da reforma tributária. Desta vez, convidados e senadores vão debater sobre os impactos da reforma nas empresas terceirizadas e do Simples Nacional. A reunião deve começar às 9 horas da manhã. O indicado do presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central vai ser sabatinado na próxima terça-feira, dia 8, no Senado Federal. Gabriel Galípolo vai responder a perguntas de parlamentares na Comissão de Assuntos Econômicos. Após a análise da comissão, a indicação vai ser votada pelo plenário do Senado. Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central no período de 2025 a 2028. Mas, para assumir o cargo, ele precisa passar por sabatina no Senado. Após a indicação, ele já esteve no Congresso para conversar com os senadores. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a próxima terça-feira. E após a análise da comissão, a indicação será votada também pelo plenário do Senado. Que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaremos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. Gabriel Galípolo tem 42 anos e atualmente ocupa o posto de diretor de política monetária do Banco Central. Antes foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Fernando Haddad, mas deixou o cargo em 2023 para integrar a diretoria do BC. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. Foi professor, atuou no governo de José Serra, em São Paulo, e ajudou o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a elaborar o plano econômico de governo em 2010, durante a candidatura ao governo paulista. Também foi CEO do Banco Fator. A Polícia Legislativa do Senado desarticulou nesta quarta-feira, em Curitiba, uma organização criminosa que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Com um mandado de busca e apreensão, a Polícia do Senado Federal, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, desarticulou a quadrilha que aplicava golpes usando milhas aéreas dos parlamentares. Os criminosos capturavam os pontos conquistados em programas de milhagem e transformavam em bilhetes de passagem aérea que eram vendidos para terceiros. Durante a Operação Hermes, foram apreendidos cartões de crédito, celulares e chips de telefonia usados para aplicar o golpe, que gerou um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Neste domingo, as urnas eletrônicas vão registrar mais uma vez o voto dos eleitores em todo o país. Nesta reportagem especial, o percorrido pelo voto desde o registro na urna até a divulgação do resultado. As urnas eletrônicas são utilizadas há 28 anos pela Justiça Eleitoral Brasileira. São mais de 571 mil máquinas, que no dia 6 de outubro vão receber os votos de cerca de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil. Depois que a tecla confirma é apertada na urna, o que acontece com o voto? Para entender o caminho que é percorrido das urnas até o resultado da eleição, vamos voltar um pouquinho no tempo, no momento em que os equipamentos são ligados lá pelas 7 horas da manhã, antes dos portões dos locais de votações. Nessa hora, a urna emite a zerésima, um relatório tipo extrato de banco, comprovando que nenhum voto foi registrado naquela urna, como explica Andrei Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Imprimiu a zerésima, ela dá início à votação. Enquanto não for impressa, não inicia a votação. A partir
partir das 8 da manhã, a votação começa oficialmente em todo o país. Cada voto é registrado fora de ordem, embaralhado, o que serve para manter o sigilo do voto, garantindo que não se identifique quem votou em quem. Cada voto é gravado em 2 cartões de memória, um interno e outro externo. Caso a urna precise ser substituída, o cartão externo pode ser removido e inserido na nova máquina. Finalizada a votação, a máquina gera algumas vias do tipo de extrato, mas desta vez com os votos de cada candidato, legenda e dos votos nulos e brancos daquela sessão. Ela vai emitir 5 vias de boletim de urna que serão assinados pelos mesários e fiscais presentes. Uma via daquele boletim vai ser grudado na sessão eleitoral para que todos tenham acesso. Você pode usar o BU na mão para ter aquele boletim de urna no seu mobile, né? Conferir na internet. Uma via do boletim de urna fica com o mesário, que a gente chama de mesário fiscal. Então, todos os mesários podem levar um BU para casa, para quando chegar em casa, olhar na internet para ver se está batendo tudo certinho. As outras vias vão para o local da junta apuradora, ou seja, a gente já tem essa transparência logo quando acaba a sessão. As informações do boletim são gravadas, então, em uma mídia de resultados, uma espécie de pendrive. A mídia é levada para um centro de transmissão, que pode ser o cartório eleitoral, o próprio local de votação ou a sede dos tribunais regionais eleitorais. Em locais mais remotos, de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite. Quando os resultados de cada sessão chegam ao sistema da Justiça Eleitoral de forma criptografada, ou seja, protegida, os votos são, por fim, totalizados e divulgados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE faz toda a totalização e retorna para os TRS e os TRS para os seus municípios o resultado daquela votação. Logo depois você pode acessar de 4 formas a divulgação dos dados e fazer as conferências que você precisa fazer. No primeiro e no segundo turno, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral trabalham nas sessões de votação e depois de receberem treinamento e ganham direito a folgas no trabalho depois. Saiba mais na reportagem da TV Câmara de João Pessoa, em nossa série sobre as eleições. O mesário, uma figura importante na sessão eleitoral, no momento em que você, eleitor, vai votar. Qual é a função do mesário de verdade? O mesário é o representante da Justiça Eleitoral no dia do pleito. Este ano, para o próximo dia 6 de outubro, nós convocamos 4 mesários por cada sessão eleitoral. A gente convoca aquela pessoa que tem uma boa idoneidade moral, que não responda a nenhum processo e que não está dentro dos casos de impedimentos, que são parentes até 2º grau dos representantes de partidos e coligações, como também dos candidatos, os membros de diretórios políticos e aqueles servidores do Executivo que exercem função de confiança. Então, são pessoas que estão impedidas de trabalharem como mesário. A escolaridade é importante? A escolaridade é um ponto fundamental. Damos preferência a pessoas com ensino superior completo e até mesmo com pós-graduação. Ederson, o que é que o mesário precisa fazer? De 8 às 5 é o fluxo horário de votação. Porém, o mesário tem que chegar logo cedo, às 7 horas, na convocação, que já começamos a expedir, já foram expedidas 3 zonas aqui da capital, as convocações dos mesários desse ano. Ele tem que chegar às 7 horas no seu local de votação, porque até às 8 horas, que é o início da votação, tem muito trabalho para ele. Ele tem que imprimir a zerésima, ele tem que ligar a urna e todos os procedimentos para às 8 horas iniciar a votação. Como também ele não se encerra às 17 horas, porque às 17 horas encerra-se a votação. E se tiver eleitores na fila, até o último eleitor que estiver na fila às 17 horas terá que ser possibilitado o voto. Então, ele provavelmente encerrará seus trabalhos às 17h15, 17h30, porque, além disso, ele vai ter que imprimir o resultado da votação e todos os procedimentos de encerramento da votação. E a Justiça Eleitoral sabe bem quem está convocando, já tem os dados? Isso, nós temos os dados no nosso cadastro eleitoral, esse cadastro é atualizado e algumas pessoas que não estão com o seu endereço atualizado ou o seu telefone atualizado, essas pessoas serão convocadas via oficial de justiça. O mesário precisa fazer um curso antes? Tem uma preparação para isso? Isso, os presidentes de sessão, porque nós convocamos 4 mesários por cada sessão, um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário e um secretário.
Todos os presidentes serão treinados presencialmente e algumas zonas, além do presidente, treina também o primeiro mesário. Os demais membros da mesa, que são o segundo mesário e o secretário, serão treinados via aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o aplicativo mesário, que ele tem até o sábado que antecede a eleição para fazer o treinamento via aplicativo. No dia da eleição, o mesário pode sair? Isso é orientado no treinamento. Ele tem um horário de almoço, que em regra será 1 hora durante o turno, que ele faz de acordo entre eles, uma divisão entre eles do trabalho, para nunca ficar a sessão eleitoral com menos de 3 membros. Qual é a vantagem de verdade de ser um mesário nas eleições? São várias vantagens. Em uma delas é a folga. Por cada dia trabalhado, ele tem direito ao dobro de folga. Isso se for funcionário público? Se for funcionário seletista também. Ele tem direito ao dobro de dias pelo dia trabalhado. E sendo funcionário estadual ou municipal aqui de João Pessoa, ele terá pelo dia do pleito 5 dias de folga. Tem mais vantagem para quem quer ser um mesário? Tem, Rosângela. O auxílio alimentação. A Justiça Eleitoral esse ano pagará R$60 por cada mesário pelo auxílio alimentação, que poderá ser pago em espécie, em dinheiro, como também via Pix. Além disso, ele, além de ser critério de desempate em alguns concursos públicos, também pode ser isento da tarifa de inscrição e também em alguns concursos públicos do nosso estado, como também do Brasil. Ok, então vale a pena ser mesário, não é? Isso, vale a pena ser mesário. Antes de eu ser servidor de Justiça Eleitoral, já fui mesário e hoje, tanto é que hoje temos um cadastro de mesários voluntários, graças a Deus. Então tá aí, se você foi convocado, se esconde não, vai, procura o TRE e se apresenta, ou então um cartório, não é isso? Pode se apresentar em qualquer cartório. Aqui em João Pessoa, estamos situados aqui na Odom Bezerra, por trás do shopping Itambiá, aqui no bairro de Itambiá, e pode também em qualquer cartório eleitoral do estado. No estado nós temos 68 cartórios eleitorais distribuídos em todo o estado, como também via Título Net, ele pode se habilitar como mesário voluntário, como também no site do TRE-PB. Então tá aí, se você é convocado ou um mesário voluntário, parabéns. Você vai contribuir com a cidadania do seu país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta, né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. – 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais.
A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número 1, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil,
que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar a Telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e